dispare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, agora 3:02. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Coçador. Tudo bem aí? Excelente tarde de domingo para você, 4 de agosto de 2024. Série B, Campeonato Brasileiro, daqui a pouquinho a bola vai rolar, você vai se ligar em mais um jogão de bola. Fechamento do primeiro turno da competição para Ponte Preta e Avaí, Ponte Preta, 4 da tarde a bola rola, estádio Moisés Lucarelli, o majestoso, você ligado aqui nos canais Futebol Interior, através do YouTube, nas redes sociais aqui do portal Futebol Interior, tanto no Instagram, você que tá junto com a gente também sempre acompanhando aí os nossos comentários aqui da Rádio Futebol Interior e nos aplicativos espalhados por aí, o nosso aplicativo, você que tá, por exemplo, você que tem aí o aplicativo Placar ao Vivo, tem o ícone rádio, você que acompanha a gente por lá, de repente está no Radiosnet também, enfim, em outros aplicativos pelo Brasil e pelo mundo, onde você ouve o som, o áudio da Rádio Futebol Interior. Jornada esportiva para você no ar, com a direção executiva do Elcio Paiola, a direção comercial do Giovanni Paiola, a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, a mesa de áudio e vídeo dele, o nosso Felipe Marques, insubstituível. Aqui, canais Futebol Interior, junto com a gente, concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, Disque Entregas 3242-3125, a partir das 6 da tarde. Domingo é dia de pizza também, por que não? E pizza só se for do Dadá. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou um representante credenciado, tá bom? Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Câncer de Barretos. Quer ter a sua marca em destaque aqui nas nossas jornadas esportivas? Então chama no zap que tá na tela, ou então você que tá no canal de áudio. 19 é o código de área, 98989-3526. Sua marca em destaque nas jornadas esportivas de Ponte Preta e Guarani, aqui nos canais Futebol Interior. Estamos também na Valinhos FM nesse domingo, nessa tarde de domingo, 4 de agosto de 2024, com o Wagner Faneco, né, na presidência. Um abraço pro Wagner e para toda a equipe técnica do Felipe Carvalho, a Mayla Siqueira, você que está acompanhando a gente também no som em FM 87.9. Muito bom ter você com a gente. Estamos em época de Olimpíadas, mas aqui nos canais Futebol Interior, o nosso destaque é a Série B. É a Bizona 2024 e a gente vai girar as vozes que vão fazer comigo, com você, a nossa jornada esportiva. Ponte Preta.
Ah, se a Macaca joga, a equipe dos canais Futebol Interior entra em campo. Ponte Preta e Avaí, Avaí, Ponte Preta. E as informações do jogo chega com ele. Wendel Coral. Fala, Coralzinho, grande abraço, boa tarde pra você, bom domingo, Coral. Tudo bem, Marcelo? Tudo. Grande abraço pra você, um outro pra quem nos acompanha aqui na Rádio Futebol Interior. Hoje domingão de Olimpíadas, como você disse, mas a Série B continua a todo vapor e chegamos na última rodada do primeiro turno da competição. Confronto importante no Majestoso daqui a pouco entre Ponte Preta e Avaí. E a Macaca do técnico Nelsinho Batista, que vai para o seu 12º jogo à frente da equipe e vai para sua 12ª escalação diferente. Isso porque o goleiro Pedro Rocha, expulso no jogo passado para o Sport, quando a Macaca perdeu fora de casa pelo placar de 3-1. E o zagueiro Matheus Silva, suspenso pelo 3º cartão amarelo, são desfalques certos ali para a comissão técnica de Nelsinho Batista. Em contrapartida, o departamento médico liberou 3 jogadores. O lateral esquerdo argentino Gabriel Risso, o volante Emerson Santos e também o atacante Gabriel Novaes, que tinha fraturado o braço. Ele, que é o vice-artilheiro da Macaca na temporada, volta hoje, mas deve ficar à disposição de Nelsinho no banco de reservas. A Ponte ainda nutre uma expectativa do retorno do Ramon Carvalho, que teve uma lesão muscular detectada há um tempo, está em recuperação. A Ponte ainda não divulgou a escalação, mas tem também essa expectativa dele voltar. Com relação à tabela, como já disse, a Ponte vem de derrota, mas está na 13ª posição com 23 pontos. Agora são 6 de vantagem para o G4, que tem o Sport no finalzinho do grupo de acesso com 29. Em contrapartida, 4 apenas de distância sobre a zona de rebaixamento. Atualmente a Chape abre o Z4 com 19 pontos. Só que dentro de casa, a Ponte vem de uma sequência muito boa sob o técnico Nelsinho Batista, porque são 5 vitórias em 5 jogos. Nesse período, a Ponte Preta venceu o CRB, Novo Horizontino, Ceará, Mirassol e também o Vila Nova, e tenta, em uma das melhores campanhas como mandante nessa Série B, mais uma vitória para abrir uma distância da zona de rebaixamento, se reabilitar e, quem sabe, figurar na parte de cima da tabela de classificação. Corsato. É isso, são 3 da tarde, mais 10 minutos em Campinas, 3:10. E o adversário da Macaca, esse time havaiano, o time azul e branco de Santa Catarina, Coral. Que não vem em bom momento. Na última rodada vencia até os 53 do segundo tempo o Botafogo de Ribeirão Preto. O jogo foi na ressacada em Santa Catarina, mas a equipe do Botafogo empatou. No último lance, esse empate por 1-1 fez o Avaí aumentar o seu jejum de vitórias. Agora não sabe o que é vencer a 8 jogos na Série B. São 5 empates e 3 derrotas. Nesse período, o Leão da Ressacada é o 10º com 25 pontos. Inclusive o Avaí, no começo da competição, chegou a figurar na parte de cima da tabela, chegou a ser até vice-líder em 2 rodadas até aqui, mas agora vem numa decadência muito grande sob o comando do técnico Gilmar Dalpozo, que com relação ao time só tem um desfalque por suspensão. O zagueiro Thiago Panhussá recebeu o 3º cartão amarelo diante da equipe do Botafogo, hoje cumpre suspensão. Por outro lado, o volante William Maranhão, que cumpriu suspensão diante da equipe do Botafogo, volta hoje no time titular na vaga de Zé Ricardo. Para o Avaí, é vencer para se reabilitar e quem sabe ainda sonhar com o G4. Para a Ponte é manter o 100% de aproveitamento sobre o técnico Nelsinho Batista e quem sabe pensar em coisas maiores dentro da competição. Corsato. Tá certo então, as primeiras de Avaí, de Ponte Preta e Avaí para você ligado nos canais Futebol Interior. Daqui a pouquinho vamos ter convidado com o Wendel Coral, já também, claro, vamos ter mais participação do ouvinte aqui pelo nosso YouTube. Tem o correspondente Pedro Lino lá no palco do jogo, no estádio Moisés Lucarelli, expectativa de público para mais de 5 mil torcedores, pelo amor, hein, nação ponte pretana. Hoje tem também a estreia aí de um novo uniforme, comemorando a década de 60, década de 70, né? Ponte Preta com a sua patrocinadora, a Diadora, fazendo aí o uniforme número 3, vai estrear hoje no estádio Moisés Lucarelli, já tá nas redes sociais, o garoto propaganda foi o de cá, muito bonito, né? Você pode adquirir já essa camisa lá na loja da Macaca, que eu tô fazendo propaganda de graça, viu? Não tô ganhando nada pra fazer essa propaganda, só pra lembrar que você pode adquirir a camisa número 3, que a Ponte Preta vai estrear hoje lá na loja da Macaca, e faço isso com o maior prazer, sem querer cobrar nada da Associação Atlética Ponte Preta e com toda a liberdade que temos aqui na jornada esportiva. Depois, se a direção cobrar, eu pago esse merchan aqui, tá certo? Bom,
Bom, são 3 da tarde, 13 minutos. E ele, com um novo visual, vai transmitir o jogo pra você. Ele vem chegando. Carlos Corsato. Novo visual, Domingão. Fala, Corsato. Grande abraço, boa tarde. Fala, Marcelo. Grande abraço pra você. Boa tarde pro torcedor ligado aqui nos canais de Futebol Interior e também em FM 87,9. Bom, você já arrebentou com o meu destaque. Eu também não falei pra você qual seria o meu destaque, né? Mas eu iria justamente falar isso, que o torcedor da Ponte Preta hoje vai ver a Macaca em campo com o seu uniforme número 3, que ficou simplesmente maravilhoso. Até fiz um tweet, né, mostrando a frente da camisa, né? Mas ficou simplesmente maravilhoso e você já pode adquirir também na loja da Macaca. Um trabalho muito bem feito. O marketing da Ponte ele é sensacional e assim, não é porque é um amigo que comanda não, porque nessas horas é o seguinte, você tem que ter ainda mais propriedade para falar, né? Mas o lançamento da camisa, o mestre de cá que fez o vídeo, o mestre de cá tá lá, o mestre de cá que inclusive vestiu essa camisa, né? Foi campeão no time de 1969, tava lá ele, Nelsinho Batista, hoje nosso treinador, mas o de cá que foi aí o garoto propaganda, o nosso ídolo, né? O grande mestre de cá, enfim, a camisa realmente é muito bonita e detalhe, usando preto e branco, que é a cor da nossa querida Macaca. Bom, tirando isso, um jogo de suma importância para a Ponte Preta, né? O Botafogo venceu ontem, colocou pressão em cima da Ponte, se bem que, né? É aquilo, né? Se o Curitiba vence, passaria a Ponte. Então, o Botafogo venceu, o Curitiba ficou abaixo da Ponte Preta e a Ponte mais pressão ainda para cima da Macaca, porque apesar da derrota do Ituano e do pouco aproveitamento de pontos do Guarani, os dois times que estão na 18ª e 17ª colocação, respectivamente, né? Por exemplo, a Chape tem 19 pontos, né? Então tá é muito ponto e a Ponte só tem, entre aspas, 23. Então ela precisa fazer a vitória hoje para fazer 26 pontos e aí fazer uma pontuação tranquila para que no segundo turno mais 20, né, pontos aí a Ponte não tenha mais problema com o rebaixamento, o que a gente já vem falando aqui e não é novidade para ninguém, né, Marcelo? Nós lá na Hora da Macaca e aqui também nos canais de Futebol Interior e na Valinhos FM, que com esse time aí a Ponte é de 10º para baixo e 10º para baixo é time que briga para não cair. Mas em casa a Ponte é muito forte, né? Então esperamos que a Ponte Preta faça um bom jogo e vença esse bom time do Avaí que não tá num bom momento, mas é bom time. É isso, muito bem, o primeiro destaque do Carlos Corsato, narrador, transmite o jogo daqui a pouquinho pra você, aqui nos canais Futebol Interior. A gente vai pro intervalo, mas antes, deixa eu já registrar aqui a nossa audiência, lá no YouTube Futebol Interior, você pode também votar, né, dar o palpite lá pra quem vence o jogo, se vai dar empate também, você pode dar o seu voto. Eu vou clicar aqui em Ponte Preta, né? Por enquanto, temos 12 votos, 100% da nossa audiência, entendendo que a Macaca vence o jogo. Muito bem, já. Aí depois você dispensa a enquete lá e vem para os comentários. O GHKL tá mandando bom dia. Bom dia. Bom dia. Silvio Seico, boa transmissão, Corsatos. Bom dia. Bora para mais 3 pontos. Manto Novo vai dar sorte também. O José Maduro, boa tarde. Esse tá aqui no Brasil. Torcer para 2 coisas hoje. Vitória da Ponte e torcer para esse furacão aqui. Não tá no Brasil. Aqui na Flórida não fazer muito estragos. José Maduro, então tá bom, é isso aí. O nosso pensamento também aqui, viu? Tá na Flórida, nos Estados Unidos. Que esse furacão não passe de uma brisa. O uniforme é lindo, hein? Tá dizendo escalação. Opa, aí sim. Mas deu uma saudade de ver o mestre, época de ouro, quando ele jogava. Boa tarde, rapaziada. Estou aqui em Portugal torcendo para mais uma vitória. Nossa audiência, olha... Audiência internacional. Quem diria, hein? Vai, Coral, você pegou no microfone, Coral, passa a informação. Pegou com aí, aquela volúpia. Isso, passa a informação aí, Coral. Vamos lá, Marcelo, a escalação da Macaca é já definida, escalada pelo técnico Nelsinho Batista. Vamos ver se eu gosto, vai. Primeiro no gol, na vaga de Pedro Rocha, Luan Ribeiro, aí se confirmando o favoritismo sendo escalado. Na lateral direita, o João Gabriel vai pro banco, Igor Inocêncio é o titular. Certo. E aí a zaga, Joilson no lugar do Matheus Silva, com Sérgio Rafael, zagueiro vice-campeão carioca pelo Nova Iguaçu em 2024 contra o Flamengo, como diz Carlos Corsato. Isso. Na lateral esquerda, Gabriel Risso volta. Gosto. Então, após um bom período ausente, né, entregue ao departamento médico durante 3 partidas, é o titular. No meio-campo, o Emerson, aquele que não é o ex-Palmeiras titular,
Do lado do Castro e Elvis como capitão, e no ataque 3 jogadores: Matheus Regis, Everton Brito mantido entre os 11 e também o Gé. Daí o camisa 9 da Macaca. No banco de reservas, como já dissemos, Gabriel Novaes retorna após 45 dias. Tem os 2 reforços que vieram emprestados pela Portuguesa, o Guilherme Portuga e também o Hudson. Enfim, o banco da Ponte hoje tá mais cheio. Daqui a pouco a gente passa tudo certinho para quem nos acompanha. Mas esses são os 11 iniciais da Ponte: Luan, Igor Inocêncio, Joilson, Sérgio Rafael e Risso, Emerson, Castro e Elvis, Everton Brito, Matheus Regis e Gé. Beleza, rapidinho, Carlos, gostou da escalação? Gostei sim. O Risso é titular, era titular, né? Perdeu a posição, saiu por contusão, né? Então era titular, era óbvio que ele talvez voltaria. Mas pelo que tá jogando o Igor Inocêncio na esquerda e o João Gabriel na direita, pra mim hoje ele seria reserva. Mas, cara, dizer que o Risso na lateral esquerda vai comprometer, não comprometeu até hoje, não será agora que ele vai comprometer, né? Volta como titular. No mais, Marcelo, aquilo que a gente já havia cravado na hora da Macaca, né? O Luan no gol, né? Não teria por que colocar o William, né? O Joilson na zaga, o Emerson, número 18, é aquele ex-internacional de Limeira, que fez aquele golaço. O Emerson Santos está no banco de reservas voltando de contusão. Enfim, é o que a Ponte tem de melhor. O Everton Brito, alguns portais aí hoje cravando o Dodô no time. Eu falo, rapaz, quem é que manda, quem é que inventa essas escalações, né? Dodô não foi titular nem das últimas 3 rodadas, né? E os caras cravando Dodô no time titular. Mas é o Everton Brito mesmo. Enfim, é o time da Ponte com as alterações apenas, né? A do Gabriel Risso voltando. Acho que ele teria que voltar, né? Aí sai o Matheus Silva, entra o Joilson. Foi aquilo que a gente comentou na hora da Macaca. E o Luan no gol, né, Marcelo? Jogou na rodada, há 2 rodadas atrás. Por que não iria jogar nesse momento, né? Muito sobre bem. O Risso, só para completar, ausente desde o jogo contra o Mirassol, né, que ele fez a última partida no dia 12 de julho, 15ª rodada. Depois disso, mais 3 partidas, ficou entregue ao departamento médico. Volta hoje após lesão titular, o argentino da Macaca, Marcelo. E hoje tem bastante gente no banco, hein, Coral? Hoje ele saiu da casinha, normalmente o Nelsinho colocava 8, no máximo 9 jogadores. Hoje, fazendo aqui a contagem bem rapidamente, 12. 1, 2, 3, 4, 7, 10, 12 jogadores, isso mesmo. Caramba. E Nilson Júnior continua relacionado. Sim, hein? e o Hakim não está relacionado. Mais de um mês já fora. Cara, o cara saiu do time pra ir pra Copa América e não voltou mais, nem no banco. Ele não jogou só com o Nelson. Não jogou. Interessante, né? Ao que tudo indica, deve ir embora, né? Assim, no momento ele não é a principal opção aí, mas, cara, nesse time da Ponte Preta aí tudo pode mudar. A gente vem falando aqui, o Everton Brito, por exemplo, tá certo, ele se machucou algumas vezes, mas ele não era nem lembrado muitas vezes. Hoje ele é titular do time. Pois é, Marcelo, mas é aquilo que você falou, ele vinha de muitas contusões. Que ele é bom jogador, a gente sabe. Que uma hora ele ia arrumar o time, ele ia arrumar uma posição no time. Porque bom jogador ele é. Ele não estava jogando porque ele estava se machucando, né? Entendi. Mas ele é bom jogador. Agora, eu gostei da escalação sim. A Ponte vai com 2 volantes em casa. Time ofensivo do técnico Nelsinho Batista. Muito bem, você pode já também, você que está junto com a gente aqui nas redes sociais, no YouTube, né, Futebol Interior, pode, se quiser, se tocar no seu coração, curtir a transmissão ali, dar um joinha, não, Pix não, dá um joinha e também compartilhar. Compartilha lá. Se você não está inscrito, já temos mais de 20.600 inscritos no canal. Se inscreva também no canal Futebol Interior. Vai ser um prazer essa abertura ter você extensa, hein? Junto com a gente. Muito bem. São 3h22 e a gente tem convidados, né? Tem destaque lá do Majestoso. Tem o Arthur Eugênio. Sim. Tem muita o destaque coisa. do Majestoso não temos hoje. Não. Não, o repórter deu Caiu. atestado. O repórter deu atestado. Mas de novo? Que faz, hein? Ele trocou atestado, ele deu atestado hoje para estar em Curitiba. Entendi. Porque assim, o cachê dele é volumoso. O sarrafo é alto. O sarrafo é alto, então tem que escolher, né? Aí ele, o Corsato. Dá uma olhada nesse atestado aí, que o atestado acho que é a mesma data dele. Eu acho que é aquele. Você já viu? É aquele da cadeira lá. Marcelo, você já viu muito... Daquela época ainda, cara. Mas você já viu muito sarrafo alto por aí, Marcelo? Já, cara. Já. Sarrafo alto. Vamos lá, então. Em épocas de Olimpíadas,
3h22, vamos pro intervalo. 2 braçadas, acaba a piscina e é por causa da Olimpíada, é isso? É, isso aí. É isso. A gente vai pro intervalinho rapidinho, voltamos com muito mais pra você aqui nos canais Futebol Interior, na Valinhos FM, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19-99788-3821. No telefone 19-3242-3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio aos pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19-98989-3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol, Marcelo Corsato. Tudo bem, estamos de volta aqui nos canais Futebol Interior, são 3 da tarde, mais 26 minutos, 3h26, aqui nas redes sociais, YouTube, Futebol Interior, o Maurício Roberto está em Portugal acompanhando a gente, obrigado. Silvio Seico, ele pergunta, depois ele mesmo responde. Zé Mário tá no banco? Boa tarde, time F. Zé Mário, e nem aqui no banco, viu, o Akira Miyamoto? Um abraço pra você. Na verdade foi o Silvio que perguntou e o Akira que respondeu. O Nico, boa tarde, meus amigos, que a vitória venha novamente. E não temos Tiagão e nem Edson no banco. Vamos, nega véia. Um abraço pra você, Nico. Roberto Zapiens, que tenha boa transmissão, Corsato. Obrigado. O Silvio Seico fala, acho que em relação aos zagueiros, o Nelsinho tá ouvindo o Nenê Santana. O Gustavo Carvalho manda boa tarde, boa transmissão. Vamos compartilhar nossa transmissão, vamos dar joinha aí também. Vamos curtir a transmissão. Aproveita para mandar sua mensagem. Se você não clicou no sininho, clica lá para ter as notificações das transmissões aqui do Portal Futebol Interior. Bom, são 3 da tarde, mais 27 minutos, neste domingo, 4 de agosto de 2024. Vamos então trazer o Arthur Eugênio, uma das nossas atrações aqui do nosso pré-jogo. E o Arthur vai falar do Jorge Campos, né, que faleceu na última semana, jogou pela Ponte Preta. O Arthur vai contar um pouquinho da história deste jogador. Fala, Arthur Eugênio. Arthur Eugênio. Amigos do Futebol Interior, eu vou falar hoje de um jogador muito interessante que atuou no Bahia, no Atlético Mineiro, na Ponte Preta, no Sport Recife, no período dos anos 1970
1980. No Bahia, até hoje, ele é muito idolatrado. Na Ponte Preta, teve um período interessante, apesar de não ter sido titular da equipe pontepretana. Mas Jorge Campos, um atacante que fazia gol, um atacante que tinha uma presença diária importante nas equipes que atuou, deixou sua história marcada. Aqui no Futebol Interior, eu vou contar a história deste belo atacante, Jorge Albertino de Miranda Campos. O Jorge Campos, ele nasceu no interior da Bahia, em Itororó, longe da capital Salvador, cerca de 540 quilômetros. Nasceu no dia 21 de maio de 1954. Ora como ponta direita, ora como centroavante, Jorge Campos foi revelado pelo Bahia. Fez muito sucesso no Bahia, desde as categorias de base. Você vê uma imagem da revista Placar em 1977, já destacando Jorge Campos. Jorge Campos como ponta direita do Bahia. Olha esta foto, Jorge Campos em destaque, um timaço do Bahia, muitas vezes campeão baiano. Outra foto, o pentacampeão baiano, 1977. O centroavante, o primeiro é o Jorge Campos, agachado. O centroavante, o terceiro, é o Freitas, hoje treinador, Freitas Nascimento. O goleiro é Luiz Antônio. O terceiro em pé, o saudoso zagueiro Sapatão. Do Bahia, Jorge Campos foi negociado com o Atlético Mineiro. No Atlético Mineiro, Jorge Campos chegou com fama, chegou com prestígio, mas não correspondeu dentro de campo. E no final de 1978, Jorge Campos foi trocado com Dadá Maravilha. Dadá Maravilha estava na Ponte Preta. E Dadá Maravilha não correspondeu como se imaginava na Ponte Preta. Jornais à época destacando que Dadá não fez os gols que a torcida pontepretana tanto queria. E Jorge Campos veio para a Ponte Preta, trocado por Dario. Dario Maravilha foi para o Atlético. Jorge Campos veio para a Ponte Preta. Na Ponte Preta, jogou em 79, 80 e 81. Naquele mitológico derby Guarani e Ponte Preta, a Ponte Preta venceu por 3-2 o Guarani. Jogo que ficou marcado na falha do lateral direito Chiquinho, do goleiro Birigui do Guarani. Jorge Campos participou desta partida. Jorge Campos foi bem na Ponte Preta, apesar de nunca ter sido titular absoluto. Muitas contusões, uma contusão séria que obrigou a fazer uma cirurgia de menisco, muitas expulsões, e Jorge Campos acabou sendo emprestado em 1980 ao Sport Recife. E no esporte, ele foi campeão pernambucano. Olha Jorge Campos em uma foto jogando pelo esporte. Olha o ataque, Edu Bala, isso mesmo, o mitológico Edu do Palmeiras. Jorge Campos, Edson, que jogou no Flamengo, João Carlos e Givanildo Oliveira. Nesta foto, o goleiro é País, que fez muito sucesso jogando no América Carioca. Outra foto de Jorge Campos. Ele está justamente no meio dos agachados. Merica, que era do Flamengo, novamente Edu, Jorge Campos, Edson, o que jogou no Flamengo, Afrânio Viú, que também jogou na Ponte Preta no Guarani, falecido, saudoso Afrânio Viú, e de novo, Givanildo pela ponta esquerda. Jorge Campos voltou para a Ponte Preta em 1982, começou a atuar apenas em equipes intermediárias do Nordeste. Da Ponte Preta ele foi para o Central de Caruaru, até que o Central era um bom time, mas nada que representasse uma equipe de expressão. Esteve no Leônico da Bahia em 1984 e foi vice-campeão baiano. Olha esta foto, o terceiro agachado no meio, Jorge Campos, no time do Leônico. Do lado direito dele, Douglas. O goleiro é Ferreira, que jogou no Santos. Jorge Campos hoje mora na Bahia, mora no interior baiano, está bem de saúde, vem sendo apoiado pelo Esporte Clube Bahia, que ajuda na manutenção
deste grande jogador. Também atuou no Serrano, no CSA de Alagoas, Serrano da Bahia, e o último time de Jorge Campos foi no Itabuna, também no interior baiano, aqui no Futebol Interior, contando a história de Jorge Campos. Jorge Campos não estava bem e acabou falecendo em um sábado, no dia 27 de julho de 2024. Confira aqui, no Futebol Interior, um gol de Jorge Campos com a camisa da Ponte Preta, Campeonato Paulista, jogo contra o Santos, 1979. A narração é do lendário Osmar Santos. Todo mundo dá no gol, Clodoaldo, abriu vazio, 3 homens na marcação, bola lançada, sai o Vitor, vai ser driblado pro gol, Jorge Campos tocou, gol! Ponte Preta da Macaca! Que bonito é! Jorge Campos, o garoto! A torcida delirando, vendo a gente balançar. Rede pelo lado de dentro! Jorge Campos desempata na prorrogação no finzinho. A 12 minutos de jogo. Numa bela jogada espirrada pelo meio, ele limpou a Vitor, que demorou para sair. Cadenciou o jogo pela esquerda, empurrou para o barbante no final do jogo, selando praticamente a sorte da partida e a classificação da Ponte. Outra vez o futebol do interior se orgulha de você, Macaca. A Ponte vai conferindo um resultado positivo no futebol do Brasil. A história de Jorge Campos, contada aqui no Futebol Interior. Como eu disse, Jorge Campos nunca foi titular absoluto da Ponte Preta. Expulsões, contusão, ele teve uma contusão séria, teve que operar o menisco, numa época que a medicina esportiva não era tão avançada como é hoje. Mas em Campinas, ele deixou saudade. Se você quer que eu aborde o assunto de algum jogador, o assunto de algum confronto, fale comigo nos canais do Futebol Interior. Você sabe, se a notícia de futebol e não está no Futebol Interior, é fake news! Sempre aqui no Futebol Interior. Aí então, o Arthur Eugênio, né, falando um pouquinho do Jorge Campos, que atuou pela Ponte Preta, várias equipes do futebol brasileiro, ele que nos deixou aí e deixou a sua marca no futebol da Associação Atlética Ponte Preta, Carlos Corsato. Você segue aí com esse computador aí, né, cara? Cara, eu sou brasileiro, eu não desisto nunca. Não, cara, você não desistiu ainda. Segue a saga. Você não desistiu Sou ainda. brasileiro, não desisto nunca. Da próxima vez vou pedir pra você, traga o seu aparelho, o seu computador e conecte plug aí. Bom, é isso. Aliás, referendando aí o trabalho do Arthur Eugênio pro Jorge Campos, que nos deixou aí na semana passada, né? De sexta para sábado. Mas o Arthur, sempre esperto, preparou esse material aí para homenagear esse atacante que passou pela Ponte Preta e que agora vai deixar muita saudade, né? Mas deixou registrado aí como esse gol que você no rádio ouviu na voz, né, do maior de todos, o Osmar Santos, e você que está com a gente no YouTube pôde conferir a imagem resgatada aí da TV Cultura deste gol do Jorge Campos, classificando a Ponte para o mata-mata de Campeonato Paulista. É isso, Corsato, Jorge Campos que deixou saudade, sim senhor. Muito bem, tem mais um intervalo para pagar, certo? Sim. A gente vai para o intervalo e aí as atrações, né, os convidados dos coleguinhas, do Wendel Coral, do Carlos Corsato. Sim, os contratados pela Ponte Preta. Isso, jogadores que vieram da Portuguesa, Hudson e o Portuga. E é claro, você também mandando ver aqui nas redes sociais do Portal Futebol Interior, no nosso YouTube. Você que está na Valinhos FM, vem com a gente também, pode curtir lá no YouTube, mandar sua mensagem ou no Zap, que é o 19 98989 3526. Ponte Preta, Avaí, 4 da tarde, majestoso, a bola rola. Fechamento do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Bezona para a Associação Atlética Ponte Preta e você vai acompanhar com a gente aqui nos canais Futebol Interior. Rapidinho intervalo, a gente volta já já, canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro.
O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Tudo bem aí? Bem-vindo, bem-vinda aqui nos canais Futebol Interior. Você que está acompanhando a gente para Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil e também Concessionária Sim, aqui no FM 87,9, também no portal Futebol Interior. Agora, o Wendel Coral, vamos fazer o seguinte, trazer os seus convidados para falar com a gente nesta tarde de domingo. Para falar dos dois mais novos reforços da Ponte Preta que chegaram aí na Macaca essa semana, já foram apresentados, incluídos no boletim informativo diário BID da CBF. Falo de Hudson, volante de 23 anos de idade, e também de Guilherme Portuga, meio-campista que chega para ser o reserva imediato de Elvis. Se o Hudson tem 23, o Guilherme Portuga tem 26, já passagem por São Caetano, Oeste, Galo, Maringá. A dupla foi emprestada pela Portuguesa, pelo menos até o final da temporada. Eles já conversaram com a imprensa e explicam que chamaram a atenção da Macaca, logicamente, em um jogo-treino entre a Ponte Preta e também a Portuguesa. Confere aí. Surgiu para mim através de um jogo treino que nós fizemos aqui contra a Ponte Preta e meu empresário me ligou e também não pensei 2 vezes em estar aqui honrando a camiseta da Ponte Preta. O torcedor que não te conhece, quais são suas características de jogo, onde você gosta de jogar e seu estilo de jogo? Minha característica é um volante de muita força, bola longa, invertida, né? Bom passe e sai muito pro jogo também. Guilherme Portuga, novo meio da Ponte Preta, seja bem-vindo. Queria que você contasse como surgiu a proposta e o que te fez aceitar o desafio de jogar. Quando veio a proposta assim, eu fiquei muito feliz, eu sei da grandeza da Ponte Preta, de jogar uma Série B também, uma oportunidade única na minha vida, então não pensei 2 vezes. O torcedor que não te conhece, quais são as suas características, a posição que você gosta de jogar, qual é o seu estilo de jogo? Eu sou um meio campo ali, meio ofensivo, mas também jogo um pouco de 8 ali. E minha característica é um bom passe, um bom drible e uma finalização boa também. Tá aí, portanto, o Hudson de 23 anos, Guilherme Portuga de 26, já à disposição do técnico Nelsinho Batista a ver
serão acionados pela treinadora da Macaca ao longo da partida, viu, Marcelo? Eu tô com expectativa nesse Guilherme Portuga, viu, cara? Ele tava fazendo bom campeonato. É Copa Paulista, eu sei. Mas, por exemplo, um meio-campo que em 6 jogos faz 4 gols... Sim. Chama atenção. Chama atenção. Ele já havia chamado a atenção no treino da Ponte Preta contra a Portuguesa. E um detalhe, né? Que me chamou também a atenção. O técnico não era o Nelson Batista, não, tá? Era o Brigatti. Era o Brigatti, o treinador. E a gente falava, né, Carlos, na Hora da Macaca, toda segunda-feira, 8h30 da noite, e você falava, né, você subiu até o tom um pouquinho, não, volante não, pelo amor de Deus. Eu não quero volante, mas que eu não... Subiu o tom e a Ponte contratou o Hudson e o Guilherme Portuga acabou de falar na sonora. O quê? Significa não precisar também, ele joga de segundo volante. Não é segundo volante, ele falou 8. Se precisar, 8 é segundo volante. Não, é meio campo, você tá querendo, ele é ser meio campo, ele subiu não é volante. Ele nunca foi segundo volante na vida dele, ele nunca foi. Ele é meia atacante, mas ele é um meia de organização de jogada. Sei. Para chegar ao lado do Thomas Luciano, então são 3 reforços até o momento para a Ponte Preta. O Thomas, lateral direito, o Hudson, volante e o Guilherme Portuga, meio campista. E a Ponte que colocou no bid, né, o André e o Atamoto. Voltaram de empréstimo. E o Dudu Atamoto que voltaram. O Dudu Atamoto, o André é da Ponte, vai continuar por aí, né? Mas o Dudu Atamoto, aguardem, se não receber proposta, por que não ser inscrito? Não, eu entendo a Ponte Preta até com o Hudson e com o Portuga, mas, por exemplo, o André, ele tava jogando uma Série D, né? Ele tava jogando uma Série D pelo Santo André e era titular do Santo André. Então, sei lá, eu acho que se a gente fosse analisar, é jogador da Ponte, tava jogando uma Série D, então, pra mim, teria que estar na frente, por exemplo, do Hudson. Marcelo, ainda sobre as posições, eu tava até fazendo um levantamento bem mas rápido é jogador aqui. contratado, né? Não dá pra você falar... É diferente. É diferente. E não dá base, você viu o João Gabriel aí? O que teve que fazer pra jogar? Segue, Coral, ele depender de suspensão, de lesão, enfim. Fiz um levantamento rápido aqui sobre os 12 jogadores hoje que estão no banco de reservas, as posições. Nós temos um goleiro, que é o William. Nós temos 2 laterais direito, que são o João Gabriel e também o Thomas Luciano. Um zagueiro, que é o Nilson Júnior. Não temos lateral esquerdo no banco, mas tem o Igor Inocêncio, que é titular, pode fazer aquela função também. Volante nós temos 1, 2, 3, que são o Dudu Vieira, Emerson Santos e o Hudson. Depois o meia nós temos apenas um, que é o Guilherme Portuga. E aí temos então 1, 2, 3, 4 atacantes. O Dodô, Iago Dias, Renato e também o Gabriel Novaes. Então dos 12 ali, 1/3 pelo menos é composto por atacantes. 4 atacantes, 1 meia, 3 volantes, 1 zagueiro, 2 laterais e 1 goleiro. Tá certo, então. 19ª rodada da Série B, Campeonato Brasileiro. Começou na sexta, Brusque e América empataram 0-0. O Santos empatou na sexta também com o Sport pelo placar de 1-1. O Botafogo ontem venceu o Coritiba por 2-0, 2 gols na seguidinha. E a gente falava também na Hora da Macaca, toda segunda-feira, 8h30 da noite. E o Carlos me perguntava sobre o Coritiba. Eu falei, o Coritiba com o futebol que tá jogando, mesmo com a apresentação do Jorginho, vai lutar para não cair. Perdeu pro Botafogo. Então, um jogo de 6 pontos aí. Coritiba é uma decepção, pelo menos para muitos nessa Série B. O Amazonas bateu o Ituano pelo placar de 1-0, jogando também ontem. Hoje, além de Ponte Preta e Avaí, 4 da tarde, teremos 18h30 no Jorge Ismael de Biasi. O Novo Horizontino pegando o Goiás. No Germano Krieger, o Operário contratou Bosquilha. Vai jogar no Operário. Nossa senhora, Bosquilha. Isso, jogador que passou pelo Monaco da França, né? Estava jogando na 2ª divisão do futebol húngaro. Mas tem passagens, por exemplo, pelo próprio Curitiba, pelo Internacional de Porto Alegre, enfim. Ele é da base do Corinthians, né? Não, de São Paulo, né? São Paulo, base do São Paulo. Mas é um jogador que tinha uma certa expectativa, mas é daqueles jogadores que também se machucam muito, né? Por exemplo, ele foi contratado pelo Inter, acho que ele jogou 2, 3 jogos, se machucou. Foi contratado pelo Coritiba, jogou acho que uns 5, 6 jogos, se machucou também. Então se machuca muito o Bosquilha, mas foi anunciado pelo Operário. Teremos amanhã, 18h30, a Chape pegando o Mirassol. Amanhã também, 9 da noite, Vila Nova pega o Paysandu. E amanhã também, transmissão aqui dos canais de Futebol Interior. A transmissão começa às 8 da noite, o jogo às 9. Tem Ceará e Guarani. O artilheiro do campeonato é o Anselmo Ramon. Interminável Anselmo Ramon, com 8 gols. Ceará e Guarani na terça, né? Ceará e Guarani na terça, isso. Classificação, de momento,
O Santos é o líder 34, o Novo Horizontino é o segundo colocado com 30. O Santos vai terminar o turno na liderança, tá? O que era esperado, né? Mesmo que o Sport vença os seus 2 jogos, o Sport tá 6 pontos, 29, 32. O Sport pode chegar a 35. O número de vitórias, acho que ele passa se ele vencer os 2. Então, mas isso aí só vai acontecer lá pro meio da segunda. Mas não dá pra cravar o Santos ainda como campeão do turno, né? Porque tem o Sport que pode chegar a 35. Vamos lá, então. Você tá me interrompendo hoje. Mas tem que dar informação, né? Você tá muito intrometido. Mas tem que hoje. dar informação, porque na verdade o primeiro turno terminou, mas não terminou. Vai ter jogo por fazer. Não, o primeiro turno não terminou ainda. Vai terminar só na terça, teoricamente. Não vai terminar na terça, porque o Sport tem 17 jogos só. Isso, e outras equipes ainda com jogos a menos. Por exemplo, o próprio Operário, o próprio Goiás, o próprio CRB. Bom, vamos lá então. Espero que você não me interrompa mais, viu, Carlos? Mas é informação, pô. Intrometido. O Santos 34, líder. Novo Horizontino, segundo 30. América. Nelsinho. Então, o Nelsinho pode me interromper. Fala, professor. Uma certa coerência, né? São jogadores, são considerados titular, mas nós analisamos bem durante a semana e procuramos escalar, sim, a melhor equipe, né? Eu acho que os melhores jogadores que estão no ritmo de jogo, né? Mas a gente tem opções boas também para durante 90 minutos. Tá isso, o técnico Nelsinho Batista falando, tanto do time titular quanto das opções também no banco de reservas ao longo da partida. Marcelo, agora vai sem interrupções, hein, Corsato? Satisfeito, Nelsinho Batista, com os jogadores no banco de reservas. E a TV, nesse momento, dá uma panorama ali da arquibancada, daquele modelo, né? Muita gente para chegar bem em cima da hora, mas eu vejo muitos torcedores já usando a camisa que vai estrear hoje, né? Já usando a camisa Herança, que estreia hoje. Aquela não é, né? Aquela foi em comemoração a 110 anos, aquela que você viu ali. Não, né? mas, cara, não olhei só igual que outros torcedores tem lá. Tá. Você olha que tem já bastante gente usando a camisa. Tem uma parecida, mas a faixa você vai ver que ela é um pouco diferente. Não. Que é aquela de comemoração. Por exemplo, eu tô com uma camisa aqui que é da década de retrô. 80, 90. É retrô a minha camisa. Só que assim... Eu tô com a anterior. Os torcedores, o importante é estarem lá com a camisa da Ponte, né? Mas eu já vi ali no meio da torcida vários torcedores com a nova camisa da Ponte, 290 mangos. Pra quem não é TC10, quem é TC10 tem 10% de desconto, né? Pra comprar na loja da Macaca essa camisa Herança, a camisa que a Ponte Preta vai jogar hoje. Espero que dê sorte esse uniforme. Mas antes até da ficha técnica do jogo, então Santos líder 34, Novo Horizontino segundo 30, América terceiro 30, e o Sport é o quarto com 29. Bom, vamos lá, o Avaí já liderou o campeonato, mas nesse momento é o décimo com 25 pontos, tá? A Macaca, 13ª colocada, 23 pontos. 23 pontos. Se a Ponte vence hoje, ela vai a 26. Ela vai encostar ali no Ceará, no Operário. O Ceará é o 7º, o Operário é o 8º. Claro, eu sei, tem muitos jogos ainda para terminar a rodada. São 3h mais 51 minutos. Quero, claro, a sua participação. E agora, para concessionária Sim, Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil, a gente escala as equipes aqui no Futebol Interior. Ficha técnica do E a Ponte Preta já termina e escalada pelo técnico Nelsinho Batista para a 19ª e última rodada do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. A Macaca escalada com o goleiro Luan Ribeiro, número 30. Na lateral direita, o número 2 é Igor Inocêncio. A dupla de zaga, 13, Joilson, e número 6 é Sérgio Rafael. Fechando o sistema defensivo da Macaca, na lateral esquerda é o 33, o argentino Gabriel Risso. No meio-campo, 18, Emerson, 15, Castro e 10, o capitão da equipe, Elvis. No ataque, 29, Everton Brito, 77, Matheus Regis. E o número 9, a principal esperança de gols da Alvinegra, é o atacante Gé, repeteco da Ponte Preta do técnico Nelsinho Batista. Luan Ribeiro, Igor Inocêncio, Joilson, Sérgio Rafael e Gabriel Risso, Emerson, Castro e Elvis, Everton Brito, Matheus Regis e Gé. No banco, à disposição de toda a comissão técnica, tem o goleiro William, tem o volante Dudu Vieira,
tem o atacante Dodô, volante Everson Santos, atacantes Iago Dias, Renato e Gabriel Novaes, lateral direito João Gabriel e também o Thomas Luciano, o zagueiro Nilson Júnior, o outro volante Hudson e também o meia Guilherme Portuga. Como eu falei agora há pouco, a Ponte 13ª colocada, são 23 pontos em 18 jogos. 6 vitórias, 5 empates, 7 derrotas. Marcou 22, sofreu 23, saldo negativo de 1, 42% de aproveitamento. A Macaca abre o segundo turno da competição, jogando domingo que vem, 11 de agosto, aniversário da Ponte Preta, Dia dos Pais, em Curitiba, contra o Coritiba, 4 da tarde, no Couto Pereira. Futebol Interior. E do outro lado tem o Avaí, que não vence há 8 rodadas. São 5 empates e 3 derrotas. O time de Santa Catarina, comandado pelo técnico Gilmar Dalpozo, vem a campo com o goleiro 31 César Augusto. Na lateral direita, o número 63 é Marcos Vinícius. A dupla de zaga, número 4, Roberto, e 14, Gustavo Vilar. Fechando o sistema defensivo do Leão, na lateral esquerda, Mário Sérgio ao 33. No meio-campo, 21, Pedro Castro, 77, Zé Ricardo, 80, Gabriel Barros e o número 11, Maurício Garcês. No ataque, 8, Giovani e o 9, o experiente, o capitão é Wagner Love. Repeteco do Avaí do técnico Gilmar Dalpozo, César Augusto, Marcos Vinícius, Roberto, Gustavo Vilar e Mário Sérgio. Pedro Castro, Zé Ricardo, Gabriel Barros e Maurício Garcês, Giovani, Wagner Love. No banco do Leão tem à disposição o goleiro Igor Bom, tem Alan Costa, Gustavo Tales, Natanael, Ronaldo Henrique, William Maranhão, João Paulo, Cassiano, Gaspar, Jean Lucas e também o William Potker. O time havaiano, 10º colocado na competição, 25 pontos, 18 jogos, 6 vitórias, 7 empates, 5 derrotas, marcou 15, sofreu 14, marca poucos gols, mas sofre poucos também, né? Tem um saldo positivo de 1 gol, 46% de aproveitamento. O Avaí joga a abertura do turno sexta-feira, dia 9 de agosto, 7h15 da noite, na Ressacada, contra o Operário. Arbitragem. A arbitragem responsável para apitar Ponte Preta e Avaí vem lá do Distrito Federal. Será Sávio Pereira Sampaio. Os dois auxiliares também do Distrito Federal. Número 1 é José Reinaldo Nascimento Júnior e o auxiliar número 2 é Daniel Henrique da Silva Andrade. E no VAR, Elmo Alves Rezende Cunha de Goiânia. Ficha técnica do jogo. Muito bem, nesse momento, a execução do hino nacional brasileiro. Eu vejo que a torcida da Ponte Preta vem chegando, ali nas arquibancadas o movimento é bom, a torcida vai fazendo a festa. Nesse momento já é terminada a execução do hino nacional brasileiro, os capitães já se posicionando ali para o TOS. Wagner Love, experiente Wagner Love, é o capitão havaiano, e o Elvis é o capitão da Associação Atlética Ponte Preta. Ó, lembrando que aqui no Placar ao Vivo também vou estar acompanhando os jogos da Série A, hein? O Corinthians pega o Juventude, o Fluminense pega o Bahia, teremos também o Atlético Paranaense pegando o Grêmio. Jogos, né, que começam às 4 da tarde e eu vou estar acompanhando aqui no Placar ao Vivo do Portal Futebol Interior. Série A ontem, o Vitória venceu o Cuiabá por 1-0, o Vasco empatou com o Red Bull Bragantino 2-2, o Atlético Goianiense, para desespero do presidente lá, perdeu para o Botafogo 4-1, o Criciúma, venceu o Atlético Mineiro por 2-1, e o São Paulo venceu o até então líder Flamengo pelo placar de 1-0. Ainda hoje vamos ter Internacional e Palmeiras, 5 da tarde, no Beira-Rio. E amanhã, fechando a rodada, o Cruzeiro pegando a equipe do Fortaleza. Lembrando que você pode baixar o aplicativo Placar ao Vivo, Futebol Interior, na sua lojinha virtual. Procura lá, Placar ao Vivo. Se você tem, de repente, tá com algum probleminha, você exclui, tá, o aplicativo e baixa novamente. Já vem com todas as atualizações. Muito bem, vamos então, 3 minutinhos para as 4 horas da tarde, aqui na Valinhos FM, para concessionária Sim, Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil. Eu sou Marcelo Corsato, Wendel Coral, Carlos Corsato, Felipe Marques, na transmissão de Ponte Preta e Avaí, nesse
domingo maravilhoso na cidade de Campinas. Eu vou passar o comando da jornada esportiva para ele e é claro, você continua mandando a sua mensagem pra gente no YouTube. Se inscreva no canal Futebol Interior. Ele vem aí para transmitir o jogo. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, a bola vai rolar daqui a pouquinho, jogo marcado para as 4 da tarde. Havia um tempão que a Macaca não jogava nesse horário, hein? Horário clássico pro futebol, 4 da tarde no domingo. Ponte Preta e Avaí, Avaí e Ponte. São 18 jogos entre as equipes até aqui. E não precisa nem marcar, né? Porque o equilíbrio é monstro. 6 vitórias para cada lado e 6 empates. 6-6-12 mais 6-18. Macaca marcou 19 gols, sofreu 17. Portanto, no saldo de gols, a vantagem da Ponte Preta nesse confronto contra a equipe do Avaí. As equipes já se enfrentaram por 2 torneios diferentes. São 4 jogos pela Série A do Campeonato Brasileiro e 14 jogos pela Série EB do Campeonato Brasileiro. O Coral estava falando que fez aí uma pesquisa, né, dos jogadores do banco de reserva. Enquanto o Coral fazia a sua pesquisa, eu fazia a minha aqui. A Ponte Preta, nesse momento, é a 13ª colocada da competição. Se o torcedor da Ponte pegar todos os times que estão abaixo dela, a Ponte não ganhou de ninguém. A Ponte não ganhou de nenhum desses times. Foram 4 empates e 3 derrotas para os times que estão aí abaixo da Associação Atlética Ponte Preta na competição. O que é bom dizer? Que a Ponte venceu os que estão acima. E o que eu quero dizer com isso? Hoje o Avaí está acima na classificação da Ponte Preta. Do lado esquerdo da sua tela, a escalação da Ponte. Do lado direito, a escalação do Avaí. A escalação da Ponte está ao lado do Marcelo. A escalação do Avaí ao meu lado. Você tem todas as informações, escanteio, amarelo e vermelho. Daqui a pouco o Wendel Coral vai dar a odd do jogo para você, torcedora, ligado aqui nos canais Futebol Interior. Posse de bola no primeiro tempo do time da Ponte. Gé, Macaca estreando o uniforme de número 3. Posse de bola do time da Ponte, defendendo o gol da linha do trem. Macaca defendendo o gol da linha do trem, atacando pro gol do portão de entrada, do maior placar eletrônico do interior de São Paulo. 14-4. Ponte com seu uniforme número 3. Portanto, calção preto, meias brancas. Apita o árbitro. Tem bola rolando no Majestoso. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Vem comigo, torcedor, para você que vê a imagem do jogo. A Ponte Preta atacando para o seu lado esquerdo, defendendo o seu lado direito. Lateral já para a equipe, o Sérgio Rafael, jogador da Ponte Preta, já errou o primeiro passe. Foi tocar a bola aqui para o Igor Inocêncio, tocou errado. Sérgio Rafael, vice-campeão carioca com o Nova Iguaçu na final com o Flamengo. Mas a Ponte já recupera essa bola aí. Ô Coral, comecinho de jogo aí, você tava falando das odds da partida, né? Tem odds do jogo aí, fala algumas odds da partida pra quem gosta de apostar, Coral. Vamos lá, Corsato, pra Ponte Preta vencer, aliás, a casa de aposta tratando a Macaca como favorita pro confronto de hoje, paga 2,37 a cada R$1. O empate paga 3 e para um triunfo do Avaí como visitante pagando 3,25 a situação de momento, então com ligeiro favoritismo para a Macaca na partida de hoje. E vem Ponte, bola aqui pelo setor de ponta direita, vem trabalhando, bola para Everton Brito, vai para a linha de fundo, vai para fazer o cruzamento, pega nas costas do jogador da equipe do Avaí, vai embora na linha de fundo, escanteio para Ponte fazer a cobrança, o Matheus Regis estava por lá, escanteio para Macaca, primeiro do jogo, lado direito do campo, o Coral. Pois é, Corsato, lá pela direita e com o Matheus Regis, na tentativa do cruzamento, afasta o lateral esquerdo do Mário Sérgio, o escanteio foi marcado. Lá pra ponta direita vai o Elvis fazer a cobrança e tem lá na área Sérgio Rafael, Joilson, Gé, quem sabe agora logo no comecinho, o Corsato. Vem Elvis pra cobrança do escanteio pra Ponte, levantou, tocou na boca do gol, toque de cabeça, a bola passa, vai embora. Gé, meteu a testa na bola, foi embora, linha de fundo, tirou de volta para a equipe do Avaí fazer a cobrança. Coral. Foi um dos jogadores que elenquei, né? Como um dos maiores desse elenco da Macaca. Tem o Gé, tem os 2 zagueiros, o Emerson também, o volante é bastante alto, enfim.
Essa o centroavante subiu mais que a zaga adversário, mas testou sem muita direção. Tiro de meta já cobrado. Comecinho de jogo no Majestoso. 0 para Ponte, 0 também pro Avaí. Deixa eu dar uma chegadinha aqui no YouTube. Silvio Seico, Gustavo Carvalho, Severino Francisco, Toca do Matuto, DJ Digo. Aumenta o som aí, DJ Fábio Almeida, Transportes Dangar. Paulo César Mattioli, João Batista de Paulo, Marcos João Carvalho, o Fabião Bruno. Ô Fábio, eu sei que você tá tenso, cara. Eu sei que você tá tenso. Não deve ser fácil, né? Não deve ser fácil. Mas é isso, cara. Você tem que se divertir mesmo. Porque o futebol é pra isso, né? É pra alegria. O seu time dá alegria pra nós e o nosso dá alegria pra você, né, Fabião? Obrigado pela audiência. Obrigado por estar conosco, viu, Fábio? Obrigado mesmo. Fica sempre com a gente aí, tá? O Aparecido Alves também tá ligado. Valeu. Quem mais aqui? A Vivi Vicente. Oi, Vivi, seja bem-vinda, minha querida. Obrigado pela audiência. Você participa, manda mensagem pra gente. Vai lá no YouTube, Futebol no Interior. Por enquanto, 44 votos só na nossa enquete. Quero mais votos. 86% pra Macaca, 5% pro empate, 9% pro Leão da Ilha ou Avaí, jogando todo de branco, com camisa e calção branco, meias azuis. O time do Avaí vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, trabalha a bola com o Gé. O Gé fez o passe pelo meio, procurava ali o Everton Brito, chega a zaga da equipe do Avaí para tirar. Toca a bola aqui na ponta direita, Marcos Vinícius, ele dá um bico nessa bola para tirar dali. A bola voltou ali pro camisa número 80, que é o Gabriel Barros. Gabriel Barros, que tem 22 anos, estava no Atlético de Goiás. Bola aqui para Ponte, na ponta direita, bola pro Igor Inocêncio, vem o Inocêncio, fez a finta, virou, trabalhou um pouco mais atrás, ele abre o jogo, trabalhando bola aqui na ponta direita, bola pro Everson, já informação do canal, quase 4 minutos passados desse primeiro tempo, tá 0-0 Ponte e também a equipe do Avaí. Pegaram ali o jogador da Ponte, hein, o Matheus Edges, que tava por ali, o árbitro não deu falta, não mandou seguir, bola tá com o goleirão da Ponte, Luan, todo de vermelho pra ficar com ela, vai Coral. Pela primeira vez, o Everton Brito engatando 2 jogos consecutivos como titular, né? Foi titular também no jogo passado contra a equipe do Sport e agora se mantendo entre os 11 também para a partida de hoje contra o Avaí, Corsato. Legal, esse é o Wendel Coral trazendo todas as informações para você de Ponte Preta e também do time do Avaí. Luan, voltando ao time da Ponte, fazendo 2 jogos nessa Série B do Campeonato Brasileiro, já é o segundo dele, ele que não toma gols há 3 partidas, né? Pode engatar mais uma aí. Bola aqui pro campo de ataque, era pro Gé. Chega ali o goleirão César Augusto, da equipe do Avaí. 1,91m, 81 quilos, 18 jogos. Ele que estava no Mirassol na temporada passada. Bola voltou aqui pro campo de ataque, pro Elvis, ficou pedindo falta. O árbitro não deu. A bola voltou aqui pra equipe do Avaí. Bola aqui na ponta direita pro Maurício. Maurício tem o Wagner Love pedindo lá na ponta. Já passou pro Mário Sérgio. Perna direita, vai queimada ali, uma bomba pra fora. Pega na trave, não sei não se o Luan não defendeu, hein? Não meteu o bração nela. Ela foi embora, a linha de fundo, que perigo, Coral. Ele até pediu um escanteio, mas tá marcado o tiro de meta, né? O Luan Ribeiro foi nela, não encostou, a bola bate na trave. Boa finalização da equipe do Avaí, já respondendo ao ataque da Macaca na primeira oportunidade. Segue tudo igual no Majestoso, 0-0. Você segue participando, mandando mensagem pra gente, canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai participando com a gente, vai mandando mensagem aqui no nosso YouTube, no YouTube dos canais Futebol Interior, deixa lá sua mensagem pra gente, tá bom? Tô esperando você. Carlos. No WhatsApp 989-89-3526. Chamou, falou, Corsato. No futebol brasileiro, né? Aliás, no Brasil eu acho que a única lei que funciona realmente é a lei do ex, é claro que eu tô brincando, né? Mas a Ponte Preta, por exemplo, tem o Igor Inocêncio que já atuou pelo Avaí, né? E tem alguns jogadores que estão no banco de reservas do Avaí que já jogaram pela Ponte Preta. O Potker é o que mais salta aos olhos, né? E se eu não estou enganado, o Natanael também jogou pela Ponte Preta. E o João Paulo, né? O João Paulo... O Natanael não jogou na Ponte, não, mas o João Paulo jogou na Ponte. O João Paulo é o meia, né? Isso. Jogou na Ponte. E tem o Giovani aí, esse Giovani que tá aí. Jogou na Ponte em 2013, tem 12 jogos. E vem o time do Avaí, bola aqui pro campo de ataque, o Luan demorou pra sair, hein? Vai fazer o gol, o Avaí bateu pro gol pra fora! A bola passa, vai embora! O Maurício Garcês, zagueirão da Ponte, ficou caído ali, o Igor Inocêncio. O Luan demorou pra sair, mas parece que deu certo, porque quando ele saiu...
atrapalhou o jogador da equipe do Avaí, ele tocou, não pegou no goleiro da Ponte não, foi o Garcês de novo, quase que o Avaí chega lá, falha do Igor Inocente lá pela direita, que do nada escorregou no lance, hein, Coral? Se destacando já em 2 oportunidades, com um pouco mais de 7 minutos na partida, número 11 do Avaí, o Maurício Garcês. Essa, ele estava livre, leve e solto, talvez uma chance até mais clara do que a primeira oportunidade há pouco. Saiu ali cara a cara com o goleiro, o Luan Ribeiro falhou, demorou para sair. Sorte do Macaca, que a finalização foi para fora, mas passou perto. O Avaí chegando com mais perigo, segue 0-0. O Marcelo falando aí da lei do ex, né? Então em campo o Giovani, que jogou em 2013, tem base no Corinthians. Esse Giovani aí, quando ele veio para a Ponte, inclusive ele era jogador do Corinthians, tem 12 partidas pela equipe da Macaca, não tem nenhum gol, nenhuma assistência, quer dizer, ninguém lembra dele. Confesso que eu não lembrava. E o uniforme da Ponte, para quem não tá tendo a imagem, né, é muito parecido com o uniforme do Atlético Mineiro, só que com as listras menores, né? E com o do Botafogo da Paraíba também, é bem parecido com o Botafogo da Paraíba, esse uniforme da Ponte Preta, essa camisa que ficou linda. É uma camisa relembrando as décadas de 60 e 70. É falta pra Ponte. Vem o Elvis para fazer a cobrança da falta. 8 minutos passados deste primeiro tempo, tá 0-0. Quase que o Garcês foi pra rede, hein? Quase. Vem o Elvis, trabalhou, tocou a bola ali pro Gé. Gé, numa finta de corpo, tirou 2. Bola voltou no meio pro Elvis. Elvis toca na ponta. A bola volta de novo pra Macaca, pro Gé, na ponta esquerda. Passou pelo primeiro, passou pelo segundo, voltou, trabalhou pro Elvis. Tem muita gente marcando ele, hein? 2 na marcação. Fez o passe pro patrão. Vem cruzamento nas costas do Marcos Vinícius, que estava por ali, a bola acaba saindo para lateral, é lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança, lateral cobrado para a equipe da Macaca, vem trabalhando bola aqui pelo meio, a bola volta para o Elvis, Elvis trabalha essa bola aqui um pouco mais atrás, volta a bola aqui para o Emerson para Sérgio Rafael já toca essa bola para Joilson, perna direito o Joilson, faz o passe, procurava ali o jogador da equipe da Ponte, mas o árbitro está parando para marcar a falta. Para marcar a falta, é falta para a equipe do Avaí fazer a cobrança no campo de defesa. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Carlos. Oi. Tem gol, bola rolando já para 3 jogos da Série A, Fluminense, Bahia, Corinthians e Juventude, e também o Atlético Paranaense pegando o Grêmio. E é gol lá na Neoquímica Arena. É gol do Juventude, Alan Ruschel. Agora Corinthians 0, Juventude 1. Para você ligado aqui nos canais Seu Futebol no Interior, vai participando com a gente, vai deixando aqui a sua mensagem, pode participar lá pelo YouTube, fique à vontade, tá bom? Pode participar também aqui pelo nosso WhatsApp, fique à vontade também para participar, para deixar a sua mensagem, 989-89-35-26. Linda camisa, vai ser o presente do meu pai, tá dizendo aqui Vivi Vicente. Vem o time do Avaí, bola com o Wagner Love, 40 anos, o Wagner Love chega, a zaga da Ponte tira, volta para Luan, perna esquerda, ele bate na bola, procurava ali o Gé, não tinha ninguém, a bola volta. O Avaí tem mais a bola, mas a Ponte tem. E o Elvis, já deu pra perceber ali que o Gilmar Dalpozo meteu 2 em cima do Elvis. Ali vai ser vida dura pro Elvis hoje. Vem o Gabriel Risso, voltando ao time da Ponte depois de 4 rodadas. Fez o passe no meio, chegou a zaga da equipe da Ponte para tirar. O Risso tirou errado. Bola voltou pra equipe do Avaí. Vai queimar dali, bateu pro gol. Foi o Giovani que bateu. Bate pro gol, ela passa, vai embora, linha de fundo, tiro de volta para Macaca. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, hora de girar para você, tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo, aproveite porque o tempo passa. E como passa? Quase 11 passados do primeiro tempo no regressivo. 34 para terminar o primeiro tempo de jogo no Giro do Giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você. Série B, Campeonato Brasileiro. Majestoso. Ponte e Avaí empatam 0-0. Placar ao vivo, futebol interior. Vai, Marcelo. Série A, Campeonato Brasileiro, 21ª rodada, bola rolando, Fluminense e Bahia, Atlético Paranaense e Grêmio 0-0. E na Neoquímica Arena, o Juventude vence o Corinthians por 1-0. Valinhos FM 87.9. Eu espero que a alegria te convença, que a tristeza não compensa. Vem comigo, torcedor. Vai mandando mensagem no YouTube. O João Limírio, né? Tá lá no Mato Grosso, ligado com a gente. Bola aqui na ponta direita, vem para Roberto. Na ponta, sai da ponta, vem pro meio na marcação. Pra cima dele, chegou o Sérgio Rafael. De novo, 1, 2, 3 vezes. Bola voltou pro Zé Ricardo. Esse jogador da Portuguesa no Campeonato Paulista. Ex-América. Fez o passe lá pro Garcês. Muito forte.
Ela vai sair lá pra lateral, mas lateral pra equipe da Macaca fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária sim mais próxima de você. Bola pra ponte aqui no campo de defesa. O Emerson toca a bola pro Luan. A bola tá com o Luan, vou dar moral pro Luan e vou chamar você, Marcelo. Dá tempo de pegar no microfone, você tá com o celular na mão, né? Então vou enrolar aqui até você pronto. Pegou o microfone. Quero que você fale do jogo aí, que afinal de contas você é meu comentarista hoje. Que fase? 12h30, 0-0. A Ponte Preta tem a bola, mas as jogadas mais perigosas são do time havaiano. E naquele lance lá, o Luan demorou um pouquinho pra sair, quase o Avaí vai pra rede. O Avaí é melhor, mas a Ponte tem mais a bola, viu, Carlos? Vem Ponte, bola com o Gé, fez o passe no meio, procurava ali o Emerson melhor pra zaga, chega tirando, a bola voltou pro time do Avaí, é nas costas aqui do Joilson, era, né? Mas aí ficou pra ele, pega, sai jogando pra equipe da Macaca, 13 minutos passados do primeiro tempo, toda segunda, 8h30 da noite, tem Hora da Macaca no YouTube. Hora da Macaca, Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Participa aí, deixa a sua mensagem pra gente. Deixa eu ligar aqui o Zap da firma, né? Pra pegar aqui as suas mensagens, tá bom? 989-89-35-26. Vem Elvis, trouxe a bola na ponta direita. É pro Matheus Edis, perna esquerda, vai quem mandar e bateu pro gol. Pegou o goleiro César Augusto, foi o Igor Inocêncio que tava por ali, hein? Trouxe a bola pra perna esquerda e bateu pro gol, pegou o goleiro do Avaí, Coral. Pois é, Corsato optou pela finalização com a perna não tão boa, né? Com a perna esquerda, mas foi bem. Em direção ao alvo, César Augusto centralizado fez a defesa. Segue 0-0 ao passo que a Macaca vai tentando melhorar na partida. Trabalha a bola aqui o time do Avaí. Vem Roberto trabalhando bola. O Gustavo Vilar tá um pouco mais atrás. Ele já virou essa bola aqui na ponta direita. É uma sombra que tá atrapalhando um pouco o narrador, viu? Bola voltou pro meio, voltou pra ponte. Bola pro Rício. Rício pega essa bola, troca a bola lá pro Elvis na ponta esquerda. O passe vem pra ele. É pro Igor Inocêncio. Calibrou, trouxe a bola pra perna direita. Cruzamento pro Elvis. De cabeça pega o goleiro. Ele fez todo o movimento correto, né? Cabeceou pro chão, mas aí ela ganhou altura, mas não ganhou força, ficou fácil pro goleirão que fez a defesa, viu, Coral? Na jogada bem trabalhada da Macaca, lá pela ponta direita, novamente com o Igor Inocêncio. O cruzamento na segunda trave, mas o Elvis até cabeceou como manda o figurino, de cima para baixo, porém pega mal na bola. Defesa tranquila do goleiro César Augusto, segue 0-0. Carlos, ó, presença boa do torcedor da Ponte Preta. Hoje vamos ter mais de 5 mil torcedores. Acredito que entre 6.300, por aí o público total, e a gente olha na imagem, vem chegando o torcedor ainda ali para a arquibancada. Então vamos ter mais de 6 mil torcedores hoje para acompanhar esse jogo, o último da Ponte no primeiro turno da Série B. Esse árbitro Sávio Pereira Sampaio, ele tem 39 anos, é assistente administrativo e ele é irmão daquele conhecido árbitro também, o Wilton Pereira Sampaio. Rapaz, que coisa, né? Você vê, né? Tem irmãos narradores, né? Nadadores, atores e árbitros também. Porque e tem sempre um irmão melhor que o outro. Você é melhor do que eu e ele é melhor do que o irmão dele. Discordo. Não acho isso não. Nem aqui e nem lá. Eu acho ele melhor do que o irmão dele. Bola aqui pra ponta direita, trabalha a bola. O time, inclusive ele apitou esses dias jogo lá na Arábia Saudita. Rapaz, pensa o quê? É o Brasil exportando árbitro e vocês ficam falando que os árbitros do Brasil não sabem nada. Os caras estão ganhando em petrodólar. Não é fácil, não. Você ganha em petrodólar também? Nunca, não sei nem o que é isso. Se mandar uma nota dessa aí, eu vou achar que é de brincadeira. Bola para Gustavo Vilar, toca a bola para Marcos Vinícius. Ele volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Bom, já achei aqui. É o Roberto que tá com o número 4. Ele tá de zagueiro. E aí o número 63, o Marcos Vinícius, que é o lateral, né? Isso. Então, beleza. O Marcos Vinícius é o lateral, o Roberto é o zagueiro. E o Vilar, o outro zagueiro, com o Mário Sérgio na lateral esquerda. Isso, deixa eu arrumar aqui, né? No meu campinho aqui. Bola para a equipe do Avaí, bola para o Marcos Vinícius, vem o camisa número 63, passou ali por cima do jogador da equipe da Ponte, o camisa número 29, o Everton Brito ficou caído, o árbitro mandou seguir, a bola voltou aqui na ponta direita, bola para Zé Ricardo, normalmente ele joga com uma tiarinha, né? Fez o passe na ponta esquerda, bola lá para o Mário Sérgio, cruzamento, levantamento na boca do gol, fez ali a finta, a zaga da equipe da Ponte com o Rício.
Aí chegou para tirar ali o Everton Brito e completa ali o jogador da equipe da Macaca. Mas a bola volta aqui para a ponte. Vem ali o Castro, passa pelo primeiro, passa pelo segundo. Quando foi tocar a bola na ponta direita para o Matheus Regis, o passe não saiu legal. Se toca, seria bom, mas ele não é o Elvis, né? Ele é o Castro, né? Bola ali para o Zé Ricardo, trabalha a bola na ponta esquerda, bola para a equipe do Avaí. Já virou, toca a bola aqui para Giovani na ponta. Ele passa, faz o passe para o Maurício Garcês, que perdeu um gol feito. Incrível. Trabalhou, bola para Wagner Love, 40 anos o Love, o artilheiro do amor. Na ponta esquerda, toca a bola para Mário Sérgio para o Love, capitão do time. Voltou para o Pedro Castro, vai queimando ali, bateu pro gol. Vai, Luan, pega, porque se sair é dos caras. Ele pega com a perna esquerda e agarra com a perna direita. Ele fez ali como o pessoal na roça, né? Inclusive minha tia fez isso esses dias para pegar um frango, né? Correu atrás e pegou o frango, né? Pois é, mas ela não ia fazer nada de ruim com o frango, né? Porque o frango tava indo para um lugar que não era muito legal, viu? E o Marcelo tá tentando pegar o mosquito. Ah, cara, eu vou falar, viu? E que lugar que o frango tava indo, Carlos? Na verdade, assim, a gente tava no sítio, né? E você sabe que no sítio tem, por exemplo, muitos animais ferozes, né? Que estão lá para comer ovo, galinha, essas coisas, né? Ah, é? E aí o frango tava indo para um lugar que normalmente não voltava. Entendi. Aí a minha tia foi lá para salvar o frango, entendeu? O frango voltou, né? Voltou, mas ele insiste em querer ir pro lugar perigoso. Você também gosta de lugares perigosos? Já fui alguns. Na ponta direita vem bola pra ponte, bola pro Igor Inocêncio, muito forte, não pegou, ela saiu do lado do povo lá, do lado do povão. Ah, esse povão que, aliás, hein? Cara, o seu corte tá parecendo do técnico do Avaí, né? Gilmar Dalpozo. 2024, deixa eu falar aqui que eu ia falar de correto. 2024, a voz do povo sempre foi a voz de Deus, né? Mas nesse ano, o povo vale como vale, não. Rapaz, esse ano aqui tem de gente fazendo live, né? Falando bom dia, boa tarde, boa noite. Nossa, todo mundo bonzinho. Todo mundo querendo pegar você. Cuidado, hein? Bola pra Zé Ricardo. Vem o time do Avaí. 19 minutos passados, primeiro tempo, tá 0-0. Zé Ricardo fez o passe pro Garcês. Segura esse Garcês aí, hein? Já perdeu duas, mas você sabe, né? A bola voltou, só que tá levantando aqui o instrumento. O auxiliar número 1 para marcar um impedimento. O auxiliar número 1 é o José Reinaldo Nascimento Júnior, do DF, 42 anos, marcando impedimento ali do jogador da equipe do Avaí. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai participando, mandando mensagem no YouTube, Futebol Interior. Deixa lá a sua mensagem. Você que tá no FM 87.9, quer participar da jornada? Manda mensagem. Olha o WhatsApp pra você, 989893526. 989893526. Tem gol. 26. Aquele balança, placar ao vivo, Futebol Interior informa. É gol do Fluminense lá no Maracanã. Agora Fluminense 1, Bahia 0 no confronto tricolor. Bola para a equipe do Avaí. A bola aqui para o campo de ataque. Bola para o Wagner Love. 40 anos. Estava no Atlético Goianiense. Aliás, o Avaí contratou um monte de gente que era do Atlético Goianiense, hein? Bola aqui da ponta. Que esse ano não vai se encontrar com o Atlético Goianiense, porque ele está na B, o Atlético Goianiense está na A. Porque senão, cuidado com a lei do ex. Bola para o Sérgio Rafael. Ele volta essa bola para Luan. Goleiro da Macaca sai jogando para o time da Ponte. Gol anulado. Onde? Lá do Fluminense. Não pode ser rápido mais hoje em dia pra você informar, né, cara? O gol do Fluminense lá no Maracanã foi anulado pelo VAR, portanto, segue 0-0 no confronto tricolor. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Chegamos a 21 minutos passados desse primeiro tempo. No regressivo, anote aí, torcedor, 24 para terminar o primeiro tempo de jogo no giro. No giro do giro, eu giro que gira o placar do futebol para você, Série B, Campeonato Brasileiro. É 19ª rodada, hein? Última rodada do turno. Ponte e Avaí empatam 0-0. Placar ao vivo, Futebol Interior. Vai, Corsato. Bom, lá no Paraná, o Grêmio faz 2 gols em 3 minutos. O Atlético Paranaense perde pro Grêmio, portanto, primeiro tempo por 2-0 na Neoquímica Arena. O Corinthians vai perdendo pro Juventude pelo placar de 1-0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br.
fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato e agora o Everton Brito, né? Tava esperto ali fazendo aquela marcação e a ponte em cima dos jogadores da equipe do Avaí, quase que ele pega a bola, um aqui falou que foi pênalti no meu ponto, aí o outro falou que não foi pênalti, eu como não tenho opinião formada sobre tudo, eu quero saber de vocês, o que foi aí, Coral? Pra mim, fiquei com a sensação de ser aquela lei da compensação, porque há pouco, no lance anterior, né, cerca de 5 segundos antes, o Avaí recebeu uma falta e deu vantagem, mas a vantagem não foi tão boa assim, porque a ponte roubou a bola, o Everton Brito tem um encontrão ali na meia-lua, ele manda o jogo seguir, pra mim, ele compensou um lance no outro. Mas e aí, foi pênalti ou não foi pênalti? Eu queria do replay, mas eu fiquei com a sensação de nada. Viu? A primeira impressão, eu acho que ele foi empurrado, né? Agora tem que ver se esse empurrão é suficiente pro cara cair também. Vem né? ponte, bola com o Castro, fez cruzamento, levantamento na boca do gol. Chega a zaga da equipe do Avaí para tirar a bola, volta aqui na ponta, vem trabalhando a bola o time do Avaí, bola com o Pedro Castro. Pedro Castro é o Gabriel Barros que tá por ali, camisa número 80. Ele volta essa bola ali pro camisa número 77, Zé Ricardo. Parece numeração de basquete, né? Bola ali pro Wagner Love, camisa número 9. Ele volta, trabalha a bola aqui um pouco mais atrás pro 33. 33 é o Mário Sérgio. Wagner Love volta aqui no campo de defesa. Já volta a bola pro Roberto. Roberto tem o Vilar aqui um pouco mais atrás. Ele volta a bola aqui pro Marcos Vinícius. Marcos Vinícius pro Zé Ricardo. Zé Ricardo trabalha a bola para Roberto. Perna esquerda, não tem para quem tocar. Tocou a bola aqui na ponta, foi empurrado, falta. O árbitro para marcar a falta. O Sávio Pereira Sampaio. Falta do Sérgio Rafael, que saiu lá da grande área para fazer falta aqui no campo de ataque. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Bom, a TV tá mostrando aqui agora. Véi, foi falta, tá? Mas não foi pênalti não. Foi fora da área. Mas essa falta aí é a falta que o Elvis caixa, né? Isso. Ponte prejudicada. Mas só que foi como o Coral falou, né? O árbitro tinha dado uma vantagem numa falta no time do Avaí. Eu acho que mesmo que se é marcado o pênalti, provavelmente ia ser anulado. Por quê? Porque teve uma falta no lance, né? Então, quer dizer, hoje em dia a gente vai tudo no achômetro também, viu? Pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior. E vem o time do Avaí. Bola aqui pro campo de ataque. Vai fazer, bateu pro gol pra fora. Gabriel Barros de novo. Rapaz, perdeu um gol incrível. Tava sozinho. E o Sérgio Rafael ficou olhando, né? Sérgio Rafael parecia eu aqui, né? Só que eu tô narrando o jogo. E o Sérgio Rafael tá lá pra não deixar a Ponte tomar o gol, né? Ficou olhando. Gabriel Barros apareceu, perna esquerda. Falei, essa tá lá dentro. A sorte é que ele errou, Coral. Mais uma grande oportunidade perdida pela equipe do Avaí, que vai tendo as principais chances até aqui. O Gabriel Barros recebeu o passe mais do que açucarado. Era ele o gol, bateu com a perna canhota. A bola sai à direita do goleiro Luan Ribeiro, que apenas acompanha. 0-0, a Ponte Preta escapa mais uma vez de levar o gol no Majestoso. O Avaí é melhor, né, Corsato? O time havaiano é melhor, hein? Nessa vez o Sérgio Rafael precisa ter... zagueiro precisa ter o olho do crocodilo, né, cara? Ele precisa estar sempre tendo a visão periférica do lance. O crocodilo tem visão periférica? O crocodilo, ele movimenta o olho, então ele vê assim, vê aqui, vê pro lado esquerdo, vê pro lado direito. Marcelo Corsato é cultura, cara. E é aquilo, cara. O jacaré também? Também. Você tem que ficar atento, né? Qual a diferença de crocodilo e jacaré? Boa pergunta. Aí você já tá querendo saber demais, pô. Mas é aquilo, você não pode ficar só olhando o lance. E ele não estava na disputa do lance, só que ele faz parte do sistema defensivo. Se você faz parte do sistema defensivo, você tem que estar atento no jogador que está se movimentando perto de você. O cara passa atrás do Sérgio Rafael, o Sérgio Rafael olha, toma um susto, o cara tá na frente dele, né? Gol perdido. O Avaí é melhor e a Ponte Preta só não tomou gol ainda... Porque, olha, estamos com muita sorte, viu, Carlos? E agora o jogador da equipe do Avaí pisou ali no pé do Jeff. Foram 2 faltas. Se ele não marcou essa falta, ele tá de brincadeira, cara. Não marcou, ele deu até a sequência da jogada. Era o Zé Ricardo ali pra cima do Jeff. Ficou sentindo bastante, tudo ok com o centroavante. Mas que pediu a todo momento o cartão pro jogador da equipe do Avaí. O árbitro Sávio Pereira Sampaio não entendeu dessa forma. 0-0. Jogo parado agora, o GR recebeu atendimento médico, no momento que o Gilmar Dalpozo aproveita para dar ali parece que teve uma parada, hein? Detalhes pros seus jogadores. O jogo vai voltar no Majestoso 0-0. Tá todo mundo tomando uma aguinha lá, porque tá seco o tempo, né? Agora sim a bola vai voltar, mas foi falta lá em cima do Gé, os caras não deram a falta. A Vivi Vicente já mandou mensagem aqui no WhatsApp, hein? TV
e celular. Ouvindo a gente, obrigado, minha querida. Ô, Vivi, você é uma graça, viu? Obrigado por dar aquela moral pra gente aqui, tá? Bola voltando de novo pro campo de ataque, bola pro Igor Inocêncio. Ele sai da ponta, vem pro meio. O Garcês já perdeu um gol feito, mas aí o camisa número 80, o Gabriel Barros, também. E a ponte vem, bola lá pela direita, é com o Matheus Regis. Vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol. Chega a zaga da equipe do Avaí. Mete o pezão na bola. Tira dali o Gustavo Vilar, joga a bola na linha de fundo, escanteio pra Macaca. É o segundo escanteio pra Ponte no jogo, hein, Coral? Não quis saber de conversa, o zagueirão da equipe do Avaí, bola pro mato, que o jogo é de campeonato. Mais o escanteio pela Macaca, novamente, lá pela direita, Elvis na bola, Carlos. E a jogada aérea da Ponte é muito forte no ataque, o Castro tá por lá, o Gé também, o Emerson, o Sérgio Rafael, Elvis pra bola, levantou, tocou na boca do gol, sobe a zaga do Avaí, tira, a bola volta pra equipe da Macaca aqui na ponta esquerda, o Risso abre esse jogo, toca a bola aqui pra Matheus Regis, vem o 77 da Macaca, trouxe a bola pra perna direita, vai queimada aí, bateu pro gol, pra fora, vai embora. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Vai mandando a sua mensagem pra gente. Vai lá no nosso YouTube, deixa a sua mensagem, pode participar. Você pode participar também aqui pelo WhatsApp 989-89-3526. Deixa eu adiantar minha live aqui. Você não deu aqui aquele joinha na nossa transmissão ainda, por quê? Tá faltando um empurrãozinho? Então vai lá, deixa a sua mensagem. Vamos ler as mensagens já aqui. Bola pro campo de ataque. O Gustavo, goleiro, manda a bola pro campo de ataque. A zaga da Ponte tira, a bola volta aqui pro Zé Ricardo. Falta. Pegaram ele no meio do caminho. O jogo tá parado, é falta. Era o Pedro Castro que tava na jogada. O Castro, seu xará de sobrenome, foi quem fez a falta. O jogo tá parado, é falta pra equipe do Avaí. Jogadores da Ponte precisam tomar cuidado, porque já é a segunda entrada forte, que se o árbitro quisesse, poderia ter amarelado. O atleta da Ponte segue o jogo sem cartões até o momento. E a Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque, bola aqui pro Gé. Rapaz, o Gé vai em cada bola que eu vou falar pra você, hein? Não é fácil não, hein? Não tem bola perdida pra ele. O Gé que tá pendurado, né, Coral? Entrou um pendurado. Dos 8 pendurados. É, a Ponte tem um monte, um time inteiro quase de jogadores pendurados. É que tem alguns que não estão aí, né? Por exemplo, o Hakim, que já tá pendurado há muito tempo, né? Tá pendurado há um tempão. O Danilo Palma, mesmo no estádio, futebol interior sempre a melhor companhia. Parabéns pela transmissão, amigo. Foi pênalti, claro. Lamentável essa arbitragem, uma pena mesmo. Com o VAR ainda temos essa situação. Pela TV a gente viu aqui, Danilo, não foi pênalti, foi fora da área. Mas foi falta clara, viu? RG 1900 tá falando que a arbitragem tá ruim. Bola pra equipe do Avaí. Vem bola na ponta esquerda, segura aí. É o Garcês, linha de fundo, cruzamento, levantamento na boca do gol. Luan de carrinho, rapaz. Defesa de goleiro de futsal. Meu Deus! Quase que o Avaí faz, hein, Corsato? Ô, Coral. Cara, deixa eu até entrar aqui. Fez uma defesa muito boa, o Luan, mas agora o jogador da Ponte que tava ali no campo de ataque, o Matheus Regis, deu uma vacilada, deixou a bola sair, a bola foi pro Avaí, Carlos. Cara, ô, Coral, que defesa foi essa do nosso goleiro, hein? É, pois é. Vai você. E vem Ponte, olha o Gé, passou pelo primeiro, tem 2 na marcação, mas também tá sozinho, né? Fez a finta, chegou o time do Avaí inteiro, sobrou pro Elvis, vai queimar dali, bateu pro gol, pegou nas costas o jogador da equipe do Avaí. Demorou demais o time da Ponte para chegar. Aí o Igor Inocente, o Matheus Regis tá lá na ponta direita, não deixou a bola sair, voltou, trabalhou bola pro Castro, tem ali o Igor Inocente, agora sim a bola é pra ele, vai pro cruzamento, perna direita, calibrou, levantou, tocou na boca do gol, César Augusto. Dá um bico na bola, tira. Soco, né? Tirou, jogou a bola pra lateral. Vai, Coral. Ponte vai melhorando aos poucos na partida, né? Depois de 2 boas chances perdidas pelo Avaí, Macaca tentando chegar mais ao ataque. Tá faltando o golzinho ainda no primeiro tempo. Pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior. César Augusto é nome de compositor de música sertaneja. E músicas boas, hein? E agora o Elvis tá lá, hein? Parecendo uma largatixa. Lado direito do campo, sentindo fortes dores. Pegaram o Elvis agora ali, hein, Coral? A falta do Zé Ricardo, né? Já há pouco tinha feito uma falta pra cima do Jeco, o árbitro não marcou. Agora bem atento no lance o Sávio Pereira Sampaio. Marcou a falta lá pra Ponte Preta, a favor da Macaca pela direita. Elvis sentindo bastante, mas vem bola aérea. Na zaga lá do Avaí, goleiro César Augusto vai trabalhando a barreira. Todos os jogadores, porque a Ponte tem uma boa chance de, quem sabe, abrir o placar no Majestoso. Agora o capitão da Ponte com o capitão da equipe do Avaí. O Wagner Love e o Elvis tá tendo uma resenha boa lá. E o árbitro só olhando. Deixa os caras conversar, né? Deixa os caras conversar. O árbitro marcou a risca da bola ali. Não adianta, Elvis.
Põe a bola pra trás, porque se sair alguma coisa boa, ele vai mandar parar. É falta pra equipe da Ponte fazer a cobrança. Elvis e o Zé Ricardo tá batendo também, hein? Tá parecendo aquele açougueiro que prepara a carne seca, enche ela de sal grosso e depois vai batendo nela aqui pra tirar o sal grosso. Eu não sei se esse é o procedimento, não, mas tudo bem, vai. Você não bate pra tirar o sal grosso do Shark? Bola aqui pro campo de ataque, é falta pra Macaca, vem Elvis. 32 minutos passados, primeiro tempo de jogo, tá 0-0. 19ª rodada, Série B, Campeonato Brasileiro, Ponte Avaí. 19º confronto entre as equipes. Elvis pra bola, levantou, rasteirinho por baixo, chegou a zaga, tirou, a bola voltou pra Ponte ainda. Trabalha a bola na ponta, vem Macaca, bola pra Matheus Regis. Direita, cruzamento, levantamento na boca do gol, muito forte. A zaga tirou, a bola voltou pro Elvis de novo. Cruzamento, levantamento na boca do gol, toque de cabeça do Castro na mão do goleiro. Pegou o CA, César Augusto. Boa defesa do goleiro. Sai jogando, só que tocou nos pés do Risso. Aí o Risso adiantou essa bola, aí voltou. Vem com toda a garra argentina, tira, joga a bola para lateral. Lateral para a equipe do Avaí fazer a cobrança. Aqui no campo de defesa, canto baixo da sua tela, canto baixo do seu televisor. Lateral para a equipe do Avaí fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. O Cauã Alves, bora Ponte, 2-0 hoje. A Vivi Vicente tá com a gente também. O Luiz Augusto Simas também tá ligado. E a Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque, o passe. Era pro Gé, estão segurando o Gé faz tempo, né? Mas a bola voltou pra Ponte. Vem o Elvis, ganhou essa bola pra Macaca, trouxe a bola na ponta direita, a bola pra Matheus Regis. Vem o Regis, Garcês tá na marcação pra cima dele, o Igor Inocente vai passar. Olha o Regis, levantamento na boca do gol. César Augusto. Levanta voo, pousa com ele em seus braços. O goleirão da equipe do Avaí. De repente você tá lá no YouTube, né? E do nada entra um merchan no meio da transmissão. Não é nada com a gente aqui, é coisa lá do YouTube. Tá bom, gente? Aí você dá uma flechinha lá e pronto. E segue com a nossa transmissão. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Hora de girar pra você, tempo e placar do futebol. Chegamos a 34 minutos passados desse primeiro tempo. 11 no regressivo. 45 menos 34, 11 para terminar no primeiro tempo de jogo. No giro do giro, eu giro que giro, placar do futebol para você. Série B, Campeonato Brasileiro, 19ª rodada. É a última do turno. Ponte Avaí empatam 0-0. Placar ao vivo, futebol interior. Vai, Corsato. Carlos, Série D do Campeonato Brasileiro já nos mata-matas, né? E os jogos da volta acontecendo. Lá no Cerejão, em Brasília, o Brasiliense vai perdendo para o Real Noroeste do Espírito Santo pelo placar de 2-1. No Albino Turbay, em Cianorte, no Paraná, o Cianorte vai empatando com o Costa Rita do Mato Grosso pelo placar de 0-0. E no Aníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia, o Anápolis empata com o Itabuna da Bahia pelo placar de 0-0. 87.9, a voz da nossa gente. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, com você vem o time do Avaí, Zé Ricardo pro Wagner Love, Luan sai do gol pra ficar com ela. Tem aqui uma mensagem do Osmar Dangá, tá dizendo Wagner Love 40, Zé Ricardo 56, eu sei que é só modo de expressão, né, mas ele tem 28 anos, o Zé Ricardo, viu, o Dangá, 10 partidas com a equipe do Avaí, uma assistência e um gol. Com o time havaiano. Só 28? Na competição, só 28 anos de idade. Verdade? Achei que tinha mais. Ele tá desacreditando da informação. Passei 2 dias estudando o time do Avaí. O Wagner Love fez 40 anos. Vou confirmar. Este ano. Ele não confia mesmo, né? Mas vai por mim que você não se perde, tá? Deixa eu abraçar também aqui. Ô, Fabião, fica à vontade, Fabião. A casa é sua, tá bom? Adriano César. Grande Adriano Rezende. É caixa, hein, Adriano? Esse jogo já joga muito, seria bem-vindo no meu peixe. Vai pra cima, Ponte. Não, o querido Rezende, ô Adriano, deixa o Gé aqui pra nós. Agora já não pode mais jogar no Santos, que já fez os 8 jogos na Série B, né? Se quiser ano que vem, mas tem que pagar alguma coisa, né? Levar só pra pagar o salário aí também não, né? Mas um abraço, viu, Adriano? Obrigado pela audiência. Grande Adriano Rezende, companheiro de trampo lá da 92.5. Gosta de uma polêmica, né? É o que gosta da polêmica nas redes sociais? Ó. Não, ele não é polêmico. Ele gosta de brincar. Sei. Nas redes sociais dele, entendeu? Sei. Marcelo, já confirmou aí 28 mesmo? Sim, 9 de março de 1996 ele nasceu. Ah, eu mereço, tá, cara? Cara, eu vi no placar eletrônico da Ponte lá, umas merchan, né? Merchan bacana ali, cara. É. Gostei, velho.
Não, então você explica, porque ninguém tá entendendo nada. Acabou de passar aqui o placar eletrônico da Macaca, pra você que não sabe, é o maior placar eletrônico do interior do estado de São Paulo. Isso eu já sabia que você fala 14-4, mas é pra não esquecer, né? Entendi. 14-4. E aí passa uns merchan lá também, né? Na hora do jogo, assim. Bacana, cara. Ô, produção, chefia. Eu não E sou aí, né, chefe, mas chefia? sou produção. Chefia, colocar nós lá, né? Custa, né? Falta pra Ponte. Elvis, pra fazer a cobrança na falta. 37 minutos passados desse primeiro tempo. Tá 0-0. Vem o Elvis, levantou, tocou bola na grande área. Sobe a zaga da equipe do Avaí pra tirar a bola, voltou pro Giovani. E deu ruim. Giovani pro Garcês, já passou, pediu aqui. O Pedro Castro pede também. O Wagner Love tá na ponta direita. Se for pra ele é perigo. Sérgio Rafael deu um bico na bola pra tirar dali. Porque se passa pelo Sérgio Rafael... Meu Deus, nem te conto, Coral. Era problema na certa, viu, Corsato? Mas o desvio foi providencial da zaga da Ponte. Depois Sérgio Rafael manda a bola lá pra arquibancada. E só mais um detalhe: o árbitro pode perder o controle da partida, viu? Há pouco uma falta pra cima do Gé. Jogadores da Ponte pediram cartão pro árbitro, não entendeu assim. Entradas fortes ao longo desse primeiro tempo, mas até o momento o Sávio Pereira Sampaio não distribuiu sequer um cartãozinho na partida. Ele tá econômico, como diria Marcelo Corsato nos cartões. Bola aqui pro campo de ataque, agora ele tá marcando uma falta. Giovani bateu rápido, fez o passe, tocou pro Wagner Love, vai queimar dali, bateu pro gol. Luan! De novo, com a perna esquerda, defende o goleiro da Ponte. Zaga da Ponte deu bobeira. O Giovani bateu a falta rápido pro Wagner Love. Ele bate pro gol, Luan. Fantástico, sensacional, salva a Ponte, Coral. Nas costas do Joilson, em tinha total condição, Wagner Love saiu em velocidade com a perna esquerda, bateu no Ribeiro, salvando mais uma vez a Ponte Preta. Segue 0-0 em Campinas. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. A Ponte não teve uma chance clara dessa, que o Avaí já teve 3. Corsato, o Avaí é melhor no jogo, né? É isso. As decisões de alguns jogadores do Avaí elas são mais rápidas e melhores. O Avaí já estava ganhando o jogo por mais de 2 gols de diferença. A Ponte Preta precisa se ligar. A Ponte às vezes se desliga do jogo, né? O Avaí é melhor, merece até um resultado melhor, viu, Carlos? Vem Gé, pra cima ali do Roberto. O Gé e o Roberto estão se estranhando faz tempo. Aí a bola saiu pra lateral, lateral pra Ponte. Fazendo a cobrança aqui pela direita, bola do Risso pro Emerson, vai queimar dali. Tentou fazer de novo aquele belo gol, não conseguiu. Aí o Sérgio Rafael, a Ponte tá marcando muito em cima, cara. Aí vai chegar ali, agora o Joilson teve que sair lá do lado direito pra vir aqui do lado esquerdo. O time da Ponte tá muito pra frente, o Sérgio Rafael tava dando bote aqui no meio campo. O Avaí entendeu que a Ponte marca numa linha adiantada, né? E aí, se o Avaí consegue passar essa linha adiantada da Ponte Preta de marcação, que é geralmente feita no campo de ataque, tem espaço no campo de defesa. E um espaço grande, né, com sempre um número maior de jogadores do Avaí em relação aos jogadores da Ponte Preta, e isso precisa arrumar. Talvez até marcando um pouco mais atrás, né, Carlos? E vem o time do Avaí de novo. Segura aí, Macaca. Pedro Castro. Vem na marcação ali pra cima dele o Sérgio Rafael. A zaga da Ponte já tá toda trocada ali. Bola voltou pelo meio. Bola pro Zé Ricardo, 28 anos. Disputou o Campeonato Paulista pela Portuguesa. 8ª colocada no certame. Bola voltou pra Ponte. Ganhou essa bola aqui. Vem Macaca. Ganha o Everton Brito. Tocou. Bola pro Elvis. Elvis na ponta. É pro Gé. Trouxe a bola pra perna direita. Vai fazer o passe. Virou pro Matheus Edges. Perna direita pro gol. Pra fora. Pra fora do gol, tá vendo aí, ó? Era pro Gé ter chutado, né? Mas o pessoal fica cornetando ele. O Gé não tocou pra esse, não tocou pra aquele. Tocou pro Matheus Edges, que tava sozinho. Tocou pra fora. Linha de fundo, mas ó, passou longe do narrador ligar ou falar na frase: que perigo! A Ponte perdeu o gol agora, hein, Coral? A intenção foi boa, diga-se de passagem, o lançamento primoroso do Elvis, né? O Gé dominou, até tinha um bom ângulo, depois se perdeu um pouco, encaixou bom passe ali pro Matheus Edges, mas aí a deficiência técnica falou mais alto. Foi mal o atacante da Ponte, que tinha toda a chance de, quem sabe, finalizar com perigo, mandou pra fora sem qualquer perigo lá pro goleiro César Augusto. Uma pena. 0-0, mas foi mal no lance o Matheus Edges, hein? Pra mim o Gé fez a opção certa, passou pro Matheus Edges. É que o Matheus Edges chegou muito em cima da bola, né? Mas ele poderia ter dominado
e depois batido, né? Ele tentou bater de primeira e aí a bola subiu demais. O árbitro tá se Tá perdendo. perdendo, falei, E o pô. Gé tá ficando nervoso porque foi falta nele de novo ali. E assim cara. como foi no Matheus Eres agora. Sim, foi falta. E ele não tá marcando a falta. Aí fica ruim, né, juizão? Aí fica ruim. Zé Ricardo trabalha essa bola aqui um pouco mais atrás. Ele volta a bola ali pro Gustavo Vilar. Vilar toca a bola aqui pro César Augusto. César Augusto com a perna direita fora da grande área. Ele dá um bico, vai fazer o lançamento, hein? Vai fazer o lançamento, bola lá na ponta esquerda. É pra correr. É o tal do Garcês. É o Maurício. Vem pra cima dele aqui o Igor Inocêncio. Ganha essa bola. Ele não deu falta, não. Achei que não foi. Mas a bola voltou aqui pela direita. É claro que o jogador da equipe do Avaí ficou pedindo falta. A bola voltou pra ponte. Vem o Igor Inocêncio. Lá da ponta direita ele vira o jogo. Na ponta esquerda, a bola pro Patrão. Patrão toca a bola aqui pro Gé. De novo, pegaram o Gé. Parece, cara, que isso... Mas Não dá o cartão. E parece que isso é combinado. Estão deixando o Gé nervoso. Né? Os caras conhecem o Gé tem que ter calma, mas falta de novo, mas essa ele marcou, né, Coral? Essa marcou, mas é o que eu disse há uns minutos atrás, né? O juiz pode perder o controle da partida porque não dá cartão. E as entradas vão ficando cada vez mais fortes e nada de amarelo. E mais uma no Gé, cara. E ele reclama, naquela anterior ele falou, toda hora, cara! Falta de novo. Toda hora, cara! Foi de novo, ó. Falta Só que ele não de novo. deu a lateral. Então, mas, cara, ele tem que acostumar com isso, faz parte. Ele não pode querer revidar, né? Uma falta pra Ponte marcou Preta, a falta, sim. piorar pra Ponte. Falta pra Ponte, Elvis bateu, trabalhou bola aqui na ponta, ele procura a bola pro Emerson, Emerson pro Elvis, de novo, cruzamento, levantamento na boca do gol, sobe a zaga, tira, vem o Castro, toca de cabeça, tentou tocar dentro da grande área, procurava ali o Matheus Ed, chegou a zaga da equipe do Avaí pra tirar, 43:30, canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Trabalha a bola o time do Avaí. Bola aqui na ponta direita. Volta essa bola pro Gabriel Barros. Gabriel Barros na ponta, fez a finta, ficou caído, ficou pedindo a falta. O árbitro não deu. Bola voltou pro Elvis. Elvis ganha essa bola pra equipe da Macaca. Fez o passe, puxou. Trabalhou bola aqui na ponta. Bola pro Emerson. Ganha essa bola pra Macaca. Fez o passe no meio pro Everton Brito. Trouxe a bola pra perna esquerda. Foi tentar fintar, não conseguiu. Chegou ali pra cima dele o Roberto. Ganha essa bola. Tentou fazer o passe aqui na ponta direita. A bola saiu pra lateral. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. 44 passados deste primeiro tempo. Tá 0-0, Ponte Avaí, Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. E agora parece que o Nelson inverteu, né? O Sérgio Rafael tá jogando na direita e o Joilson veio jogar pra esquerda. Deu uma mexida aí o técnico da Macaca. Eles começaram invertidos, Carlos, né? O Sérgio Rafael na esquerda e o Joilson lá na direita. É isso, mais uma falta agora pra cima do Matheus Edes. Lá pela ponta direita, a Ponte vai tentando chegar no ataque através da bola parada. O Gé já pede lá na grande área, quem sabe agora na reta final da primeira etapa, Carlos. Vem bola pra Ponte, vem o Elvis pra fazer a cobrança da falta para a equipe da Macaca. Quem sabe um gol no finalzinho pra Ponte virar o jogo vencendo por 1-0. Você vai ouvir o toque de 45 passados deste primeiro tempo. 1 minuto. Vamos até 46, bola pra Macaca, falta cobrada, bola vem atrás, bola pro Sérgio Rafael, tentou fazer o passe pelo meio, procurava o Everton Brito, Rafael ganhou pra Ponte, toca a bola aqui pro Gé, Gé pro Brito, Brito pro Gé, não perdeu, não pegou a bola, perdeu, a bola recuperada aqui pra equipe do Avaí, fez o passe no meio, nossa senhora, quase, se passa pelo jogador da Ponte, o Wagner Love ia sair na cara do Luan, na minha opinião, melhor da Ponte no primeiro tempo. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. O DJ Digo tá dizendo aqui, haja coração, Luan. Pegou muito. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Hora da Macaca, trabalha a bola, Roberto. Recebeu do Vilar. E o árbitro não quer saber de jogo não, hein? Aponta o centro do gramado. Sávio Pereira Sampaio. Apontando, árbitro do Distrito Federal. Aponta, apita pro meio campo. Final de primeiro tempo. A bola parou no Majestoso. Avaí, Ponte, Avaí empatam 0-0. Um jogo em que o Luan teve que fazer duas boas defesas pro time da Ponte. O Avaí teve mais próximo do gol do que a Macaca. 0-0 no primeiro tempo. A bola parou, vamos ver a saída dos jogadores no gramado aqui com o Wendel Coral. Talvez se alguém vai falar aqui com a geradora do jogo.
Senão a gente vai para o intervalo para o Marcelo apresentar um intervalo de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Jornada esportiva para Valinhos FM 87.9. Ô Coral, enquanto não chega ninguém ali, passa os reservas da Macaca aí, por gentileza. Coral. William Goleiro, Dudu Vieira, Dodô, Emerson Santos, Iago Dias, Renato, João Gabriel, Gabriel Novaes, Nilson Júnior, Thomas Luciano, Guilherme Portuga e Hudson, esses dois últimos aí vindos por empréstimo da Portuguesa até o final da temporada. Bora ouvir o jogador da equipe do Avaí. Foi contra o América Mineiro e hoje também tivemos 2 chances claras de fazer o gol, de acabar esse primeiro tempo com a vitória, mas é isso aí, temos que concentrar, temos que chamar a responsabilidade é nossa, dos jogadores nesse momento, temos que assumir e temos que voltar e fazer o gol e sair com a vitória. Esse é o Giovani, de 30 anos de idade, na sua segunda temporada com a camisa do Avaí, ele que estava fora do país, jogando no Craiova, lá da Romênia, já passou pelo Sport, Cruzeiro, Coritiba, Goiás, Náutico, enfim, pela própria Macaca. Em 2013, aguardando aqui os jogadores da Ponte para concederem entrevista ao término do primeiro tempo, até agora nenhum atleta assim. O goleiro Luan Ribeiro vai falar. Pouca rotatividade, né? Mas a gente busca trabalhar firme durante a semana e para quando surgir a oportunidade a gente conseguir ajudar da melhor maneira. Lógico que um pouquinho de ritmo a gente precisa, né? A gente costuma dizer que o goleiro precisa de uns 3, 4 jogos para viver todas as situações ali dentro do jogo, mas feliz por estar ajudando, ajustar agora no intervalo para a gente tentar sair com a vitória. Ajustar para tentar sair com a vitória. Vamos continuar ouvindo o Luan. Que a gente começou meio desligado, eles tiveram algumas oportunidades, mas a gente se encontrou no jogo. Acredito que é caprichar um pouquinho mais no último terço ali para a gente conseguir finalizar com mais clareza e conseguir os gols. É isso, esse é o goleiro Luan Ribeiro, o principal responsável pela partida estar empatada por 0-0 até o momento. Pelo menos 2 boas defesas do arqueiro pontepretano, hoje substituindo o goleiro Pedro Rocha, titular absoluto, por conta de suspensão. Corsato. Legal, tá aí o Wendel Coral, volta daqui a pouco no segundo tempo de Ponte 0, Avaí 0. Ô Corsato, Avaí melhor do jogo no primeiro tempo, né? Ah, cara, o Avaí teve 2 gols perdidos, uma bola na trave e o Luan fez 2 defesas. Só por aí você percebe, a Ponte Preta não fez um bom primeiro tempo não. No comando do Nelsinho, eu acho que é o pior primeiro tempo da Ponte Preta, viu? Tá certo. Bom, daqui a pouco o intervalo do jogo nos canais Futebol Interior, também na Valinhos FM com o Marcelo Corsato. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertença à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontepretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada
que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quero 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol tem emoção na ponta da chuteira. Hoje era Marcelo Coça. Muito bem, são 4 da tarde e 52 minutos, intervalo no estádio Moisés do Carelli. Hoje deveremos ter pelo menos ali uns 6.500, 7.000 torcedores da Ponte Preta durante o primeiro tempo. A torcida foi chegando e melhorando aí com relação às últimas partidas da Ponte no Majestoso. Lembrando que a Ponte vem fazendo bons jogos no Majestoso. Hoje, um pouco diferente, né? Um primeiro tempo muito fraco da Ponte Preta em relação aos outros, né? O time do Avaí, a gente já falou aqui, indo pro intervalo, mereceu a vitória parcial. Mas merecer não significa que vai ganhar o jogo, né? Então, o primeiro tempo terminou 0-0. A Ponte pode voltar melhor pro segundo tempo. Abraçando aqui o Robson Vitoriano no nosso YouTube, Futebol Interior. Você pode se inscrever no canal, compartilhe a nossa transmissão. Vai ser um prazer ter você, tá bom? Mande mensagem pra gente, dá um joinha na transmissão também. Legal, bacana ter você com a gente. Marcelo Borges, boa tarde, Corsato. A melhor equipe de transmissão, bom jogo, abração a todos. Furacão do Oeste. O Gustavo Carvalho tá com a gente, o Roberto César Santos, a Vivi Vicente. O Nevermore 1939 também tá aqui. O Silvio Seico, o Nevermore tá sendo, claro, bem recepcionado pela nossa audiência. O Gustavo Carvalho, enfim, o Dangaro Transportes, o Aparecido Alves, Cauã Alves, obrigado, viu, gente? Obrigado. DJ Digo tá dizendo que o primeiro tempo da Ponte foi fraco, tô contigo, não foi legal não. O Avaí mereceu a vitória. 4 da tarde e 54 minutos. Concessionária Sim, restaurante do Dadá e Hipercap Brasil. Carlos, você que brilhou muito no primeiro tempo, vai brilhar muito no segundo tempo. Resumo mais rápido, viu? Seja rápido. 0 Ponte, 0 Avaí. O resumo é que o Luan foi o melhor jogador da Ponte em campo. Tá pedindo passagem pra ser titular já na próxima partida? Ah, cara, eu acho muita injustiça com o Pedrão. É melhor a gente deixar isso pra hora da macaca? Vamos deixar isso aí pra hora da macaca, mas amanhã? Eu não acho não que o Luan tenha que ser o titular aí, por enquanto, do gol da Ponte. Mas, graças a Deus, a Ponte tem um goleiro reserva que quando entra, segura a peteca, né? Porque se não fosse ele hoje, com certeza a Ponte já tava perdendo o jogo. É isso, já o Coral volta e vai rapidinho trazer o banco de reservas, os bancários da Ponte Preta, né? Mas eu quero dar uma passadinha aqui na Série A do Campeonato Brasileiro. Lembrando que na Série B não temos nenhum jogo a não ser esse da Ponte Preta. Já na Série A, 21ª rodada, temos 3 partidas no intervalo. Corinthians vai perdendo na Neoquímica 1-0 pro Juventude. O gol foi do Alan Ruschel, só que o Juventude tem um jogador a menos, né? Porque o goleiro Gabriel foi expulso no time do Juventude. Portanto, vai ser pressão total do Corinthians no segundo tempo. Lá na Liga Arena, o Furacão tá perdendo pro Grêmio, hein? Por 2-0. 2-0 pro Grêmio. E o Bahia vai empatar. Nossa, que susto que eu levei. O meu narrador acabou de colocar a caneca da Ponte Preta na minha frente aqui. Eu tava desatento, como sempre desatento, né? Intervalo de jogo também no Maracanã. O Fluminense fez um gol, mas a arbitragem anulou. Portanto, Fluminense e Bahia vão empatando 0-0. Daqui 5 minutinhos a bola vai rolar lá no Beira-Rio para Internacional e Palmeiras. Amanhã, 9 da noite, quando a gente estiver apresentando a Hora da Macaca, vai ter Cruzeiro e Fortaleza, esse jogo às 9 da noite. Lembrando que pela 21ª rodada da Série A, tivemos ontem o Vitória vencendo o Cuiabá por 1-0, o Vasco empatando com o Red Bull Bragantino 2-2, o Atlético Goianiense, que o ano que vem provavelmente vai estar na Bezona, de volta, bem-vindo de volta à Bezona, perdeu pro Botafogo 4-1, o Criciúma perdeu pro Atlético Mineiro pelo placar, venceu o Atlético Mineiro pelo placar de 2-1, e o São Paulo, hein? Venceu o Flamengo de Tite pelo placar
de 1-0. Portanto, jogos aí que aconteceram. Flamengo que jogou ontem. com um time misto, né? Mas o time misto do Flamengo também vamos combinar, né? Outro patamar. Série B, Campeonato Brasileiro, 19ª rodada, Brusque 0, América 0, Santos 1, Sport 1. Com o Guto Ferreira estreando no time do Sport. O Botafogo venceu o Coritiba por 2-0. Ontem estava acompanhando a transmissão dos coleguinhas de Ribeirão Preto. Os caras, canais de futebol interior. Isso, os caras maiando, né? O time do Botafogo, falando do professor e tal. E o Botafogo do nada vai lá e me mete 2 gols. O Rocha é uma vuvuzela. Eu não sei se o Rocha, o Wendel Coral, eles acham que. Só joga no mesmo time, esses caras aí. Vuvuzela. Israel Moreira. Pessoal. Mas o Rocha é sensacional. Fantástico. Mais 2-0 pro Botafogo e o português continua firme e forte no comando. E o Coritiba. Vai ter trabalho, toma atento pra se manter na Série B. Vai ter trabalho, Jorginho. Se eu sou torcedor do Coritiba, eu já tava preocupado com a Série C, viu? Tava preocupado com a Série C. A gente já tem bastante preocupação aqui. Vamos ficar nós com as nossas, né, Marcelo? Coritiba que vem de apenas uma vitória nos últimos 8 jogos. E é o próximo adversário da Ponte. Vamos abrir o turno contra eles. É jogo de 6 pontos. Domingo, jogo do Campeonato 4 da tarde, 11 de agosto. Eu falei aqui no começo da transmissão. Aliás, 11 de agosto, dia do aniversário da Ponte Preta. E dia dos pais também. 124 anos, Associação Atlética Ponte Preta. E aliás... Hoje é aniversário do Rio Branco, de Americana. Vai ter corrida da macaca, viu? Não vai ser no mês de agosto, obviamente, né? Mas para outubro ou novembro. Eu falei aqui no início da transmissão. Eu vou participar dos 10K. Torcedor da Ponte Preta, se pegar a tabela de classificação hoje, 7 times abaixo da Ponte Preta. A Ponte não ganhou de nenhum desses 7 times. Agora tem mais um, porque com o empate a Ponte tá na 12ª, né? Não, mas antes de começar o jogo. Sim. Né? A conta foi antes de começar o jogo. São 4 empates e 3 derrotas para esses times. De 21 pontos para time que tá atrás dela, a Ponte conseguiu só 4 pontos. A boa notícia é que a Ponte tem 6 vitórias, né? Então ela tá ganhando de quem tá acima dela, né? Mas é por isso que a Ponte faz essa campanha de meio de tabela por baixo, porque não consegue. Por exemplo, a Ponte empatou com o Guarani, que é o último colocado, perdeu pro Ituano, que é o penúltimo colocado, não ganhou do Brusque, que é o 18º colocado, enfim. Nesse primeiro tempo, estamos no lucro com esse empate. É claro que tudo pode mudar, né? No segundo tempo pode melhorar, pode ganhar o jogo. Ok, mas nesse primeiro tempo, esse 0-0 é lucraço para a Associação Atlética Ponte Preta. O Amazonas ontem venceu o Ituano 1-0. Não foi um bom resultado para a Ponte, né? O resultado melhor nesse jogo aqui é um empate, né? É porque o Ituano tá lá embaixo, né? Então, quanto mais gente ele segurar, melhor, né? Porque a Ponte já perdeu pontos para ele, né? É isso. Teremos hoje às 18h30 Novo Horizontino e Goiás. O Operário pega hoje também o CRB 18h30, no mesmo horário na Arena Condá, só que amanhã a Chape pega o Mirassol. Amanhã também teremos Vila Nova e Paysandu. E na terça-feira, fechando a rodada, transmissão dos canais de futebol interior, o Ceará pega o Guarani e Ceará. O Wendel Coral, rapidinho, jogadores bancários da Ponte Preta, opção aí do Nelsinho Batista. Temos um goleiro, o William, temos 2 laterais, o Thomas, Luciano e o João Gabriel, temos um zagueiro, o Nilson Júnior, e temos 3 volantes, Dudu Vieira, Emerson Santos e também Hudson. E temos, por fim, 4 atacantes, além de um meia. O meia é o Guilherme Portuga e os atacantes Gabriel Novaes, Renato, Iago Dias e Dodô. Então, né, Carlos, quem pega as estatísticas do jogo, vamos lá, posse de bola 50-50. Chutes 8-6. Aí eu pego e digo, antes de passar a estatística, que a Ponte Preta tá no lucro no primeiro tempo com 0-0. Mas tá, né? Mas tá, você tem razão. Você tem razão sim, que tá no lucro sim. Agora, eu vi na saída do intervalo, de relance, assim, o Potker, né, conversando com o auxiliar do Dalpozo. E o auxiliar do Dalpozo, com aquele tablet, o mesmo que o Nenê tá usando ali para auxiliar o Nelsinho, mostrava alguma coisa pro Potker. Eu tô pensando aqui, né, o Potker para ser reserva nesse time, por exemplo, né, o Potker que eu conheço não perdia esses gols que o Avaí perdeu. Não, o Potker também, ele de vez em quando ele perdia uns gols que eu vou falar pra você, né? Mas, assim, o Potker no seu melhor, ele é melhor do que os atacantes do Avaí, né? Mas ele só não é melhor do que o Wagner Love. Mas não é titular. Não é titular. E vai entrar, viu? Deve entrar, porque já tá até aquecendo ali, né? Vai entrar. Número 90. Eu pincei isso aí na saída, ele conversando lá, olhando no tablet do cara. Cara, aposto aí, ele vai tirar esse Maurício Garcês. Não é possível o cara perder o gol que ele perdeu. E a Ponte me parece que não tem alteração, não, né? Não.
Me parece que não tem alteração. É isso. Então, durante o jogo, você manda ver aqui no YouTube. Vamos fazer a nossa audiência crescer, né? Vamos chegar a mais torcedores de Ponte Preta, de Avaí. Vai ser um prazer, viu? Ter você com a gente aqui nos canais Futebol Interior. E durante o segundo tempo eu vou estar aqui no Placar ao Vivo, vou estar ligadaço, vou estar trazendo também informações da Série D do Campeonato Brasileiro. Fim do intervalo FI para concessionária Sim, Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil. Ele vem aí para assumir o segundo tempo aqui nos canais Futebol Interior e na Valinhos FM. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, apita o árbitro, tem bola rolando no campo da FI. Carlos Corsato. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Toca na bola o time do Avaí, o William Potker já entrou no jogo, daqui a pouco o Coral vai falar. Toca na bola o Avaí, sai jogando bola aqui pro campo de ataque. E não foi o Garcês que saiu não, hein? Não, quem foi? Foi o Gabriel Barros, número 80, foi embora para a entrada do 90, William Potker. Gabriel Barros foi embora, Potker com a 90 já em campo. William Potker, que na Ponte Preta foi muito bem. Bola para Macaca, recupera a posse de bola para o Matheus Regis. Sai do goleirão César Augusto para ficar com ela. Goleirão da equipe do Avaí. Sai do gol para ficar com ela. O goleirão da equipe do Avaí. 1 minutinho, segundo tempo de jogo. 0 para Ponte, 0 para a equipe do Avaí. William Potker tem 30 anos de idade. Nesse campeonato, 12 jogos, 12 partidas, né? Nem todas como titular e nenhum gol, nenhuma assistência. Vem Potker, camisa de número 90, conhece demais o majestoso, hein? Conhece demais o majestoso, segura a onda aí, Potker. Toca a bola para Zé Ricardo, Zé Ricardo fez o passe no meio, último toque do jogador da Ponte, pegou sim o jogador da Ponte, a bola acabou saindo. Foi embora, linha de fundo, lateral para a equipe do Avaí fazer a cobrança. E a torcida da Ponte fica ali, olhando pro Potker, né? Uns com saudade do que já vivemos, do que já passamos. Corsato, responda rápido. Potker seria titular hoje no lugar do Gé? No lugar do Gé não, mas junto com o Gé sim. Dá pra jogar os dois juntos. O Potker, ele não é centroavante, né? Ele é atacante, você poderia colocar. Aí você, vamos lá. O Potker joga mais do que o Matheus Regis? O Potker joga mais do que o Matheus Regis? Eu acho que joga. O Potker joga mais do que o Everton Brito? Joga. Então pronto. Pra mim seria titular. Bola pra Ponte, lá na ponta. Vem o Gabriel Risso. Trabalha, mas assim, né? Tô falando do Potker que a gente conhece. Não sei esse aí do Avaí, porque o técnico do Avaí, o Gilmar Dalpozo, não é bobo, né? Se o Potker tá no banco, alguma coisa tem. Roberto, trabalha a bola aqui no campo de defesa, sai jogando para a equipe do Avaí, pro Leão da Ilha, vai perdendo, a Ponte vai empatando pelo placar de 0-0, perde a bola ali o Emerson Santos, mas o árbitro tá marcando uma falta aqui atrás, falta do Gé, jogo parado, bola pro Giovani, falta marcada, a Ponte dá bobeira, os caras batendo rápido, Maurício Garcês, vai para a linha de fundo, o Wagner Love tá na grande área, cruzamento rasteirinho, sai do gol, Luan, já começou trabalhando o segundo tempo, hein, Coral? O cruzamento que veio pela esquerda, a jogada começou com o Giovani, o cruzamento do número 11, Maurício Garcês, bem posicionado, Luan Ribeiro fez a defesa, 0-0, início do segundo tempo no Majestoso. Ô Carlos, o bagulho é doido. Me dá uma raiva, cara, quando você faz a falta, o seu time faz a falta e não tem um santo Cristo poderoso pra ficar na frente da bola, pra não deixar os caras bater a falta rápido. Tem que ficar alguém na frente da bola. Agora pode parar, hein? E agora pegaram o Gé ali, foi o camisa número 14 Gustavo que pegou Vilar. o Gé, o Gustavo Vilar. Foi o 8, Giovani. Giovani, né? E o Gustavo Vilar tava na jogada também, era o Tem 8. que dar cartão, cara. Giovani. Cara, pisou no tornozelo do Gé, cara. Não dá cartão nessa, pode parar. Parou, né, velho? E parece que não tem cartão não, hein? Parece que não tem cara. cartão não, e Não o dá cara um vai cartão lá, nessa aí tá de brincadeira. olha pro Gé. Ele é de qual estado? É do Distrito Federal. Eu acho que ele esqueceu o cartão lá na Pelo capital amor de de Deus. todos os Oi, brasileiros. o cara foi no hein? tornozelo do Gé. Era pra amarelo, Dá era um pra cartão amarelo. desse cara tá de brincadeira. 3 minutos, 30 segundos passados desse segundo tempo. 0 Ponte, 0 Avaí. Ponte com seu uniforme número 3. Uniforme listrado, faixas preta, branca, na vertical. Elvis pra bola, levantou, tocou na boca do gol, a bola volta pra trás. Toca na bola ali, vem Macaca, vai queimar dali, bateu pro gol pra fora. Matheus Regis pra tirar o primeiro da torcida da Ponte. Quase o gol da Macaca. O Gé e o Igor Inocêncio não estão se entendendo desde o jogo contra o Sport. Mas agora, e foi escanteio, hein? Pegou no jogador do Avaí, o juizão não viu, Coral? É, fiquei com essa sensação também, viu, Corsato? Mas deu o tiro de meta, o Gé até pediu
o escanteio, mas não foi marcado. Faltou até uma comunicação dele primeiro com o Igor Inocêncio, depois a batida cruzada do Matheus Regis, a bola foi pra fora, segue 0-0. Canais Futebol Interior, Valinhos FM 87,9, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Gabriel Barros caiu, tem 22 anos. Também é meio atacante. Entra o Potker, que é atacante, né? 30 anos, vai pôr o time pra frente, né? O treinador do time do Avaí, né, Corsato? O Gilmar Dalpozo. O Gabriel Barros perdeu um dos gols, né, que a gente falou daqueles dois que foram bem feitos, né? Vai você, Carlos. Vem ponte, bola aqui do Matheus Regis, ganha essa bola na ponta direita, vem na marcação aqui pra cima dele, jogador da equipe do Avaí, trabalha essa bola, sai da ponta, vem pro meio, quem tava por ali era o Mário Sérgio, vem o Matheus Regis, boa bola pra Igor Inocêncio, fez a finta, trouxe a bola pra perna esquerda, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol. O Gé tá caído. O Roberto também tá caído. E no final das contas, não deu nada. Deu falta do Gé. Tá de brincadeira o Gé também. Ele fez a falta, né? Ele empurrou o jogador da equipe tá se perdendo, do Avaí, né? Ele não dá cartão. Cara. E no lance, o detalhe é que quando o Igor Inocêncio recebe a bola, é que ele não olhou pro gol. O goleiro César caiu. Ele tava indo pra trás, ele cai na pequena área. Se o Igor Inocêncio chuta essa bola pro gol, ia dar uma dificuldade pro goleiro, o César, né? Mas o Gilmar Dalpozo tenta ali dar mais ânimo no ataque, porque o Gabriel Barros perdeu um gol feito e não estava tão bem no jogo no primeiro tempo. Vamos ver se o Potker faz melhor do que o Gabriel Barros. Eu espero que não, viu, Carlos? E a Ponte atacando nesse momento pro gol da linha do trem, defendendo o gol do portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli, bola aqui pro campo de ataque, vai sair do gol, Luan. Goleirão da Ponte, o Avaí vinha, o Luan sai do gol para fazer a defesa e já entregou a bola. Falou pro Sérgio Rafael, toma que é sua. Tocou pro Sérgio Rafael, ele vira o jogo, toca a bola para Everton Brito. Tem o Emerson pedindo bola aqui no campo de ataque, ele tocou bola pro Elvis. Elvis na ponta esquerda, fez bom passe pro patrão. Vem Gabriel Risso, tá sozinho, livre, leve e solto. Calibrou o pé, levantou, tocou na boca do gol. Toque de cabeça do Vilar. Testa na bola, linha de fundo, escanteio pra Ponte. Terceiro escanteio no jogo, primeiro no segundo tempo, terceiro da Macaca, Coral. Pois é, Corsato ficou na bronca o Gé porque queria um cruzamento mais alto ali do Gabriel Risso. A zaga do Avaí afasta escanteio pra Macaca. O primeiro lá pelo lado esquerdo e novamente ele, Elvis na bola. Vem Elvis pra fazer a cobrança do escanteio pra Ponte. Quem sabe na cobrança de escanteio no pé do Elvis. Quem sabe, óbvio que tem participação em quase 40% de todos os gols da Ponte na temporada. Vem Elvis pra bola, para fazer a cobrança do escanteio, lá do lado do povo, lá do lado da torcida Ponte Chopp da Ser Ponte, levantou o primeiro pau, toque de cabeça, sobrou, voltou pro Emerson, vai fazer, bateu pro gol e espalma o goleiro. Defesaça do César Augusto. E agora vem o Avaí no contragolpe. Bola para o William Potker. Passou pelo primeiro, passou pelo segundo. Foi travado. A bola voltou para Zé Ricardo. Zé Ricardo para Potker. Potker toca nos pés do Wagner Love. Tocou errado. A bola voltou para Ponte. Regis ganhou essa bola para Macaca. Tocou a bola aqui pro Gé. Pede bola ali o Castro. Ele vem. Acho que foi o Castro que finalizou aquela bola lá, hein? A bola voltou pro meio. Trabalhou. Vem Gé na marcação. Chega a zaga para tirar. Na finalização da defesa do goleiro. Cara, não sei não. Não sei se foi o Castro ou o Emerson. Eu acho que foi o Gé. Será? Vamos esperar para ver o replay. Assim, de relance, não achei que foi o Gé, não. Deu vantagem aqui, a falta era para o Avaí, mas o árbitro deu vantagem. O jogador do Avaí tá caído. Bola voltou aqui na ponta. Mário Sérgio, 33. Volta essa bola para Wagner Love. Wagner Love pro Zé Ricardo. A Ponte teve uma chance de ouro para fazer o gol. Mas aí o César Augusto foi para ela, fez uma defesa sem Corsato. Se não fosse o goleiro do Avaí, a Ponte já tava na frente. Bola aqui pro Zé Ricardo. 8 minutos passados, segundo tempo, tá começou. 0-0, Ponte, Avaí, Ponte, começou onde, Corsato? Beira-Rio, Série A, Campeonato Brasileiro, Internacional e Palmeiras, começou, a bola rola por lá. Eu vi imagens, lá parece que tá chovendo no Rio Grande do Sul, né? E aí a gente tem que ficar atento sempre aí nessa situação. Bola na ponta, trabalha a bola aqui pro time do Avaí, aqui no campo de defesa, 8 minutos. Não mostrou um replay até agora, viu, gente? A televisão aqui pra gente confirmar quem foi que fez aquela finalização lá. O Coral diz que é o Gé, eu
narrei o Emerson, mas depois achei que tinha sido o Castro. Bola aqui pro meio, e deu bobeira o time da Ponte, a bola voltou aqui na ponta esquerda, vai buscar o jogador do Avaí, achei que a bola tinha saído, não saiu não, a bola voltou pra Macaca, Igor Inocêncio ganha essa bola pra Ponte, toca a bola aqui no meio, a bola pro Castro, Castro trabalha a bola pra Macaca, vira o jogo, toca a bola pra Emerson, 9 minutos, 10 segundo tempo de jogo, 19ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro, 0 pra Ponte, 0 pra equipe do Avaí, vem o Risso, lindo passe do Risso, é pro Everton Brito, o Jé tá na grande área, voltou, sobrou pro Elvis, vai fazer, chega a zaga pra tirar. Zé Ricardo meteu o pezão na bola antes que o Elvis pudesse mandar ela pro gol. Escanteio para a equipe da Macaca lá do esquerdo de novo, Coral. E quase que joga contra o próprio patrimônio ali, o atleta da equipe do Avaí, o Zé Ricardo. O César Augusto até pulou na bola, mas ela sai para a linha de fundo, escanteio para Macaca. Escanteio para Ponte fazer a cobrança. Escanteio para Macaca. Foi o Gé mesmo. Foi o Gé. Quase que o Gé faz o gol. Tá mostrando aqui o replay daquele lance anterior. Vem de novo o Elvis para fazer a cobrança. Quem sabe agora na cobrança do escanteio. Jogada ensaiada, Elvis. Vai direto. Segundo pau, levantou, tocou na boca do gol. César Augusto dá um tapinha com a luva branca, tira. A bola volta pro Gé. Gé fez a finta. Passou pelo primeiro, entrou na grande área, bateu pro gol. Sérgio Rafael entrou no meio. E aí pegou também ali no jogador da equipe do Avaí, o Zé Ricardo, linha de fundo. Escanteio pra Ponte. É o terceiro só no segundo tempo, viu, Coral? E o quinto no geral. 5 escanteios todos para a Ponte Preta. Até aqui o escanteio agora lá pela ponta direita. Elvis da bola, Macaca fazendo pressão no campo de ataque, Corsato. É bom de bola esse Zé Ricardo, né? Isso é que é sincronismo, hein, Coral? Eu vou falar, viu? Eu, Coral, achei sensacional, ele nem percebeu. Escanteio pra Ponte, Elvis pra bola, levantou, tocou na boca do gol, toque de cabeça do Gé, mais um escanteio, hein? Já levantou o bração assim e falou, é minha bola. É minha, é o sexto escanteio, Coral, lá pela esquerda. Hora pela direita, hora pela esquerda, mas sempre mantendo o Elvis. Vai correndo o Elvis bastante, de um lado pro outro, tiro de canto, lá vem a Macaca, Corsato. Na hora da Macaca falamos que a dupla de volantes da Portuguesa no Campeonato Paulista era boa. Ricardinho e Zé Ricardo, né? Tanto faz um como o outro, poderia vir pra Ponte. O Ricardinho foi jogar a Série C pela Ferroviária. Elvis pra bola, vai pra fazer o levantamento, jogada ensaiada. É pro Igor Inocêncio, bateu pro gol, pegou na zaga. Rapaz, o time do... Ih, deu ruim pra Ponte, falhou o Everton Brito. O Potker vem, vai sair o gol do Avaí, bateu pro gol, Luan! Fantástico! Sensacional, Luan! E o Everton Brito querendo dar o gol pros caras, a bola voltou pro Zé Ricardo, traca a bola na ponta direita, fez a finta, vai queimar dali, bateu forte pro gol pra fora! Pra fora, ela passa, vai embora! E não era o Everton Brito não, foi o Risso, né? Foi o Risso que se deu mal ali. E o Luan agora, hein? Fantástico! Sensacional, salvou a lavoura da Macaca, hein, Coral? Marcelo Corsato disse aqui em off, se é o Pedrão era gol, mas boa defesa do Ribeiro. Não falei com nada, a perna esquerda, perde o gol, o William Potker, mas o Luan Ribeiro pedindo passagem, ótima defesa, mais um gol perdido, na minha conta acho que é o quarto, terceiro. Já que o Avaí o terceiro pelo menos, né, que perde no jogo, segue 0-0, tiro de meta, sem pressa lá pro goleiro Luan Ribeiro. Na escala Richter de gols perdidos dos 3, esse foi o o pior. Esse até o narrador aqui falou que ia sair o gol do Avaí. Esse foi o pior, porque se ele tivesse ameaçado o chute, o Luan já tinha caído, era só ele levar a bola mas gol. tem que dar moral pro Luan também. Não, a defesa foi espetacular. O Luan tá pegando muito hoje. O Luan, por enquanto, nota 10 no jogo. E a Ponte realmente não tá fazendo um bom jogo hoje, né? A Ponte não faz um bom jogo. Luan recebe a bola aqui do Igor Inocêncio. Gente, toca essa bola pra frente. Pelo amor de Deus, 13 passados do segundo tempo. 10 que eu dei pro Luan, 9.9. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Estou falando aqui o Coral falando fora do ar de cartão, não tem nenhum cartão no jogo, viu? Nada. Estamos zerados aqui, escanteios 6, todos pra Ponte, tá? Nenhum pro Avaí. Bola aqui na ponta, vai sair pra ponta direita, chega o Igor Inocêncio, tenta tirar. Ele deu toda a finta de que a bola não é nossa, né? Porque ele foi buscar a bola, né? Mas o árbitro
Tá dando o quê? Lateral para a equipe do Avaí. Aqui na ponta esquerda. Ele fez o certo. É lateral para a equipe do Avaí fazer a cobrança. Natanael vem aí. Pelo setor de ponta esquerda vem Natanael. No time, ele é lateral esquerdo, mas tá jogando adiantado aí nesse time do Avaí. Bola aqui pro campo de ataque, vem levantamento na boca do gol, sobe a zaga da Ponte para tirar. A Ponte tá perigando hoje, hein? Tá perigando hoje. Bola do Elvis pro Gé. Tocou bola ali, mas o Zé Ricardo vem. Toca essa bola para trás. Aí vem o César Augusto, tem que correr atrás da bola. Campo de defesa, todo de amarelo, com chuteiras e luvas brancas. Ele bate na bola. A bola volta pelo meio, Castro tira, Elvis, ele segura, a bola veio toda torta, o Elvis segura, mas o árbitro tá dando impedimento. Tá dando impedimento, mas a bola era nossa, né? A bola era da Ponte, né? Mas tá tudo bem, vai. Segue o jogo. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. O juizão realmente esqueceu o cartão, hein? Agora o Mário Sérgio veio pra cima aqui do Matheus Regis. E, de novo, eles vão no tornozelo, velho. E nada de cartão. Tá na hora do professor mexer, hein? A primeira alteração que eu faria. João Gabriel, Igor Inocêncio na esquerda, Risso, banco de reserva, vai descansar, né? E depois eu pensaria em tirar o Matheus Regis e colocar o Iago Dias, ou o próprio Gabriel Novaes, o Renato. Dar uma mexida nesse time aí. Mexer o Café, né? Pra ele ficar mais forte, porque... Se bem que a Ponte eu acho que voltou melhor no segundo tempo, Carlos, do que o primeiro tempo. Mas o Avaí já teve chance de fazer o gol. Vem Ponte, Risso, taca a bola ali no meio, bola pro Gé vem, disputa de bola ali com o Roberto, a bola sai, vai embora na linha de fundo. Escanteio pra Ponte fazer a cobrança pela ponta esquerda, Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. É o sétimo escanteio para a equipe da Ponte, é o quarto só no segundo tempo. Cartões, está zerada a nossa tela lá, né? E é zero mesmo. Escanteio pra Ponte, Elvis pra bola, levantou, tocou na boca do gol, Gé de cabeça, foi travado ali, chegou o Mário Sérgio. E o jogador do Ituano chega, dá um bico na bola, aí vem o Igor Inocêncio, que jogou pelo Avaí. Saiu para lateral, é lateral para a equipe do Avaí fazer a cobrança no campo de defesa. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior e também na Valinhos FM. Vai, Coral. Segunda do Gilmar Dalpozo, vai embora, número 11, Maurício Garcês. E entra o 25, Natanael. Maurício Garcês vai embora com a 11, 25, Natanael já em campo. Ex-Atlético Goianiense também, mas está lá no time do Avaí desde 2022. 33 anos, esse é o 7º jogo dele na temporada. Gabriel Novaes vem aí. Ele tem 33 anos. Bom, pediu aqui o nosso comentarista. E o Gabriel Novaes, que teve que fazer até cirurgia no braço, né? Quebrou o braço. Jogador da equipe da Ponte Preta vai entrar. Matheus Regis vai embora com a 77 depois de 45 dias. Gabriel Novaes volta a atuar pela Macaca, então repetindo, foi embora o 77, Matheus Regis. 35, Gabriel Novaes já em campo. Daqui a pouco o comentarista vai falar aqui, porque a Ponte vem. Olha o Castro, fez o passe na ponta direita, era pro Novaes, por baixo chega a zaga, tira. Vai, Corsato. Pelo que eu entendi ali no gestual do Gabriel Novaes, ele já chamou o Everton Brito aqui pra direita, né? Então o Everton Brito vai na direita, o Gabriel Novaes vai na esquerda e o Dalpozo ele faz uma dobradinha de laterais agora com o Zé Mário e também o Zé Mário não, Mário Sérgio e o Natanael. Vem Ponte, olha aqui pro campo de ataque, Igor Inocêncio, cruzamento, pegou no jogador da equipe do Avaí, saiu. Linha de fundo. É mais um escanteio, anota aí, Coral, o 8º no jogo, o 5º no segundo tempo. Não podemos perder as contas e todos pra Ponte Preta. Até agora, escanteio lá pela direita, Elvis na bola. Quem sabe, na cobrança do escanteio, quem sabe, Nossa Senhora do Majestoso tá falando que é na cobrança do escanteio. Vem Elvis pra fazer a cobrança do escanteio aqui na ponta direita, perna direita, levantou, tocou na boca do gol, sobe a zaga, a bola volta pra Ponte, é pro Novaes, cruzamento de novo, levantamento na boca do gol, Roberto tira, aí vem ali o Igor Inocêncio, perna direita, com a cabeça, ele tenta tirar ali, a bola vinha na ponta direita, vai ficar fácil pro César Augusto, sai do gol, pra ficar com ela, e atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você, tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo, aproveite porque o tempo passa e como passa. Verso
que eu peguei de Vinícius de Moraes, hein? 18h30 passados do segundo tempo. No regressivo aqui, ó. 26,5 para terminar o jogo. No giro do giro, eu giro que giro. Placar do futebol para você, Série B. É Campeonato Brasileiro Majestoso, Ponte Avaí 0-0. Placar ao vivo, futebol interior. Vai, Marcelo. Série A, Campeonato Brasileiro. O Fluminense vence o Bahia por 1-0. O Corinthians perde pro Juventude 1-0. O Atlético Paranaense perde pro Grêmio 2-0 no Beira-Rio. Primeiro tempo, Internacional 0. Palmeiras também 0. Valinhos FM 87.9. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Vem bola aqui para a equipe do Avaí. Vinha, zaga da Ponte chega para tirar a bola, volta pelo meio, vem o Wagner Love, o Natanael tá na ponta direita, ele virou, fez o passe pelo meio, é pro Nata, vai pra linha de fundo, vai pra bater pro gol. Chega a zaga da Ponte com o Igor para tirar, a bola volta, o Nata toca essa bola pelo meio, procurava o Zé Ricardo, ele volta, Giovani pediu, trabalhou na ponta direita, é pro Marcos Vinícius para William Potker, trabalha com a perna esquerda, tá lá na ponta direita, canto alto da sua tela, canto alto do seu televisor, bola pra Zé Ricardo faz o passe, o Avaí que vem de empate com o Botafogo em casa, não ganha 8 rodadas, a Ponte vem de derrota, perdeu pro Sport 3-1, Traca que pouco mais atrás, a bola voltou pro goleirão. César Augusto sai do gol para ficar com ela. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Você participa, manda mensagem pra gente. Igor Inocêncio briga ali com o Natanael. Colocaram aqui o Natanael pra jogar aqui na ponta esquerda mesmo. Ele tá jogando sempre numa segunda linha, né? Ele joga mais avançado nesse time do Avaí do Dalpozo. Mas é bom jogador o Natanael, hein? Bola na ponta pro Marcos Vinícius. Vira pro Wagner Love. Wagner Love agora virou meio campo, hein? Fez o passe, procurava ali na ponta direita o jogador da equipe do Avaí, que era o Potker. Ficou pedindo falta o Love. A bola ficou fácil pro Luan, sai do gol pra ficar com ela. O goleirão da Ponte, Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Igor Inocêncio trabalha a bola pra Ponte, já passamos de 20, 21, passados segundo tempo de jogo, 24 para terminar o jogo, tá 0-0, jogo difícil pra Ponte, tá ainda 24 pontos, a equipe da Macaca, daqui a pouco o Marcelo fala a classificação e também pontuação do time do Avaí, bola na ponta esquerda, bola pro Gabriel, vem ali o Gabriel, ele faz a finta, Gabriel Novaes voltando ao time da Ponte, depois de 45 dias, né? A previsão era realmente para agosto, né? Mas eu confesso que não achava que ele aparecia nesse começo de agosto, não. Bola pelo meio, vem o Emerson, fez o passe na ponta direita. Bom toque, é pro Everton Brito, tocou pro Gé, queimou dali pro gol, pra fora. Rapaz, o Gé tem jeitão mesmo, né? Do jeito que veio, ele bateu. Foi embora a linha de fundo, Coral. Ele fez certinho o Everton Brito, né? A bola lá pela ponta direita, ele cruzou o rasteiro, o Gé fez a finalização como centroavante. Ela subiu mais do que deveria, tiro de meta para o goleiro César Augusto, que não tem muita pressa. Segue no majestoso, 0 para Ponte, 0 também para o Avaí. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Por falar em YouTube, daqui a pouco eu vou lá para nossa arquibancada virtual, mas quero você, hein? Participando com a gente. Deixa lá sua mensagem, manda sua mensagem pra gente no nosso WhatsApp, o 989-89-3526. Participa por lá, também no YouTube, no nosso chat, tem palpites pro jogo, já foram 90 votos, 81% Ponte, 11% Avaí, o restante é pro empate. Roberto César Santos, tá com a gente aqui, o DJ Digo, também tá ligado, o Roger Cordeiro, Gustavo Carvalho, Marcelo Borges, também tá ligado com a gente, valeu, abraço Marcelão. Roberto César Santos tá pedindo para colocar o Guilherme Portuga. O Robson Vitorino, boa transmissão, ele tá em Leme, São Paulo. Bola aqui pra equipe do Avaí, era na ponta direita, o Potker tava na jogada, Luan Ribeiro mete o pé na bola e tira dali. O Luan Ribeiro é o jogador mais antigo desse elenco da Ponte Preta, tá na Ponte Preta desde 2019.
desde 2019. O Pedro Rocha também estava, mas o Pedro Rocha ficou 1 ano e meio fora da Ponte, né? Então o Luan fica com o jogador mais antigo do elenco, mas o que menos jogou também. Bola aqui na ponta direita, trabalha a bola pra Macaca, é o Igor Inocêncio, perna direita, vai queimada ali, abriu, ele bateu, a bola voltou, Gé, toque de cabeça, ficou pedindo pênalti, a bola voltou pro Elvis, tá na ponta direita, vai Elvis, vai Elvis, vai Elvis, bate Elvis, bateu pro gol, pegou o goleiro César Augusto, e o Gé tá pedindo pênalti, hein? Ele não vai dar esse pênalti porque o Gé tava na frente da bola, quer ver, ó? Não vai dar, os dois foram com o pé alto. O Gé bate na bola primeiro e o jogador... não, foi pênalti, hein? Cara, eu achei pênalti. Eu achei pênalti, eu acho que cabe uma revisãozinha aí, hein? Eu achei pênalti. Foi pênalti, Carlos, foi pênalti. Amarelo, né? Esse ângulo de trás, pelo amor de Deus, você tá sonhando com cartão amarelo, hein? Eu dei a minha opinião, tá mesmo, hein, Coral? Coral que é mais amarelo do que gol no jogo, velho. Dos dois. Que isso? Cara, mas nesse ângulo aí pra mim foi pênalti. Eu achei que ele não iria dar o pênalti do jeito que o Gé foi na bola. E ainda acho que não vai dar o pênalti. Mas tá escutando, hein? Tá escutando o goiano lá, o Elmo Alves Rezende Cunha, de 49 anos, tá falando na orelha do árbitro do jogo. Já falou que não foi nada. Já falou que não foi nada. Cara, esse ângulo de trás me deixou com a pulga atrás na orelha, viu? E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. Chegamos a 25 minutos passados desse segundo tempo. No regressivo 20, para terminar o segundo tempo de jogo no Giro do Giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você. Série B do Campeonato Brasileiro. Majestoso, Ponte e Avaí empatam 0-0. Bom, pela Série B do Campeonato Brasileiro, ontem o Amazonas venceu o Ituano 1-0, o Botafogo venceu o Coritiba por 2-0. Na sexta-feira, Santos empatou com o Sport 1-1 e o Brusque empatou com o América 0-0. Portal Futebol Interior, acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, ao lado do Marcelo Corsato, que não para de falar, ele fala com o microfone aberto, fala com o microfone fechado, o Wendel Coral, nosso grande Felipe Marques e com você na Valinhos FM 87,9. Ó, eu sinto o jogo. Eu tenho uma opinião aqui do lance. Uma opinião formada? Pra mim não foi pênalti, e vou dizer pra você por quê, porque o Gé também vai com o pé alto na bola também. Então você poderia falar que foi uma falta do Gé em cima do cara, entendeu? Então, assim, apesar de estar com a camisa da Ponte aqui, eu não marcaria esse pênalti, tá? E em slow motion, cara, até o que não é falta, Mas, né, o VAR não chamou. Então se o VAR não chamou, vamos lá, Coral. 2 mudanças a mais no Avaí do técnico Gilmar Dalpozo. Por lesão vai embora número 4, Roberto, e entra o número 5, zagueiro Alan Costa. Roberto foi embora com a número 4, número 5, Alan Costa já em campo. E a quarta mudança é no ataque, Wagner Love, camisa 9, vai embora. 89, Cassiano já em campo. Wagner Love com o 9 foi embora. 89, Cassiano já em campo, Corsato. É zagueiro por zagueiro, atacante por atacante, mas esse Cassiano faz fumaça, hein, Corsato? Faz fumaça, o Wagner Love até que não estava fazendo um mau jogo, não. A bola chegou pouco para ele, mas ele estava até tentando fazer alguma coisa ali. Vai colocar ali um cara mais forte. Olha, o Cassiano ganhou essa bola, ganhou aqui na ponta do Joilson. A primeira participação dele no jogo, fez o toque na ponta direita, furou! Meu Deus do céu! Aí o Risso foi pra lá, tirou essa bola. Aí o árbitro tá marcando o impedimento. Cara, tá marcando o impedimento do ataque. Gente, olha, a arbitragem é complicada, cara. Tá marcando impedimento do ataque do Avaí, ok? Ok, tá marcando impedimento. Mas só que a bola tava com a Ponte Preta. E a Ponte já tava no ataque. Eu pergunto, qual a necessidade de parar o jogo? Tem gol. A rede balança, placar ao vivo. É do Corinthians. O Corinthians empata o jogo contra o Juventude na Neoquímica Arena e o Juventude tem 2 jogadores a menos em campo. O Alan Ruschel acaba de ser expulso, portanto o goleiro Gabriel expulso, Alan Ruschel. O Corinthians perdeu o jogo por 1-0, agora tem 2 jogadores a mais em campo. Portanto, 1-1 na Neoquímica Arena, Corinthians e Juventude. Não é fácil não, na Neoquímica, jogar contra o Corinthians e adjacências
Realmente não é fácil. Bom, o técnico Gilmar Dalpozo já fez 4 alterações, né? Ele tirou o Roberto, número 4, e colocou o Alan Costa, número 5. Ele tirou o Gabriel Barros, 80, e colocou o 90, o William Potker. Ele tirou o Maurício Garcês, 11, e colocou o Natanael, com a 25. E ele tira o Wagner Love, 9, e coloca o 89. O Cassiano. E ele tem uma parada e mais uma alteração. Sim, ele pode fazer mais uma porque ele só parou o jogo 2 vezes, porque uma das alterações foi no intervalo. E a Ponte só uma, só a do Gabriel Novaes na vaga do Matheus Regis, que já foi embora. Inclusive as alterações já estão aí na nossa tela para você. Bola pra Ponte, na ponta direita vem Castro, 28:50. Castro, cruzamento, levantamento na boca do gol. O Alan tirou, mas tirou para dentro da grande área, a bola voltou pro Gabriel Novaes. Parece totalmente fora de ritmo ele, hein? Volta a bola ali pro Risso, Risso pro Novaes, vai Novaes, trouxe a bola, perna direita, passou pelo primeiro, pelo segundo, vai queimada ali, bateu pro gol, pegou no Zé Ricardo, voltou pro Elvis, e o Elvis sentiu a coxa, hein? Bola voltou dentro da grande área, cruzamento, levantamento na boca do gol, chega a zaga da equipe do Avaí pra tirar, a bola voltou, o Elvis tá sentindo, hein? Bola pelo meio, trabalha a bola, Emerson fez o passe muito longe, o jogador da Ponte não foi, ela foi embora, linha de fundo, tiro de volta para a equipe do Avaí fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, hora de girar para você, tempo e placar do futebol. A coisa mais difícil desse mundo é aproveitar cada segundo, aproveite porque o tempo passa e como passa. 30, vamos chegar a 30 minutos desse segundo tempo. 15 para terminar o primeiro tempo de jogo no giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você, para terminar o jogo, 15 para terminar o jogo, 19ª rodada Série B do Brasileirão, Ponte e Avaí empatam 0-0, placar ao vivo, futebol interior, vai, Corsato. Série C, Campeonato Brasileiro, 16ª rodada, o Ipiranga vai perdendo para a Ferroviária em casa pelo placar de 1-0, Londrina e Floresta vão empatando 0-0, mesmo resultado para São Bernardo e Caxias, CSA e 87.9. A voz da nossa gente. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato com você em 87.9 na Valinhos FM, também aqui nos canais Futebol Interior. Esse Alan Costa que entrou aí, ele tem 33 anos, é zagueiro. Eu iria falar que ele jogou aqui em Campinas, mas eu vou esperar um pouco para conferir a ficha dele. Bola aqui para a equipe, não é na Ponte que ele jogou, tá? Mas bola aqui para o campo de ataque, perdeu a bola o time da Ponte, o Castro vai ter que correr atrás, fez o passe no meio e é pro William Ponte, que é perna direita, vai queimar dali, bateu pro gol. Chega o Igor Inocêncio e tira! Ia ser gol do Avaí. Não tinha jeito. O Igor Inocêncio chegou, tirou, jogou bola, linha de fundo, o primeiro escanteio do Avaí no jogo. Quase o gol dos caras, hein, Coral? Esse faz, eu acho que poderia anular, viu? Porque estava impedido em 2 ocasiões, na origem da jogada e também no cruzamento. Mas aparentemente o escanteio foi marcado, como se fosse um gol para a Ponte. O desvio providencial de Igor Inocêncio, o primeiro escanteio na partida pro Avaí, Corsato. Escanteio para a equipe do Avaí fazer a cobrança. Então, vamos lá, vamos arrumar aqui. São 9 escanteios, 8 para a Ponte, 1 pro Avaí. Levantamento na boca do gol, era pro Cassiano. A bola passa, vai embora. O árbitro acho que deu escanteio de novo, né? Escanteio de novo aqui. Eu estava errado mesmo. Tiro de meta. Tiro de meta para Ponte, então não é escanteio, não. O Alan Costa, ele não jogou no Guarani, não. Ele era da Ferroviária, passou pela base do Internacional de Porto Alegre, Curitiba, CSA. Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque. Gabriel Risso perdeu a bola. O Gabriel Risso já era para ter saído do jogo também, vamos combinar, né? Bola pro Potker, tá lá na ponta, trouxe a bola. Ele bate bem, hein? Ele bate forte, vem na marcação, pra cima dele. Boa, Sérgio Rafael, vice-campeão carioca com o Nova Iguaçu, perdendo pro Flamengo a final. Bola pro Elvis, falta. E ele marca e pinta cartão pro Zé Ricardo, daqui a pouco o Wendel vai confirmar, 32, a Ponte bate, Gabriel Novaes trouxe a bola pra perna direita, 2 na marcação pra cima dele, aí pede a bola ali, o Emerson não consegue tocar, a bola volta pro Gabriel Novaes, na ponta direita, toca a bola na ponta aqui, é pro Emerson na ponta direita, ele vira o jogo, trabalha a bola pra Igor Inocêncio na ponta, Natanael tá na marcação pra cima dele, o Igor trouxe a bola pra perna esquerda, virou, trabalhou, bola pro Elvis, tem sempre 2 jogadores na marcação do Elvis, voltou, trabalhou na ponta, Everton Brito, cruzamento, levantamento na boca do gol pro Gé! Gol! Da Ponte! É gol! Futebol é a nossa paixão. É gol!
Cerca de 32 minutos passados do segundo tempo. Everton Brito, um cruzamento com açúcar. Quando a bola subiu e eu vi o Gé, tá printada a tela. Ele só deslocou o goleirão César Augusto, que nada pôde fazer. E aí o Gé correu lá pra lente do amigo Diego Almeida. E tem filmagem daqui a pouco nas redes sociais da Macaca na PON TV. Porque o Diegão Almeida registrou essa com imagem. E eu registro na voz pra você, torcedor da Macaca. Gé. 9, a camisa dele, essa é dele, ninguém tira, tá lá no placar do Majestoso. Ponte 1, 0 pro Avaí. Gé, arrepia, torcedor Ponte Pretano. Levanta a massa. Levanta a macacada. Ponte 1, Avaí 0. Goleirão César Augusto, essa você só pega lá no fundo da rede. Me conta, me dá o detalhe do primeiro gol do jogo, o gol da Ponte, o gol do artilheiro Gé. Printa a tela aí, Wendel Coral. Pra quem é centroavante, tem qualidade, típico de camisa 9, precisa de apenas uma bola. Everton Brito na ponta direita, olha pra área, faz o cruzamento perfeito na segunda trave. E o Gé sobe mais que a zaga adversária e testa no contrapé do goleiro César Augusto, que nada pode fazer. Já marca o 6º dele na Série B, o 10º na temporada pela Macaca. Tá aberto o placar do Majestoso. Agora a Ponte Preta com Gé 1, Avaí 0, Corsato. E aí, Marcelo, 1 pra Macaca, 0 pro Avaí, o Gé foi pra rede. Então, a Ponte voltou melhor no segundo tempo. O segundo tempo da Ponte é melhor do que o primeiro tempo. Teve o Avaí sem chance de sair na frente, mas a Ponte Preta já teve também oportunidades de fazer o gol. Então o time melhorou no segundo tempo e equilibrou o jogo, Carlos. Vem Ponte, Igor Inocêncio tá fazendo um partidaço, hein? Toca pro Everton Brito, Brito pro Inocêncio, cruzamento, levantamento na boca do gol. Chega a zaga pra tirar a bola, volta pra Ponte, toca na bola ali o Emerson que entrou no jogo. Chega a zaga da equipe da Macaca pra tirar, chega a zaga da equipe do Avaí pra tirar a bola, voltou, trabalha a bola aqui na ponta, bola pro Pedro Castro, isso, ganha essa bola pra Ponte, toca a bola na ponta direita, falta. O jogo tá parado, é bola pra Ponte. É lateral ou falta pra Macaca? Que teve alteração no time da Ponte, né? Alteração, Emerson com a 18 foi embora e o 8 Emerson Santos entrou e teve também, só pra confirmar, o cartão amarelo, primeiro da partida pro Zé Ricardo, camisa 77 do Avaí. Tem gol. Tá feliz agora, Coral? Eu preciso que o Avaí tome mais cartões que a Ponte e que a Ponte continue ganhando o jogo. Vai, Marcelo. Só isso. Só não ter cartão pra Ponte e não tomar gol que tá tudo certo. Bruno Henrique, lei do ex, contra o Palmeiras lá no Beira-Rio. Agora, Internacional de Porto Alegre 1, Palmeiras 0. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior, a Macaca tá vencendo 1-0. 1 pra Ponte, 0 pro Avaí. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Aqui é tudo doido, velho. Silvana Pereira, amo, Macaca querida, coloca ela aqui. Vivi Vicente, Aparecido Alves. Tava na cara que seria desse jeito. Vai, Macaca querida, amor da minha vida. DJ Digo, vamos, Ponte. O Francisco Renato de Paula, eu falei, Neuri Menezes. Gol do Fominha, tá vendo aí, Neuri? É isso, meu amigo. Vai, Ponte, diz aqui o Francisco Renato de Paula Júnior. Rapaz, tem um link aqui que eu não vou nem tentar. Bola aqui na ponta. Cassiano tentou fazer o toque de calcanhar pro Nata. Não deu certo. Neto Pinheiro. Ponte vai marcar ainda. Opa, Walter Costa diz que a Ponte vai ganhar de 1-0. Roger Cordeiro. Tá dizendo que o Avaí vai ganhar. Por enquanto tá dando ruim, viu, Roger? Mas não acabou ainda, né? Valeu. Marcelo Borges, tá ligado com a gente. Tá dando ruim pra você, né? Porque pra mim tá dando muito, mas muito bom. O Rafa Quack.
Segura, pelo amor de Deus. Ele coloca aqui, senão eu vou morrer. Ô Rafa, segura a onda aí, meu filho. Gabriel Risso, vem patrão, com toda a raça argentina. Vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol. César Augusto sai do gol pra ficar com ela. Toca a bola pra Giovani, jogou na Ponte, hein? 30 anos, jogou na Ponte em 2013. Fez o passe pro Potker, jogou na Ponte também. Segura o Potker aí. Ih, fez a finta, falta. Falta, é o Emerson, né? Emerson Santos ali, não dá, né? O Potker pra cima do Emerson, o árbitro para marcar a falta, é falta. O Emerson Santos que fez a falta pra cima do Potker, pra cima do William Potker. Eu espero que o William Potker tenha deixado a varinha mágica dele lá na Ilha da Magia, viu, Coral? É isso, Corsato, a falta lá pela ponta direita, rapaz. Merecia o cartão, viu? Mas não deu o cartão pro Emerson Santos. Falta a prova aí, lá pela direita, no momento que o técnico Gilmar Dalpozo planeja, projeta sua última modificação no Majestoso. A Natasha Souza tá dizendo que quer ambos. Ô Natasha, obrigado, viu? Também tá como Coral. 39, falta pra equipe dos caras, é falta prova aí, segura aí Ponte, segura, vem pra bola, cruzamento, levantamento na boca do gol, sobe de cabeça o Joilson pra tirar. Tira, joga a bola pra lateral, é lateral pra equipe do Avaí. O Avaí vem fazendo aqui pra cima da Ponte. O Mário Sérgio agora virou capitão do time, né? O Wagner Love saiu. O Mário Sérgio virou capitão do time aqui pela ponta esquerda. Vem o camisa número 33, segura aí, Macaca. Segura aí, Ponte. Ponte 1, Avaí 0. 33, vem Mário Sérgio pra fazer a cobrança do lateral aqui pelo setor de ponta esquerda. Canto baixo da tela, canto baixo do seu televisor. Levantamento na boca do gol, a zaga da Ponte tira pra trás. Voltou, chega o Emerson. Chega o Emerson pra Gabriel Novaes. Valeu, Coral, obrigado. Gabriel Novaes mete o pé na bola, ajudando a defesa, chega pra tirar dali. E o Zé Ricardo foi embora, hein? Foi embora o 77, Zé Ricardo, que já tinha amarelo. Entrou o 29, o Jean Lucas. Zé Ricardo foi embora, 77, 29, Jean Lucas já em campo. A última do Avaí. Jean Lucas, última alteração aqui do técnico Gilmar Dalpozo. Natasha Souza, valeu Natasha, obrigado aí pela audiência. Mas eu acho que você vai perder, viu, Natasha? Não é nada contra você, não, pelo contrário, é a favor do meu time, tá? Marcos Souza, quero matar 2.000 hoje. O Coral tá quase nesse aí, viu, Marcão? Tá quase nesse aí, viu? E aí, se ele ganhar, nós vamos sair daqui e vamos pra balada. Noite de domingo é uma criança. Paulo César, 10 minutos de sofrimento, mas vai dar Macaca. Acabou? Acaba logo, tá dizendo aqui o DJ Digo. O Marcelo diz que não vai, viu, Coral? Porque a esposa não deixa, mas eu vou. Bola aqui na ponta esquerda, trabalha Alan Costa. Então vamos. Trabalha Alan Costa, na ponta, ele faz o passe, vira o jogo, toca a bola para Mário Sérgio. Mário Sérgio volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Público! Jean Lucas que entrou. Toca a bola aqui pro Alan Costa. Alan Costa na ponta para Natanael. E Natanael pro William. O William Potker tá louco para fazer um gol, hein? Bateu pro gol, pegou na zaga, saiu. Escanteio para a equipe do Avaí. É o 10º escanteio do jogo. Vai, Coral. É isso, apenas o segundo na partida pro time do Avaí. Tem o público, daqui a pouco eu confirmo, Corsato. Vai lá, escanteio. Eu chuto mais de 6.000, menos de 7.000. Bola pra equipe da Macaca fazer a cobrança. Eu não vi não, viu, gente, aqui, tá? Recebo a informação, mas não vi. Falta pra equipe, escanteio pra equipe do Avaí. Segura, Ponte. Segura. Vem Natanael pra fazer a cobrança do escanteio. Cassiano tá na grande área. O Gustavo Vilar também tá por lá. O Alan Costa também. Nata pra bola, levantou, tocou na boca do gol. Sobe, Emerson Santos tira. Aí o Giovani vira a cabeça, toca pra trás. A bola voltou e vai queimada ali, bateu pro gol, pegou na zaga da Ponte, vai ficar ali com o goleirão Luan Ribeiro, fica com ela o goleiro da Ponte, vai, Coral. Vamos lá, público pagante, 5.795, público não pagante, 919, com isso o público total, 6.714 torcedores, para uma renda bruta de R$ 141.340. Público total, 6.714, renda bruta de R$ 141.340, no momento em que duas mudanças vão sendo processadas da Ponte. Posso ir, Corsato? Vai, porque tá o Everton Brito caído ali. A primeira é o Elvis, vai embora o camisa 10, entra o Hudson, camisa 80 na Ponte Preta. Estreia. E a outra mudança é Everton Brito, 29, vai embora para a entrada de Dodô com a 7. Elvis 10 vai embora para a entrada de Hudson com a 80. 29, Everton Brito também saiu para a entrada do 7, Dodô. Beleza, o Elvis está indo embora, camisa número 10, para a entrada do Hudson, com a camisa número 80. E o Dodô, número 7,
entra na vaga do Everton Brito. A Ponte fez todas as alterações, não mexe mais, porque já parou o jogo 3 vezes, não é, Corsato? Eu não colocaria o Dodô, não. Eu colocaria o Iago Dias. Mas tá bom, vamos lá. E com relação ao Avaí, o técnico Gilmar Dalpozo, ele tira o Zé Ricardo, que é um volante, né? É um volante, e coloca o Jean Lucas, que tem um irmão que é jogador de futebol também, o Dudu Figueiredo, que tá jogando no futebol lá árabe, né? Mas o Jean Lucas, que era da Tombense, veio pro Avaí, é um meia atacante, então ele coloca o time pra frente. Tá perdendo o jogo o time do Avaí. Inclusive a Ponte tá trocando de posição com o Avaí. A Ponte tá passando o Avaí nesse momento na tabela de classificação, tá indo a 26. O Avaí tá ficando com 25 pontos, 24 pontos. Daqui a pouco o Marcelo confirma aí. Já confirma já pra gente 25. aqui. 25, né, o Avaí, né? Mesmo número de pontos que ele começou a rodar. Ponte vai passando. A Ponte tá com 26. A Ponte tá indo, se eu não me engano, pra 9ª colocação na competição nesse momento. O Everton Brito tomou cartão amarelo, jogador da equipe da Ponte. Nossa, que desespero do nosso repórter, cara. Meu Deus, cara. Everton Brito repórter. Ele até esqueceu agora que ele tinha que informar. Everton Brito tá amarelado, jogador da Ponte Preta na saída, né? Depois deixa eu só confirmar aqui, pra ver se ele não tava. Bola pra equipe do Avaí, pro Cassiano. O Brito não tava pendurado, né? Não. Na Ponte, Gé, Igor, Elvis, Iago Dias, Castro, Raquim, Novaes e Risso. Portanto, os jogadores pendurados aqui do time da Ponte. Produção, traz um chá de camomila ou um maracujá pro nosso repórter, pelo amor de Deus. Carlos, a Ponte tá indo pra 9ª colocação, 26 pontos. Tem 26 também o Operário, tem o Ceará 26, mas nos critérios ficam ainda na frente da Ponte Preta. Deixa eu ver o Avaí, 11º com 25. É isso, Canais Futebol Interior Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Gabriel Novaes ganha essa bola aqui para a equipe da Ponte, ele toca a bola na ponta para o Hudson fazendo a sua estreia, veio da equipe da Portuguesa, estava na Copa Paulista, toca a bola para o Gé, vamos chegar a 45 minutos passados deste segundo tempo, a Ponte está vencendo, bola para o Macaco, é o Dodô, tá na ponta esquerda, passa o pé em cima da bola, vai queimar, ele bateu pro gol na rede pelo lado de fora. Passe, vai embora. Mais 6. Filho News. Só mais um, Ponte. Vamos, é mais um que tá igual o Coral aqui. Mais 6, tá mordendo até as unhas. Vamos até 51. Silvio Seico. A dúvida é, Luan ou Gé? O melhor em campo. Vamos esperar acabar o jogo pra gente trazer essa boa aqui. Por enquanto, a Ponte tá vencendo, mas tem muito tempo ainda. Meu Deus. Sérgio Soares. Vamos todos no Dadá. Mas agora parece que esse cartãozinho amarelo aí, viu, Sérgio Soares? Parece que deu ruim pro Coral. Parece, tá? Parece. Tem mais um cartão pro Avaí. Paulo César, Neucilo Cato, Marcos Souza. Ô Marcão, como é que você tá aí, Marcão? No seu odds, conta pra mim. Vem bola pra equipe da Ponte, levantamento pra equipe do Avaí, levantamento na boca do gol, isso, tira. Aí o Dodô foi com o pé mole. Perdeu ali pro Mário Sérgio, ganha essa bola, vem ali o jogador da equipe do Avaí, chega o Dodô agora. Agora ele foi com o pé do jeito que tem que ir, né? Eu tava distraído, depois o Coral pode confirmar o tanto de torcedores que temos no estádio. 6.714. Eu conheço um pouco, né, Carlos? Né? Eu disse que não chegava a 7 mil, né? Mas é isso. Bola pra equipe do Avaí, no campo de ataque, sobe a zaga da equipe da Ponte com o Hudson pra tirar. Volantão grandão, hein? Do jeito que o Eberlin gosta. É volante grande, espigado. Bola ali pelo meio, mas tem que ser bom de bola também. O Eberlin gosta de volante bom de bola. Fabinho, Mineiro. Bola ali na ponta, trabalha a bola. Vem Avaí, vem levantamento na boca do gol. Sobe a zaga da Ponte para tirar, a bola volta. Volta ali de novo pro Giovani. Sobe de novo a zaga da Ponte para tirar com o Igor Inocêncio. O árbitro ia dar falta, não deu. A bola voltou pro time do Avaí, vai queimar dali, bateu forte pro gol, passa, vai embora. Jean Lucas. Bateu pro gol, ela foi embora. O Paulo César Mattioli. Ô, Paulão, obrigado, viu, Paulo? Agradeço, tá? Agradeço mesmo, viu? Obrigado aí pelo elogio. Vivi Vicente, 6. Meu Deus, tá dizendo ela aqui. Paulo César, já tá votando no craque do jogo. Tem um aqui que tá dizendo que o Renato Santos, a neta da avó... Ixi, aí deu ruim pra neta, hein, Renatão? Deu ruim pra neta. Como você tá fazendo uma afirmação, vou deixar só você fazer essa afirmação. Mas tá bom. Francisco Renato de Paula Júnior. Eu falei.
Tomara. Bola pra Ponte. Olha o Gé. Ganha essa bola, toca a bola pra Gabriel Novaes da ponta esquerda. O Dodô passou, pediu. O Novaes vem na marcação. Vai, Novaes. Tentou tirar pra dançar, não conseguiu. Mesmo assim, a bola ficou pra ela. Pra ele, 47 e 45. 47 e 45. Dodô. Bate, Dodô. Bate, Dodô. Bate, Dodô. Era pra tocar, ele foi tocar aqui era pra bater pro gol, ele foi tocar pro Igor Inocêncio e vem o Natanael, bola aqui pro campo de ataque, sai do gol, Luan pra ficar com ela. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Olha o Hudson Batagini aqui, Marcelo, parece que tá igual você, numa nova fase, numa nova vida. Mas tá no Majestoso, ó. Tá no Majestoso, tá mandando abraço pra todo mundo, hein? Chegou no Majestoso? Grande Hudson Batagini, um abraço pra você, meu querido. Mas chegou no segundo tempo, porque ele não tava aqui, o Severino Francisco, Edson Lima, também tá ligado com a gente. Vamos lá, 48 e 30. O Avaí tenta, a Ponte rouba essa bola. Falta. Falta. Merece. O repórter largou até a transmissão. Põe na tela aí. Põe na tela o desespero. Põe na tela. O repórter largou a transmissão, gente. Abandonou a transmissão. Olha lá. O dinheiro é a perdição. Mano. Era pra cartão ou não, Marcelo? Era. Deixa ele na tela, Felipe. Pode deixar. Cara, eu vou mandar um print pro Everton Brito, ele vai ter que me fazer o dinheiro. Olha o que o Potker fez, cara. Bateu ali o lateral em cima do jogador da equipe da Ponte. Deu certo pra ele, tem que ficar esperto. Bola no meio pro Nathan, toca a bola aqui pro Jean Lucas. Segura aí, Ponte. 49 e 30. Vem bola aqui pro time do Avaí. Jean Lucas passou pelo primeiro, passou pelo segundo, tentou fazer o passe pelo meio. Chega ali o Dodô, rouba essa bola. Empurra ele pra trás. Bola volta pro time do Avaí. Potker recebe essa bola na ponta esquerda, vira a bola pra Mário Sérgio. Mário Sérgio, 49 e 30. Vem cruzamento, vem levantamento na boca do gol. Sobe a zaga da Ponte, tira. Foi falta lá, hein? Foi falta lá em cima do jogador da equipe da Ponte. Mas o árbitro não deu. O árbitro não deu. A bola voltou pra Ponte. Vem ali o Gé. Briga com o jogador da equipe do Avaí. A bola voltou. Voltou pro time do Avaí na ponta. Vem pro cruzamento, Natanael. Fez o passe na ponta esquerda. Aí pro Cassiano. Não tem impedimento, não. Vem na marcação ali pra cima dele o Igor Inocêncio. Cassiano vai trazer. Na ponta é o Natanael. Cruzamento. Pegou no Igor. Saiu. Vai pra lateral. Vai pra lateral. Se esforça o time do Avaí. A Ponte se defende como pode. Vitória que vai ser importante pra Macaca. Vem Natanael, vai pro cruzamento, segura aí, Ponte. Vem marcar ele, pô. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Luan tocou errado. Vai fazer o gol, o Avaí bateu pro gol. Pega na zaga, sai o árbitro, marca e pênalti. Pênalti pro Avaí foi, viu? Pegou no braço do jogador da equipe da Ponte. Pega no braço do jogador da equipe da Ponte. Jogadores da Macaca estão dizendo que não foi pênalti. Eu também quero ver o lance de novo. O Luan saiu errado. O Cassiano foi pra bola. Não, pega no peito primeiro. Pega no peito primeiro. Não foi pênalti, não. Não foi pênalti, não. Ó, a bola pega no peito primeiro. Não foi pênalti, não. Vai ser cancelado esse pênalti aí, cara. Ele não pega no braço, não. Não, vai ser cancelado. Não foi pênalti, não. O árbitro vai olhar. Bom, nós estamos vendo um lance aqui, né? Nós estamos vendo um lance aqui. Tá na hora do VAR chamar, né, cara? Tá na hora do VAR chamar. Não foi pênalti, não, pô. Tá na hora do VAR chamar, né? Tá na hora do VAR chamar. Ele tá colocando o goleiro lá, né? O VAR não vai chamar, não? Cara, não foi pênalti, velho. Se bater esse pênalti aí, vai ser um dos maiores roubos que eu vi na minha vida. A bola nem toca na mão do jogador da Ponte, cara. E primeiro bate no peito. Não, mas não pegou no braço, cara. Então, mas mesmo batendo no peito, Carlos, não dá. Não pega no braço, não foi pênalti. Não foi pênalti. Não foi pênalti. Não foi pênalti. Gente, se a Ponte, se esse pênalti cara, for ele não cobrado... foi olhar até agora, cara. Se esse pênalti for cobrado, é o que o Marcelo falou. Não foi pênalti. Ele não vai. Cara, ó, mas eu já vi árbitro brigando com a imagem. Aqui no estádio Moisés do Carelli, jogo contra o Vila Nova, a bola bate no bumbum, o cara dá o pênalti. Ó, vai tomar um cartão o jogador do Avaí. Tem que tomar o cartão, porque não pode, ali, pô. Então, não pode fazer isso. No caso do jogo da Ponte contra o Vila Nova, foi o VAR que chamou, né? Não, esse lance, esse ângulo... Lance não foi pênalti, cara. Mas esse ângulo não é o melhor. A bola bate primeiro no peito, olha lá. Não foi pênalti. A bola bate no peito. A bola sequer pega no braço. Não, isso aí não é pênalti, não, ó. Ó, em slow motion ainda. Mas tem que dar cartão pro cara que tá Tem, pô. Ali, o Natanael tá lá enxuriçando a vida dele, tem que tomar cartão. Foi pênalti. Tem que anular o pênalti e dar cartão pro Natanael. Você tá comigo, Coral? Muito. Não foi Nunca pênalti. estive tanto. Não foi pênalti.
Gente, não foi pênalti, mas cara. assim, eu tô com a camisa da Ponte aqui, mas não foi pênalti, cara. Não foi pênalti. Ele vai anular. Não foi pênalti. Cancelou o pênalti. Cancela o pênalti. E os caras da Ponte, eles foram com segurança. Não foi pênalti. E o pênalti, o lance do pênalti aconteceu com 50 e 30, né? Então ele vai ter que dar pelo menos mais um minuto, né? Vai ter que dar pelo menos mais um minuto de acréscimo. Bola para a equipe da Ponte. Bola para a equipe da Macaca. Não foi pênalti. Bola para o Luan. Luan pega a bola com os braços do goleiro da equipe da Ponte. Vai terminar o jogo. Chegamos a 53. Eu tô devendo um teaser ainda? Não, né? Acabou tudo. Bola para o Luan com a perna esquerda. Ele bate na bola. Põe a bola aqui para o campo de ataque. Já passamos do tempo dado aqui pelo árbitro da partida. A bola voltou para a equipe da Ponte. Vem o Gabriel Novaes. Vai lá na ponta esquerda, Gabriel. Vai lá na ponta. Vem o Gabriel. Segura a bola. Fez o passe no meio. Trabalhou pro Hudson. O toque pro Gabriel, vai queimar dali, bateu pro gol, pra fora, a bola passa, vai embora, ponto, centro do gramado, fim de jogo no estádio Moisés Lucarelli, computa mais uma vitória pra Nega Véia em casa aí, é a 6ª vitória seguida da Ponte no Majestoso não tem pra ninguém. 3 pontos pra Macaca, sobe na tabela Ponte, 26 pontos na tabela de classificação, teve marcação de pênalti, que volúpia também o árbitro do jogo, pra marcar o pênalti contra a Macaquinha, hein? Aí o VAR, o Elmo, Alves, Rezende, Cunha, demorou, mas chamou, né? Não foi pênalti. A Ponte vence o Avaí pelo placar de 1-0. 19º confronto entre as equipes. Ponte faz 20 gols agora. 7 vitórias, 6 empates, 6 derrotas. Vence a Ponte. Ponte, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. 1 pra Ponte, 0 para a equipe do Avaí. O Leão da Ilha perde, a Ponte vence. 1 para Macaca, 0 para Avaí. A Ponte que havia perdido, né, no último jogo em casa, no Majestoso, para a equipe do Avaí. Ano passado pelo placar de 1-0. Aliás, perdeu em casa e ganhou fora. Saída dos jogadores do gramado. Vai, Coral. O Gé vai falar, marcou o 10º gol dele na temporada, o 6º na Série B. O Gé falando após mais uma vitória da Ponte Preta. Agradecer primeiramente a Deus, né? Pela minha fase, pelos gols que está saindo. Isso é fruto de muito trabalho, cabeça boa. Acho que o grupo está de parabéns, treinamos, pegamos uma semana cheia e trabalhamos bastante na semana. Acho que conseguimos fazer o que o professor pediu. E é isso aí, cara. Agora é trabalhar, aproveitar essa folga aí, aproveitar essa vitória que nós merecemos, virar o segundo turno bastante confiante. Nós só tem só um objetivo, que é o acesso. Aí o objetivo que é o acesso, as palavras aí do Gé. Isso me preocupa. Pra mim também. Vamos pensar jogo a jogo, né, gente? 26 pontos, tá? Mas, cara, a Ponte tem que ficar com o pezinho no chão, né? Hoje, por exemplo, estreou o Hudson, né? Jogou aí 10 minutos, jogador que veio da Portuguesa, né? Mas na janela de contratações, a Ponte Preta não contratou contratou 3 jogadores e nenhum veio como titular, né? Então, esse tipo de discurso, é claro que, né, na hora do jogo vale, né? Mas pensando mais tranquilamente, precisamos ter o pezinho no chão, né? Vamos ouvir o que diz o Mário Sérgio? Nós tivemos as chances mais claras do jogo, desde o primeiro tempo, também no segundo tempo. Infelizmente fomos punidos, a bola atravessada na área ali, eles foram letais. Tem o VAR ali, então não cabe a mim saber se foi pênalti ou não, até porque não deu para ver o lance ali, o juiz viu, falou que não foi. Mas ao meu ver, nosso time, infelizmente, tem criado muito, mas não tem acabado em gol. Agora a nossa equipe tem que se unir, se fortalecer, até porque o elenco que a gente tem, o time que a gente representa, a gente não pode estar nessa situação. Muito obrigado. Tá, então, o Mário Sérgio, que virou capitão do time do Avaí no finalzinho do jogo, falando: a Ponte venceu a equipe do Avaí pelo placar de 1-0. Macaca vai a 26 pontos, é claro que não terminou a rodada ainda, mas nesse momento a Ponte é a 9ª colocada na competição, mas tem pontuação de 7º, porque Ceará e Operário também
tem 26 pontos ganhos. O problema está no saldo de gols, né? A Ponte está zerada, o Operário tem 1 de saldo e o Ceará tem 5, com o mesmo número de vitórias. Se o Operário, né? É que o Operário tem 17 jogos somente, né? Mas vamos combinar, né? Se o Operário, por exemplo, perde, né, o seu jogo por 2 gols de diferença, a Ponte consegue mais uma posição aí no campeonato. Mas é claro que a rodada só está começando, né? O Marcelo daqui a pouco vai falar, tem um jogo do Novo Horizontino daqui a pouco, que nós vamos retransmitir aqui nos canais Futebol Interior também. Enfim, a Ponte Preta venceu a equipe do Avaí pelo placar de 1-0 e nesse momento está trocando de posição. O Avaí fica atrás da Ponte Preta na competição. A Ponte faz o seu 19º jogo contra o Avaí. No Majestoso é o jogo de número 10, né? Agora 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas da Ponte Preta. São 2 campeonatos diferentes, são 15 jogos pela Série B e 4 jogos pela Série A do Campeonato Brasileiro. O último jogo, no Majestoso, foi no dia 4 de novembro de 2023. A Ponte perdeu para o Avaí pelo placar de 1-0. Só que havia vencido o Avaí na ressacada, na 16ª rodada da Série B do ano passado, também pelo placar de 1-0. Aliás, esse placar de 1-0 é o que mais apareceu em 19 confrontos, então são 5 agora, com 3 da Ponte, 3 vitórias da Ponte e 2 vitórias da equipe do Avaí. Fim de jogo, a Ponte venceu a equipe do Avaí pelo placar de 1-0. E aí, Corsato, você foi tomar lá a sua aguinha, né? Teve possível pênalti no final, a Ponte sofreu, o Luan foi muito bem no jogo, mas o resultado final tá aí. Vitória da Nega Véia 1-0, Corsato. No futebol não tem justiça, né? Não existe justiça no futebol, porque se você olhar bem o jogo, quem era pra ganhar a partida era o Avaí, né? Perdeu pelo menos 3 gols feitos, o time havaiano. A Ponte teve, sim, uma bola do Jack, o goleiro do Avaí fez uma defesa espetacular, mas aí depois de um cruzamento do Everton Brito da direita, o Gé é aquele cara que a bola vai chegar lá de 3, ele provavelmente vai guardar uma, mandou a bola pro fundo da rede. 2 equipes equilibradas que estão disputando nesse momento o mesmo campeonato. Eu acho que são equipes para ficar do meio da tabela, né? Não vão passar dificuldades, entendo eu, com relação a rebaixamento se jogarem o que estão jogando hoje. O Avaí deu uma caída, tanto que o Avaí já foi líder do campeonato, né? Mas a Ponte Preta consegue confirmar o seu bom momento em casa. Isso é muito bom. Precisa melhorar o retrospecto fora de casa. Tem a chance agora de pegar o Curitiba, que não está numa fase legal, mas a Ponte Preta consegue os 3 pontos. Mas se você me perguntar, o jogo foi fácil? Não foi fácil. Foi um jogo tenso, um jogo difícil, um jogo de Série B, mas a Ponte vence e anota 3 pontos aí, Carlos. Beleza, pode votar aqui no Melhor em Campo, viu, gente? Tem gente falando aqui que o Luan, no lance do pênalti, ele falha na hora do cruzamento. Por isso que eu falo, né? Goleiro falha, gente, não tem jeito, né? E achei que a bola era dele também. Quando veio o cruzamento, falei, vai pegar, né? E aí ele não conseguiu pegar a bola. O Silvio Seco, futebol é assim mesmo. Contra o Sport jogou bem e perdeu. Hoje foi mal e ganhou, valeu os 3 pontos. DJ Digo, o Francisco tá dizendo aqui, pessoal, o que importa depois de tudo são os 3 pontos. É o DJ Digo. Ah, Francisco, fala isso pro meu coração, quase infartei aqui. O Neuri Menezes, com esse time aí sem os tais reforços titulares que tanto falam. Carlos, está certo o Gé. A Ponte está a 4 pontos do G4. Estaria a 3 se o Sport não tivesse 2 jogos a menos. Silvio Seiko, vida de goleiro é cruel, hein? Fechou o gol o jogo todo. Na última bola, quase entregou. Fábio Fernandes, boa noite. Quase que o Luan entrega a vitória. Neuri Menezes, Luan bem o jogo todo. E no último lance entrega a paçoca, saindo mal do gol. Sorte que o Jailson foi bem. Joilson, é que ele escreveu Jailson, aqui eu li a mensagem dele. Aparecido Alves, tá dizendo que os juízes vão nos matar do coração. Pedro Lino, manda um beijo para as meninas pé quente. É o Paulo Lino. Porque se fosse o Pedro Lino aqui, aí ia ficar... O beijo era pros caras, né? Paulo Lino, manda um beijo para as meninas pé quente. Sofia e Heloísa acompanhando. Ô, Paulão! Obrigado, Sofia. Beijo. Heloísa, beijão, viu? Vivi Vicente. Haja calmante e hipertensivo, diz aqui o hoje Silvio foi Seiko. tenso, hein? Meu Deus, tremendo aqui. Vivi Vicente, 3 pontos. Carlos, eu posso mostrar na tela o que aconteceu, o cartão do Everton Brito pra mim? Pode. Posso mostrar mesmo? Pode, mostra. Então, vamos lá, pode pôr aqui. Vai colocar aqui, você que gosta de apostar,
O Wendel Coral largou o microfone depois de 10 Cara, minutos é do final do jogo, inacreditável. porque ele tava embolsando uma grana boa, né? E eu perdi a pizza do Dadá, porque ele ia pagar E a balada pizza pra à nós. noite também perdeu. Perdi, né? Manda aí, mostra aí. Eu tinha colocado aqui, né, uma combinação pra Ponte Preta É ganhar o o odds. jogo. É o Odds. odd, cotação. Pra Ponte ganhar o jogo, pra Ponte ter um maior número de escanteio. A Ponte foi de lavada de escanteio. Vou até confirmar quantos foram aqui. Pra Ponte foram 8-2, se eu não me engano. Exatamente, 8-2. E pro Avaí ter mais cartões que a Ponte Preta. Tava tudo batendo, né? O gol da Ponte, o escanteio já tava tranquilo e o Avaí com cartão e a Ponte nada. Até que o Everton Brito, na demora pra sair do gramado, toma o cartão amarelo. E resultou nisso aqui, ó. Peraí, tá aqui, ó. Isso, dá um close. Dá ali. pra focar aqui, Felipe? Não dá muito, Não mas dá. você perdeu, né? Mas era R$30 pra voltar 300. Dava 10, né? Tava, 10. a cotação tava 10 a odd. Resumindo, e aí um cartão pra cada lado. Resumindo, ele perdeu 30. Perdeu 30. Quase 300, né? Aí perdeu 30. Quase. Quase o Macaca voou. Mortífera tá marcando o craque do jogo. Pode mandar aqui, viu, gente? No YouTube. Manda, o craque manda, da manda. partida, tá? Fica com a gente, porque o Marcelo Corsato aqui. vai comandar aqui. Marcelo também na versão nova, né? Já segunda tentativa nossa. Vai ficar bom. Não, vai ficar bom sim, calma. Já tô ciente que não vai sair ficar disso. bom, vai ficar bom sim. Vai ficar bom. O Marcelo vai comandar brilhantemente, já foi ali fora, já passou o batom, já colocou o salto e vai comandar daqui a pouco. Eu fui tomar o intervalo. suco de maracujá ali pra dar uma acalmada. Você não cara. jogou na odd, não? Não, negócio é a Ponte eu mesmo, tava né? preocupado com a macaca. É a macaca mesmo. Uma caquinha nega véia. Cara, último Vou lance falar. do jogo, o goleiro que tava jogando muito. Até quando ganha a gente Uma perde, macaca né? mortífera aqui com esse link aqui maravilhoso. Mas essa macaca, ela vai acabar matando nós, viu, macaca mortífera? Eu já não tô mais com idade, não, cara. Eu sinto o baque fácil, cara. É, né? Sinto. Mas pra mim hoje tá de boa, velho. Hoje vou fazer de tudo e mais um pouco, viu? Não vai. Hoje tem festa. nem. Hoje é festa. Não cria expectativa. Lá no meu AP. Vamos, quero apresentar Vai o fim rolar. de jogo. Bom, daqui a pouco, depois do intervalo, Marcelo Corsato vai comandar o fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. Jornada esportiva para concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Faça como o Marcelo Corsato, trocou de Civic lá na Sim, porque a Sim também vende multimarcas, multimarcas também, tá? Restaurante do Dadá, diz que entregas 3242-3125. Uma pizza vai bem no domingão, hein? 3242-3125 para comemorar a vitória da Macaca com o terceiro uniforme. Estreia do terceiro uniforme deu Macaca. Gol do Gé. Eu já sabia! Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios. E se não ganhar, você ainda vai ajudar o Hospital do Câncer de Barretos, que é o Hospital do Amor. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite, no YouTube. Hora da Macaca e sua marca em destaque, aqui na Rádio Futebol Interior. Chame no Zap, vai de Zap 989-89-3526. Estive ao lado do Wendel Coral, ao lado do Marcelo Corsato, do Felipe Marques, do Mr. X, lá na mesa de som da Valinhos FM dos canais Futebol Interior, claro, ao seu lado, tá? Depois do intervalo, 3 minutos, né? 3 minutos, são 180 segundos. Voltamos. Marcelo Corsato e sua cabeleira para comandar o fim de jogo dos canais Futebol Interior depois da vitória da Macaca. 1 pra Ponte, gol do Gé. Printa a tela aí, ó. Printa essa tela aí. 1 pra Ponte, 0 pro Avaí. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui,
cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quero 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje era Marcelo Coça. Salve, salve, internauta torcedor, grande abraço, muito boa noite. Domingão, 4 de agosto de 2024, o Estádio Moisés do Canelli, para mais de 6.700 torcedores. A Macaca venceu mais uma no Majestoso, hein? Ponte Preta 1, gol de Gé. 0 pro time do Avaí, um jogo difícil, complicado. Luan Ribeiro fez defesaças. O Avaí, claro, perdeu algumas chances também. A Ponte teve uma oportunidade boa, o goleiro do Avaí foi pra rede, mas depois foi pra defesa, né? Mas depois o Gé, numa boa bola, acabou, que vem o da direita do Everton Brito, acabou fazendo o gol de cabeça, mandando a bola pro fundo da rede. A Ponte vence, vai a 26 pontos, nesse momento está na primeira parte da tabela, passa a equipe do Avaí, que foi o seu adversário no jogo de hoje. A Ponte, portanto, fecha o primeiro turno da competição com 26. Os matemáticos, né, entendem que de 43 a 44 aí, para ficar livre de qualquer risco de rebaixamento, então a Ponte precisa fazer pelo menos 18 pontos no segundo turno que vem aí, em 19 jogos, para não ter a possibilidade, pelo menos o que a gente pensa, de disputar aí contra rebaixamento. Portanto, a gente prevê um segundo turno com águas calmas nesse mar da Série B para a Associação Atlética Ponte Preta. A Ponte venceu, vamos falar muito. Tem o melhor em campo, você ainda pode votar no YouTube Futebol Interior. Tem as notas do jogo, a média entre eu e Coral, né? Vamos fazer aí as notas do jogo. Estou ansioso para minha nota do Everton Brito. Boa. E o Carlos vai lá, hoje ele volta pro blog, né? Lá no site Futebol Interior. Tem ficha técnica do jogo, vamos ter palavra do professor. A gente vai conversar também, bater aquele papo gostoso com a nossa audiência. FM 87,9 tá com a gente também até às 7 da noite. Obrigado você da nossa Valinhos FM. Eu vou pedir pro Luan Santana fazer uma música em 2100, porque 2050 não vai dar, não. Jornada Esportiva, que tem um oferecimento de concessionária Sim, Restaurante do Dadá e Hipercap Brasil. Vamos lá, a Ponte Preta venceu. Daqui a pouquinho eu vou passar aqui a classificação e também os resultados desta Série B. Lembrando que teremos o jogo do Novo Horizontino, deixa eu só confirmar, é Ceará e Novo Horizontino e Ceará. E você que está no nosso canal de áudio, né?
Você que tá no nosso canal de áudio, depois das 7 horas da noite, a gente vai ficar com esse jogo, tá? A gente vai transmitir esse jogo aí com a rapaziada da Amizade FM. Na verdade é Novo Horizontino e Goiás, a bola rola daqui a pouquinho, 18h30, então você vai acompanhar boa parte do primeiro tempo, né? E também o segundo tempo desse jogo aqui no canal de áudio do portal Futebol Interior aqui da Rádio FI. A Valinhos FM vai seguir com a sua programação normal, a programação de domingo. Bora lá então. Carlos, a Ponte venceu 1-0. Primeiro tempo, não sei se você vai concordar, na minha visão do Avaí, né? O segundo tempo a Ponte equilibra o jogo, mas o Avaí também propôs o jogo, tentou buscar a vitória. O Avaí completa 8 jogos sem vitória na competição. O time havaiano, 9, né? O time havaiano que já foi líder do campeonato, né? Não sei não como é que vai ficar a situação lá do Gilmar Dalpozo depois dessa derrota, mas primeiro tempo do Avaí, segundo tempo a Ponte equilibrou, o Avaí teve chance, a Ponte teve chance, mas a Ponte matou com o Gé, o matador. Final do jogo, o árbitro assinala um pênalti no campo, no último lance do jogo, mas aí o VAR corrige a besteira que ele fez, a bola bate no peito do Joilson e a Ponte vence o jogo, Carlos. O primeiro tempo o Avaí foi melhor, até pela chance que teve, mas a gente não pode esquecer, né, claro, que fica na retina é aquele lance do Potker, né, que o Risso falha na jogada, ele escorrega, né? E aí o Potker vem na cara do gol e o Luan salva a Ponte. Aquele lance fica na retina, mas não podemos esquecer que o goleiro do Avaí fez uma defesaça. A bola do Gé. Num cruzamento do Elvis. O Gé na pequena área, ele meio que de voleio, meio esquerda assim, ele deu uma bica, uma bomba no canto direito e o César Augusto fez uma defesaça. Então, no segundo tempo, a Ponte conseguiu equilibrar o jogo, mesmo com o time do Avaí tendo aquela grande chance com o William Potker. O segundo tempo da Ponte foi melhor, sim, mas até na nossa arquibancada virtual aqui, né? Você falou, não tem... o futebol não tem justiça, né? Por exemplo, contra o Sport. Se você pegar o resultado do jogo, Sport 3, Ponte Preta 1, mas não fala nada o que foi o jogo. A Ponte poderia ter vencido o jogo em Recife, né? E a Ponte perdeu. Coletiva. Né? E a Ponte perdeu o jogo. Então, a Ponte venceu pelo placar de 1-0, primeiro tempo melhor do time do Avaí, no segundo tempo a Ponte equilibrou o jogo, Marcelo. Coral. Coletivo do técnico Nelsinho Batista. Você colocar do começo lá, viu, Felipe? Pode colocar, tá? Vamos voltar aqui e colocar do começo. Olha lá. Boa. Boa noite, Nelsinho. Marcos Serrano. No intervalo nós conversamos com os jogadores se assentaram mais dentro do nosso posicionamento e conseguimos tirar aquele espaço que nós estávamos dando para eles no primeiro tempo. E eu acho que o segundo tempo foi bem melhor e merecidamente a vitória. Tudo bem, Nelsinho? Sou Antônio Lupe da Rádio CBN Campinas. Queria destacar 3 jogadores e eles foram importantes para a construção dessa vitória. O Luan, que defendeu uma bola do Potker no começo do segundo tempo, que ali poderia mudar a história do jogo. O Everton Brito, que faz o cruzamento do Gé. A importância desses 3 atletas e principalmente o que eles representaram hoje para a vitória da Ponte Preta. Claro que é a vitória do grupo, mas em especial esses 3 jogadores. Não entendi. Do Luan, Brito e Gé. Ah, sim. Bom, eu acho que o Luan é um goleiro que a gente tem acompanhado. É a segunda oportunidade que ele está tendo desde quando cheguei aqui. Uma foi contra o Brusque, ele foi bem. Hoje também ele foi muito bem, né? Fez defesas importantes para a gente. O Brito é um jogador que está se recuperando, né? Quando nós chegamos aqui ele ainda não tinha jogado, mas tinha um problema e foi resolvido isso dentro do dia a dia do departamento médico. E o Gé é o artilheiro, né? O Gé, você sabe que as bolas, se chegar, as possibilidades de gol são muito grandes. E comprovou mais uma vez hoje, né? Eu acho que não só esses 3, mas principalmente o segundo tempo a equipe foi mais compactada e produziu melhor.
Nelsinho, boa noite. Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. Tem chamado a atenção entre os relacionados e também os que vão a campo a ausência do boliviano Luiz Aquim, né? Gostaria de saber se tem algum problema físico, né? Como a gente não tem mais acesso ao treino, a gente acaba sendo limitado nas informações, ou se é opção sua não estar relacionando o zagueiro boliviano? Não, eu não estou relacionando o Aquim porque tem jogadores melhores que ele, em melhores condições. Por isso mesmo, eu procuro sempre levar os melhores. Em termos do dia a dia, eu levo aquilo que eu acho que vai produzir mais para o time dentro do campo. Por isso que ele não está indo. Boa noite, Nelsinho. Fernando César, Rádio Central. Você ganhou a opção de vários jogadores que estavam no departamento médico, né? O Gabriel Risso, o Novaes, o Emerson Santos. Queria que você comentasse a importância da volta desses jogadores, até porque hoje você já teve 12 jogadores no banco. Normalmente você estava relacionando apenas 9. Eu acho que isso aí nos atrapalhou bastante, mas felizmente, né, o grupo, nós encontramos uma solução no grupo, né, e esse tempo que nós perdemos a esses jogadores, que praticamente eram considerados jogadores titulares, o time teve assim deu uma resposta muito boa dentro do campo, né, e a gente fica feliz também porque é muito melhor você ter problema para escalar ou ter problema para não ter quem escalar, né? Então eu acho que vamos iniciar o segundo turno praticamente com todo o elenco à nossa disposição. Professor, boa noite. Israel Moreira, Rádio Jovem Pan News Campinas. No jogo contra o Vila Nova, eu lhe fiz a pergunta sobre o equilíbrio que faltava à equipe jogando fora de casa. Na rodada seguinte, houve a derrota para o Sport e agora mais uma vez a Ponte, num jogo difícil contra o Avaí, consegue a vitória. E você naquele momento disse que precisava trabalhar, era trabalhar. Você recebeu 3 reforços, os 3 já estavam hoje no banco de reservas, um deles você utilizou. O que ainda falta para você, além de continuar trabalhando, para que essa equipe consiga a primeira vitória no campeonato fora de casa? Obrigado. Falta para a gente decidir na hora certa, né? Principalmente fora de casa. Eu acho que da maioria das partidas fora de casa, a equipe não jogou mal, jogou bem. Só que no momento decisivo, naquela bola que decide o jogo, nós deixamos escapar. E aí, logicamente, o adversário tem uma reação, né? Porque tem uma pressão da torcida. Então eu acho que continuar, pôr a bola para dentro também, fora de casa, como nós colocamos aqui. Nós estamos jogando bem, como eu já disse, tecnicamente, taticamente, organizado, mas está faltando essa bola entrar para nós mais vezes. Nelsinho, boa noite. André Luiz, Web Rádio Grigo. Desde a sua chegada dentro de casa, a Ponte tem 100% de aproveitamento. Fora de casa, já não tem um desempenho viável. Na sua opinião, para o segundo turno, o que precisa ser feito para a Ponte começar a ganhar fora de casa? Olha, continuar trabalhando, né? É o que eu posso dizer para você. O que fazer, nós estamos fazendo, né? E como eu disse aqui há pouco, eu acho que está faltando a gente colocar essa bola dentro do gol, porque nós temos criado, nós temos tomado decisões importantes, mas na hora do detalhe o gol é muito importante, né? E nós, como eu já disse também, nós estamos deixando escapar essas oportunidades. Nelsinho, agora voltando a falar sobre o aspecto do jogo, que a gente até destacou bastante na transmissão, que foi a estreia da nova camisa da Ponte Preta, e a gente também destacou porque o senhor foi o jogador que usou essa camisa. Sim. Que foi inspirada na de 69. Como é que foi para você ver a Ponte Preta jogando com essa camisa aqui no Majestoso? É diferente, né? É uma recordação que a gente tem, né? Você volta o filme, né? Então, eu já senti assim uma diferença, assim, uma emoção quando eu já via eles vestidos no vestiário, né? Quer dizer, eu tenho inclusive essa foto da equipe com essa camisa. Então, realmente foi uma ideia assim muito louvável, né? Recordar um tempo, né, de 69, né? Faz tempo, né? Mas sempre é bom recordar, né? Nelsinho, boa noite. Rodolfo Santos, Rádio
pai eu fiquei dele até também, emocionado. pai dele que você também falou. tá eu fiquei- vestindo a camisa também. Agora eu vi você falando, eu fiquei até emocionado o pai aqui. dele vestiu. Web Rádio Morada do Som. Quero falar um pouquinho do Everton Brito. O Everton Brito ele vem fazendo uma função de terceiro homem do meio-campo, dando um balanço diferente, dando um dinamismo diferente do Ramon. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa movimentação que ele vem fazendo no time da Ponte Preta, que ele é um jogador um pouco diferente do Ramon. Então eu gostaria que você falasse um pouco dessa movimentação que ele vem fazendo. Eu tenho assim uma discórdia de você dizendo que é um pouco diferente. Não, ele é completamente diferente do Ramon. Porque o Ramon é um jogador que agride, ele quer pegar a bola e quer ir para frente muito rápido. E o Brito, ele sabe o momento de cadenciar o jogo, ele sabe o momento de dar uma velocidade na bola e ajuda a fazer uma marcação, né? Hoje ele foi muito importante, como essas últimas partidas que ele tem participado muito bem. Então é um jogador que nós ganhamos, né? Que a Ponte Preta ganhou, porque quando nós chegamos aqui ele tinha um problema de pubis. Graças a Deus o departamento médico curou e nós estamos contando com ele, né? E também contamos com o Dodô, lógico, 2 jogadores com características diferentes, mas são importantes para o grupo também. Boa noite, Nelsinho. O Thiago do Portal TSP. Ainda durante o jogo estava 0-0. Igor Inocêncio teve uma bola praticamente na linha ali, né? E vibra muito com a torcida. E desde que você chegou, ele está sendo improvisado, às vezes como Coringa, jogando na esquerda, quando o Risso e Zé Mário não pode, às vezes na direita. E eu queria saber de você hoje a importância de Igor Inocêncio, já que na época de Brigatti ele estava sendo bastante criticado pelo torcedor. Obrigado. Olha, eu acho assim, né? Vamos falar com o meu trabalho com ele, né? Eu converso muito com ele porque eu joguei nessa posição a minha carreira toda, né? Então ele é um cara que ouve, né? Tá ouvindo, a gente conversa, trocando ideia de alguns lances, a gente mostra uma edição, algumas coisas que ele precisa melhorar, e ele vem ganhando um terreno, né? Ganhando força, acreditando mais nele, né? Não só na parte ofensiva, como na parte defensiva também, né? Como você disse, ele salvou hoje uma bola em cima da linha, quer dizer, ele é daqueles atletas que vai até o final, ele não desiste da bola, né? Então é um jogador que está crescendo muito. Nelsinho, Edson da TV Band, nós conversamos um pouco antes do jogo, você dizendo que os adversários lá de cima deveriam começar a se preocupar que a Ponte está chegando, e a Ponte hoje tem 3 pontos distantes da zona dos G4, né? Queria que você analisasse esse momento. Eu não falei em japonês porque não tem tradução simultânea, daí fica... ok. Veja bem, eu não disse que os clubes têm que se preocupar com a Ponte Preta. Eu disse que a Ponte Preta chegando mais em cima, os adversários vão se preocupar. Isso é normal, né? Porque a Ponte Preta tem uma camisa, é um clube de tradição e logicamente, quando consegue embalar, e é o que nós estamos falando aqui, embalar umas vitórias, principalmente fora de casa, eu acredito que a gente vai dar, sim, muita alegria para a nossa torcida. Falou, gente. Tá então a entrevista coletiva do técnico Nelsinho Batista, Corsato. Muito bem, o treinador da Ponte Preta falando aí, e o que me chamou a atenção foi a resposta do Akin. Ele não quis falar isso, mas acabou falando, né, que tem jogadores melhores no elenco. Ele falou, cara, não tem como você tentar, digamos, colocar algo paliativo nesse negócio. Ele disse que os outros são melhores que ele. Então, a gente entende com relação a isso, né? Você vai criticar, aí você vai poder falar, pô, ele não deveria ter falado. Tô contigo, eu acho que isso não depois se fala. Ele fala melhores que ele. Aí ele abre uma aspas, corrigir, né? Ele fala em melhor momento, né? Que era, acho que o que ele queria falar e acabou falando outra coisa. Mas, cara, é a pura verdade. O Akin, pra mim, dos zagueiros que estão aí, é o pior. Eu acho que ele foi sincero na primeira resposta. Assim, o Nelsinho, cara, quem sou eu pra querer ir contra o Nelsinho, né? Mas, cara, eu não vejo tanta ruindade nele assim, não. Pelo contrário. Mas, cara, faz parte. Não, mas ele não falou que o Hakim é ruim. Ele falou que tem melhores do que ele no elenco. Ele não falou que o Hakim é ruim. Por exemplo, pra mim, o Hakim hoje, ele só tá na frente do Edson e do Thiago.
Porque dos outros zagueiros ele fica atrás na minha visão. Ele tá atrás. Então, se você contar hoje, por exemplo, não jogou o Matheus Silva, certo? Não. Mas aí você tem Matheus Silva, que é titular. Você tem Sérgio Rafael, que é titular. Joilson agora, que é a terceira opção. E tem o Nilson Júnior. Sim. Pra mim, esses 4 são melhores do que o Hakim. Então, mas baseado em que, né? O Nilson Júnior jogou menos na ponte do que o Hakim. É melhor. Aí depois o Hakim é o 5º zagueiro. Aí você tem Thiagão, você tem o Edson. Mas não vamos criar fumaça aqui, porque eu acho que o problema não tá na zaga. Pelo contrário. O problema não tá na zaga. E ele elogia. E a zaga foi firme. Hoje o Luan não tomou gol de novo, hein? Não. 4 jogos seguidos que ele não toma gol. E olha que teve oportunidade. Teve chance. No primeiro tempo, se os jogadores do Avaí tomam decisões melhores, ainda teve uma bola na trave. E ele acabou defendendo algumas com os pés, né? E no segundo tempo, aquela do Potker, pra mim, o nível, a escala Richter de gols perdidos, a do Potker foi a pior na minha visão. E eu que falei que o Potker não perderia. Então, ainda bem, né? Ainda bem que você tem do seu lado um cara que falou, na hora que você falou isso, o Potker também é um cara que perde gols, né? Ainda bem que ele perdeu. E mostrou porque que é nada reserva contra do time o Potker. do Avaí. Mas joga mais do que o... Pelo menos na hoje não mostrou. O Maurício jogou mais do que o Gabriel, por exemplo, jogou mais do que o Potker. Perdeu um gol feito também. Mas o Potker também perdeu. E o Potker tem um problema que ele demora pra recompor. Mas o Potker deu mais trabalho pra zaga da Ponte hoje. Enfim. Ainda bem, mas é problema deles lá. Né? Então já matamos aí o professor. Matamos em termos, né? A entrevista, né? A entrevista do professor Nelsinho, um quadro aqui do nosso fim de jogo, né? Amanhã, na Hora da Macaca, a gente vai repercutir mais essa entrevista coletiva do Nelsinho Batista. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pro intervalo, rapaziada que tá nas redes sociais e você que tá na Valinhos FM pode ir pro YouTube também, já Futebol Interior, e deixar o seu voto pro Melhor em Campo. Né? Tem o Melhor em Campo, tem as notas do jogo, tem a ficha técnica do jogo. Tenho 17 votos computados já. E tem os destaques finais para você também no nosso fim de jogo, no ar para concessionárias Sim, para restaurante do Dadá e Hipercap Brasil. A gente vai pro intervalinho bem curtinho, daqui a pouquinho estamos de volta. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Total Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior.
assunto é futebol interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. Marcelo Corsato. Sou Joe, com você aqui nos canais Futebol Interior. A Macaca venceu, 19ª rodada da Série B, Campeonato Brasileiro, Obezona, fechamento do primeiro turno pra Ponte. Chegamos a 26 pontos, hein? Jé foi pra rede, Ponte 1, Avaí 0. E agora vamos trazer o melhor em campo aqui nos canais Futebol Interior e na Valinhos FM. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Pra restaurante do Dadá, Hipercap Brasil, concessionária sim, amanhã 8h30 da noite tem Hora da Macaca, segunda-feira, pra repercutir muito essa vitória muito boa da Macaca pra cima do Avaí. Nossa audiência, primeiro que vai votar, depois eu coloco o meu voto, o voto do Carlos e do Wendel Coral. E aí, Carlos, vai com a audiência aí no YouTube Futebol Interior. Bora né? lá. Bom, 2 jogadores foram votados. Por enquanto, só 2, tá? Luan, goleiro, e Gé, atacante. No Luan, votaram Neuri Menezes, Murilo Melo, Osmar Dangar, Silvana Pereira, Roberto César Santos, o DJ Digo, o Silvio Seico, o João Limírio Neto, o Macaca Mortífera, o Aparecido Alves, o Luiz Simas, o Edson Cláudio, o Alexandre Cristiano e o Akira Miyamoto. O Luiz Soares votou no Gé. Então vou colocar aqui um voto do Luiz Soares pro Gé. Ele diz aqui: eu voto no Gé. Vocês lembram do Serginho Chulapa? Habilidade 0, mas era matador. O Victor tá falando que o Everton Brito jogou muita bola hoje. Jogou bem mesmo. Não sei se o voto dele, se ele tá cravando aqui pro Everton Brito. Se ele tiver cravando pro Everton Brito, o primeiro voto do Everton Brito do Victor. E aí pro Gé, votaram então o Luiz Soares, né, que acabou de votar, mais o Wilson Correia, Gustavo Carvalho, Neucilo Cato, o Fábio Fernandes e o Nelson Letrinta. Portanto, o Luan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pro Gé. E um voto pro Everton Brito. Portanto, dos votos que eu peguei aqui, Gé, só rapidamente uma moralzinha aqui pro povo. Roberto César Santos está dizendo que o Hakim foi muito mal na Copa América. O Neuri Menezes tá dizendo que concorda com o Nelsinho na questão do Hakim. Gustavo Marques, obrigado Gustavo. Melhor em campo, o Luiz Simas fala aqui que é o Luan. O Francisco Renato de Paula Júnior. Elvis é craque e Luan tá pegando até resfriado. Fechando a nossa meta. O time inteiro ganhou o jogo, todos jogaram bem. O professor Nelsinho tá com o time na mão. O Gé é diferenciado. Precisamos de mais 18 pontos para permanecer, diz aqui o Wilson Correia. Fábio Fernandes, parabéns ao Nelsinho, excelente trabalho no comando da Ponte Preta. Osmar Dangar, João Limírio Neto, Macaca Mortífera, Macaquina Mortífera. Se o Luan toma os 3 gols, ele tá falando aqui do lance, né? O pessoal tá falando do Gé. Mas o Gé deu a vitória. Aí o Macaquina Mortífera fala: se o Luan toma os 3 gols que ele defendeu e a Ponte faz os 2 do Gé, perderíamos por 3-2. Aí por isso que ele vota no Luan. O juizão que estava tentando estragar, diz aqui o Murilo Melo, o Osmar Dangar, o voto é no Luan. Eu coloquei seu voto aqui, viu, Osmar? Pro Luan, tá bom? Obrigado aí pela participação. O Vitor Everton Brito joga bem e o JC do meu lado também vota no Emerson. O JC Guilherme, você carmou? Tá mais carmo? Grande abraço, meu amigo. Obrigado aí por estar com a gente. Tá, Roberto César Santos. Próxima volta, o Matheus Silva está resolvido. Tá dizendo aqui o Roberto César Santos. Então é isso, Marcelo. 1 ponto aqui pro Luan, porque ganhou na votação da galera. É isso, muito bem. Luan, vou perguntar para os colegas da transmissão, começando com você, Carlos. A audiência votou no Luan, e você? Também, voto no Luan. Aquela bola do pote, que eu narrei, vai sair o gol do Avaí. Eu protagonizei o gol do Avaí, que não saiu, graças ao bom Deus. Você usou a bola de cristal. Que normalmente não funciona, né? Mas, se bem que no gol do Gé, cara, eu não falei, mas quando a bola saiu, e assim, às vezes a gente entende, né? A gente fala, pô, vai sair, né? Quando a bola saiu do pé do Everton Brito, que eu vi o Gé, eu falei, cara, é gol. É gol. E foi gol mesmo. Vou votar no Luan.
Muito bem, Luan. Então, voto do Carlos. E o seu Wendel Coral, pra quem você manda ver aí no melhor da Ponte no jogo? Do goleiro que, no meu entendimento, tem que ser o titular da Ponte Preta, Luan Ribeiro. Luan Ribeiro, portanto, aí, eleito o melhor em campo, já com o voto da audiência, o nosso voto. Eu também vou votar no Luan. Vai ser o que eu vou dar mais nota, então não posso ir contra as notas que eu vou dar daqui a pouquinho. Luan, portanto... Pela audiência e pelos coleguinhas e por esse que vos fala, eleito o craque do jogo. O melhor em campo, o craque do jogo. Para concessionária sim, restaurante do Dadá, Hipercap Brasil. Agora vamos trazer as notas. A gente vai fazer uma média, viu, Coral? Você vai gabaritar a sua nota, depois eu dou a minha nota. Combinado. O Carlos vai passar jogador por jogador. Vai, Carlos, rapidinho. Rapidinho aqui, só para não perder aqui as mensagens, né? O Neuri Menezes, Monga, um dos piores centroavantes que passou pela Ponte. Mas tem muitos que adoram o louco, Neuri. Eu li a sua mensagem, mas discordo em gênero, número e grau. O Monga é monstro, foi monstro, representa a Ponte Preta. Se você perguntar pra mim, você prefere o Luiz Fabiano ou o Monga? Cara, vem de Monga pra mim, tá bom? Falar que o Monga foi um dos piores centroavantes da Ponte, aí não, né, Neuri? Osmar Dangar, fazedor de gols. Roberto César Santos, Luan já merece a titularidade, com todo respeito ao Pedrão. Quem falou aqui isso? O Coral, né? O Wilson Correia, juizão, sofrido. Ou não Qual sabe que é a apitar. mensagem aí, Corsato? O Roberto César Santos está dizendo que o Luan já merece a titularidade. Com todo respeito, ele foi na mesma que você aqui. É uma boa discussão, mas eu acho que o Pedrão tem que voltar. O Marvin Barros tá votando aqui no Luan e no Igor Inocêncio. Era só um, Marvin, mas o Luan já foi eleito, tá? E o Marcelo Siqueira, finalmente o VAR nos ajudou, aí ele completa. Corretamente. O VAR não precisa ajudar, ele precisa consertar o erro do juiz, né? E foi o que ele fez. O Wilson Correia, Monga matador. Falando aqui que o Monga quebrou a perna de zagueiro. É sério isso? Não lembro, não. Monga era raçudo e se doava, concordo com tudo isso, mas era horrível. Perdia gols fáceis. E sim, pra Ponte ele foi mais importante que o Luiz Fabiano. Opa, Neuri. Então tá bom, valeu. É isso, Marcelo. Muito bem, então vamos fazer o seguinte, vamos para as notas do jogo. O Coral dá a nota dele primeiro, eu dou a minha nota e a gente faz a média e o Carlos vai falar jogador por jogador que esteve na partida. Vitória da Ponte 1-0 para cima do Avaí. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Vamos lá, goleiro Luan, quero ver as notas pro Luan, o goleiraço da Ponte, 4 jogos já com a camisa da Ponte que ele não toma gols. Nota 9 pra mim. Também vou de 9. Então média 9 pra ele. Igor Inocêncio. 7. Jogou um bolão hoje, vai. Também, cara, também acho. Olha, e alguns coleguinhas, né, até aqui na bancada do meu lado esquerdo, pra você que tá na tela do lado direito, tá coçando a cabeça agora, falou, esse cara não tem condição nenhuma de jogar na Ponte Preta. Gente, não é assim. Não é assim. Cara, e eu falava, mostrou que tem. Eu fui um dos únicos defensores nessa bancada aqui do Igor Inocêncio, falando, o Igor Inocêncio não é ruim assim, não. É fase, ele vai melhorar. Eu concordo que ele vai melhor na lateral esquerda do que na lateral direita. Mas jogou bem na direita hoje. Jogou bem na direita também. Então, qual foi a sua nota, Coral, para Igor Inocêncio? 7. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar nota 8 para ele, Carlos. 7,5 a média pro Igor Inocêncio, que jogou muita bola hoje. Joilson, que estava envolvido no lance que o árbitro cravou o penal, mas não foi pênalti. Boa partida do Joilson, nota 7 pra ele também. 7. Joilson é reserva. Você falou do Luan rapidinho aqui. 7 também, Marcelo? 7 pro Joilson. 7, então média 7. Rapidinho, só pro Coral essa. O Luan, você acha que merece a titularidade? Sim. E o Joilson? Cara, também. Acho que ele tem jogado mais do que o Matheus Silva. O que você falaria para os seus comandados? Para o Pedrão, que é titular do time, 19, 17 jogos. E o que você diria para o Matheus Silva, que entrou jogando bem e saiu pelo terceiro cartão amarelo? A mesma coisa que ele disse na coletiva sobre o Akin. No momento estão melhores que vocês. E aí cabe aos outros dois remar de novo. Você olharia no olho dos dois e falaria isso? Com certeza. É óbvio que internamente isso pode causar um desconforto para os jogadores que eram teoricamente titulares, ainda são, né, na teoria,
Só que futebol é isso, você tem que manter, buscar manter o seu elenco em mãos, por mais que difícil seja, mas eu imagino que os jogadores, eu no lugar do Matheus Silva ou do Pedrão, se receba essa informação depois que eu volto de suspensão, vou trabalhar ainda mais para quando ter oportunidade se manter no time titular. Vamos lá, se fosse o Luan no jogo de hoje, tivesse feito essas defesas... Você tá perguntador. Não, tivesse feito essas defesas, o Luan não, o Pedrão. E nesse último lance, que tem gente aqui falando, quase que o Luan entrega a paçoca. Por isso que eu não dei 10 pra ele. E fosse o Pedrão, né? Todo mundo ia estar caindo de pau também no Pedrão. O Luan falhou também. Mas ele tomou gol, a Ponte venceu, e a Ponte só venceu por conta das defesas dele. Ok, mas no lance ele falha. Sim. No lance ele falha. Por isso que eu dei 9 e não 10. Isso aí, ele falhou 2 vezes no jogo. Ele falhou. Como o Pedrão também falha. Ele não falhou, ele teve um pequeno deslize 2 vezes no jogo. Nesse lance aí, e no começo do segundo tempo ele vai repor uma bola, ele repõe errado. Como é que jogar no meio da fogueira pra ele também, né? Mas por isso que eu não dei 10. Mas, cara, ele é bom goleiro, ele já mostrou isso. Eu entendo que o Pedrão é titular, mas se eu sou o Nelsinho e o Lauro, falou, Pedrão, você toma atento porque o seu reserva tá jogando muito. Vamos lá então, 7 a nota pro Joilson. Tá aí o Sérgio Rafael, vice-campeão carioca com o Nova Iguaçu, perdendo a decisão para o Flamengo. 7. Nova Iguaçu que se classificou para a próxima fase na Série D, vai pegar a Internacional de Limeira. Também vou de 7. Que também se classificou naquele jeito, né? 7 média pro Sérgio Rafael. E o Gabriel Risso, rapaz, que escorregada que ele deu naquele lance do Potker, hein? Não gostei muito do Risso não, nota 5 pra ele. Jogou o jogo todo, né? Jogou o jogo todo, eu pedia pra sair. Eu vou dar nota 6 pra ele. 5,5 média. E o Emerson, camisa número 18? Bem na contenção, fez algumas faltas, 6. Meia dúzia. Meia dúzia, média 6. Vamos lá pra quem entrou no lugar dele. Emerson Santos. Também. 6. 6. É isso? Isso. Castro. 6,5. Castro, 6. 6,25 a média. Elvis, o nosso maestro da 10. Primeiro tempo ele deu uma enfiada de bola pro Jack, pelo amor, hein? O Elvis? 7,5. 6,5. 7 a média. E o Hudson, estreou, hein? Volante espigado jogou do pouco, jeito né? que o Eberlin gosta. Jogou pouco. É verdade, o Eberlin gosta de volante assim. E, cara, a Série B tem que ser assim mesmo. Nota 5 pra ele. Eu vi pouco dele também, mas nota 5. Mas pelo Porque ele jogou pouco também. Pelo jeitão, entrou na frente do, por exemplo, do Dudu Vieira, né? Tá na frente desses caras. 5, então? Sim. Everton Brito. Rapaz, assistência meu coração tá pro gol. doendo ainda, viu? Mas eu vou dar nota pro lógico pelo que ele fez em campo, né? Nota 7,5 por Everton Brito. Vai. Everton Brito fez assistência, né? Deu o cruzamento pro gol do Gé, 7,5 também. 7,5 a média. No lugar dele entrou o Dodô. Entrou correndo ali pelo lado direito, hein? Fumaceiro. Vai, Coral. Não gostei do Dodô hoje não, 5. 6. 5,5. O Nelsinho elogiou ele, você viu? Criticou o Hakim, mas elogia ele. Vai elogiar quem tá jogando. E o Gé, hein? Matador, hein? 8,5. Eu também vou com o Coral, 8,5. 8,5 média pro Gé. Matheus Regis. Apagado hoje, não gostei, perdeu uma boa chance com o passe do Gé, 5 pra ele. Matheus Regis, eu vou dizer pra você, hein, do jeito que a bola que ele tá jogando aqui, reserva. E o Gabriel não vai se voltar jogando legal, perde a vaga no time. Que nota pro Matheus? 5. E aí, Marcelo? Cara, vou... Nota 6, vai. 6, 5,5 média. E o Gabriel Novaes, 6. no lugar dele? 6. Meia dúzia também. Meia dúzia média. Jogou mais do que Nossa, o mas a mesma nota do Gabriel Novaes pro Regis, o Regis perdeu um gol feito, o Gabriel Novaes pelo menos entrou bem, deu alguns cruzamentos. Você tá criticando a sua nota, mas fome de bola. Você tem a palavra. Você não, ele tem razão no argumento dele, mas eu mantenho a minha nota. E o Nelsinho Batista, hein? Rapaz, que coisa, Nelson Batista, hein? 6 jogos, que coisa, velho. 18 pontos no Majestoso, 18 pontos na sacola. Aliás, eu vou até confirmar um negócio aqui sobre o Nelsinho, porque com essa vitória aqui da Ponte, a Ponte vai a 22 pontos a campanha em casa e tem a 4ª melhor campanha como mandante. E pasmem, são 9 jogos com 7 vitórias, um empate e uma derrota. É a mesma campanha do Santos
com 22. A diferença é que o Santos marcou 21 gols, enquanto a Ponte marcou 20. O Santos sofreu 4, a Ponte sofreu 8. O Vila Nova, em 9 jogos, tem 7 vitórias e 2 empates, assim como o Mirassol. Então os dois primeiros aí com 23 em casa, Santos e Ponte com 22. O América também tem 22, mas o América já jogou uma partida a mais em casa. São 10 jogos com 6 vitórias e 4 empates. Uma ótima campanha da Ponte, é o que tem feito a Macaca agora, está na parte de cima da tabela de classificação, apenas 3 pontos, que difere ali para o G4, mas o Sport tem 2 jogos a menos, o Mirassol ainda vai jogar, o Operário, Vila Nova, enfim. Essa distância certamente vai aumentar ao término da 19ª rodada. Tanto que os caras falam, que nota você deu pro Nelsinho? Nelsinho, 7. 7. Eu tô pensando aqui, mas... Pode ficar pensando à vontade. Nota 8, professor. Eu acho que ele demora muito pra mexer, cara. Mas foi bem. Eu já teria mexido mais no começo do segundo tempo, até no intervalo, mas vou dar nota 8 pra ele. Nota 8, 7,5 de média. E a arbitragem, Sávio Pereira Sampaio, Daniel Henrique da Silva, José Reinaldo Nascimento Júnior e o Elmo Alves Rezende Cunha, que salvou a arbitragem no jogo de hoje. Corsato, oi, Coral. Então, Coral, vai você primeiro e depois eu vou. Não gostei da arbitragem. Agora eu vou até fazer um comentário e é realmente sem brincadeira, né? Achei o árbitro muito passivo hoje no jogo. Várias faltas pros dois lados, poderia ter dado cartão Parecia amarelo. Que ele não queria dar cartão. Não, exatamente isso. Eu fiquei com essa sensação de que ele não queria dar cartão. Pelo menos que ele falou, vou fazer um jogo limpo. Em outras 2 oportunidades pro Avaí, pelo menos 2 oportunidades também pra Ponte Preta, principalmente com o Emerson, camisa 18, que foi substituído. Algumas entradas fortes, até comentei em off com o Marcelo aqui, falei, nossa, tô estranhando essas entradas do Emerson, entradas fortes, né, dava a entender que sei lá. Mas enfim, não gostei muito da arbitragem, não, 5 pra ele. Tanto que ele marcou aquele pênalti ridículo, né? Ele tava em cima do lance, ele marcou o pênalti em campo. Aí a gente tem que colocar o VAR também, né? Mas a nota maior eu entendo tem que ser pro árbitro. 5 pra ele, viu, Corsato? Tá bom. É isso, e assim, ele ia se complicando no final do jogo, né? Ia se complicando no final do jogo, o VAR salvou ele, mas tô com o Coral. E até que gosto da arbitragem dele, mas hoje vai ficar com 5, tá bom demais. 5 então, a média pra arbitragem do jogo. As notas do jogo depois. Então, o Luan foi o mais votado e o melhor em campo, né? O Luan teve nota 9 e o Jeff foi o segundo colocado, 8,5. O Palmeiras vai empatar o jogo, hein? Os caras estão pedindo impedimento do Rony ali. Mas no finalzinho do jogo, o Rony vai pra rede. 1 para a equipe do Palmeiras, 1 para o Internacional de Porto Alegre, finalzinho do jogo. E vai valer o gol, viu? Porque o Rony não estava impedido, não. 1-1 o jogo, o Rony faz o gol para a equipe do Palmeiras. Tá aí as notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. É isso, Campeonato Brasileiro Série A, o Palmeiras que já teve um gol anulado do Flaco Lopes, vai empatar o jogo com o Rony, porque posição legal nesse finalzinho de segundo tempo. Internacional 1, Palmeiras 1. Eu não sei como é que é o sistema, né? Se precisa vir do Bandeira ou não, o gol foi dado. Se precisa vir do Bandeira ou não, né? Mas, cara, o Bandeira, ele levanta a bandeira assim num negócio. E também, vamos lá, né? A gente tá vendo aqui pela câmera, né? A gente tá vendo pela câmera, não estava impedido. A gente tá vendo pela câmera, né? Então os caras estão revisando o lance. E o Bandeira tem aquela fração de segundo. Não é isso que eu tô dizendo. Mas ele levanta a bandeira, cara, assim, numa má vontade, falando assim, rapaz, eu vou levantar porque eu não sei, não tenho certeza, né? Mas agora o futebol é assim agora, né? Então a gente tem que demorar até pra informar o gol, porque pode ser que aconteça algo. Série A, Campeonato Brasileiro, Vitória 1, Cuiabá 0, Vasco 2, Bragantino 2, Atlético Goianiense 1, Botafogo 4, Criciúma 2, Atlético Mineiro 1, São Paulo 1, Flamengo 0. Hoje, o Fluminense venceu o Bahia 1-0, o Corinthians com 2 jogadores a mais não conseguiu vencer o Juventude, 1 pro Corinthians, 1 pro Juventude. Em casa, o Atlético Paranaense perdeu pro Grêmio 2-0 e o Inter estava vencendo até agora, mas o Palmeiras empatou o jogo com o Rony 1-1. Amanhã, 9 da noite, tem Cruzeiro e Fortaleza. Vamos fazer o seguinte, então. Tem a ficha técnica do jogo, mas antes eu quero o destaque final do meu repórter que esteve com a gente nessa transmissão. O Wendel Coral, seus destaques finais. Valeu, Marcelo. O técnico Nelsinho Batista, que chegou hoje ao 12º jogo no comando da Macaca, e um fato curioso, até aqui ele não repetiu escalação. Sempre por conta de lesão, por conta de suspensão. Na teoria, pela primeira vez desde que chegou ao comando da Ponte, ele pode repetir a escalação para a próxima partida da Ponte Preta, que vai ser no domingo, dia 11 de agosto, contra a equipe do Coritiba, fora de casa, a primeira rodada do retorno. Porém, a gente sabe que ele deve voltar com o Pedro Rocha e o zagueiro Matheus Silva, que cumpriram suspensão
ali por conta, o Pedro Rocha por conta da expulsão contra o Sport, o Matheus Silva por conta do terceiro cartão amarelo. Os atletas que estavam pendurados passaram ilesos, apenas o Everton Brito levou cartão amarelo, o primeiro dele inclusive como jogador da Ponte Preta até aqui. A Macaca então agora que chega a 26 pontos, é a 9ª colocada na tabela, mas ainda pode ser ultrapassada na rodada pelo Goiás, que vai perdendo, resultado momentâneo de 1-0 para o Novo Horizontino, assumindo provisoriamente a vice-liderança com 33 pontos da Série B do Campeonato Brasileiro. Curitiba que não chega em boa fase, a última derrota da equipe do Coxa foi para o Botafogo, em Ribeirão Preto, pelo placar de 2-0. E a Ponte que busca contra o Curitiba 2 feitos inéditos até aqui nessa Série B. A primeira vitória como visitante e aí a segunda vitória consecutiva dentro da competição para entrar de vez no bolo de quem sabe na briga pelo acesso à elite do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, o Avaí chega a 9 jogos, sem saber o que é uma vitória. São 6 empates e agora, aliás, 5, vou até calcular certinho aqui o Avaí, ó. São 9 jogos sem vitória, com 5 empates e 4 derrotas. O Avaí que já foi líder agora é o 11º colocado com 25 pontos. Retrovisor ligado porque está a 7 de vantagem, aliás, 19 para 25 são 6 pontos, porque a Chape tem 19 pro Z4, então o Avaí, então que, sei não, o técnico Gilmar Dalpozo no comando da equipe do Leão. Então, vitória importante para a Ponte, que abre distância do Z4, mas que agora pode vislumbrar, quem sabe, o pelotão de cima da Série B, viu, Marcelo? Muito bem, valeu, Wendel Coral, até a próxima. Valeu, Marcelo, que eu agradeço, sempre um prazer inenarrável estar ao seu lado, ao lado do Carlos, do Felipe, claro, de toda a audiência aqui do Futebol Interior. Boa semana, se Deus quiser, até domingo que vem. É isso, 5 minutinhos para 7 horas da noite, estamos na Valinhos FM aqui nos canais Futebol Interior, para concessionária Sim, Restaurante do Dadá e Hipercap Brasil. Daqui a pouco eu vou passar aqui, desmiuçar, né, a Série B do Campeonato Brasileiro, tá? Com os jogos, com as partidas, lembrando que daqui a pouco também no nosso canal de áudio tem Novo Horizontino e Goiás. Para concessionária Sim, Restaurante do Dadá e Hipercap Brasil. Vamos fazer o seguinte então, Felipe, daqui a pouco tem o comentário, hein? O comentário lá pro YouTube, aqui pro YouTube, né? E lá também o comentário pro nosso Instagram Futebol Interior, para você que tá junto com a gente, para você que acompanha a nossa transmissão. A gente vai gravar os comentários e você vai acompanhar ao vivo aqui nessa transmissão. 4 minutinhos para 7 da noite, vamos com ficha técnica. Ficha técnica do jogo. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, transmitimos aqui nos canais Futebol Interior e pela Valinhos FM, vitória da Ponte, 19ª rodada, Série B do Brasileirão, 3 pra Ponte, 1 pra Ponte, 0 pro Avaí, 3 pontos pra Macaca, soma 3 pontos pra conta da Macaca. A Ponte jogou e ganhou com o Luan no gol, Igor Inocêncio, Joilson, Sérgio, Rafael e Gabriel Risso, Emerson, depois entrou o Emerson Santos, Castro, Elvis, depois entrou o Hudson, Everton Brito, depois o Dodô, Gé, Matheus Regis, depois o Gabriel Novaes. O Avaí de César Augusto no gol, Marcos Vinícius, Roberto, depois o Alan Costa, Gustavo Vilar e Mário Sérgio, Zé Ricardo, depois Janucas, Pedro Castro, Giovani, Gabriel Barros, depois o William Potker, que perdeu um gol incrível. Gabriel Barros também perdeu outro gol incrível. Maurício Garcês perdeu um gol incrível. Depois entrou o Natanael e Wagner Love. Depois o Cassiano, Gilmar Dalpozo, o técnico do Avaí que completa 9 jogos sem vitórias. Nelsinho Batista, treinador da Ponte. O árbitro Sávio Pereira Sampaio, do Distrito Federal, auxiliado pelo Daniel Henrique da Silva, também do Distrito Federal, e o José Reinaldo Nascimento Júnior, também do DF. O árbitro divide o VAR, o Elmo Alves Rezende Cunha, de Goiás, 49 anos, o árbitro do vídeo, né? Lembrando que ele salvou, né, a arbitragem do Sávio, porque no campo o Sávio deu pênalti pro Avaí no praticamente último lance do jogo, né? O árbitro anotou o pênalti do Joilson, que teria colocado a mão na bola, mas a bola bate no peito do Joilson e sequer toca no braço do jogador da equipe da Ponte Preta. E aí o Elmo Alves Rezende Cunha chama, né, o seu companheiro de arbitragem e ali ele ajuda e marca falando que não foi pênalti. O árbitro foi lá olhar e confirmou que não foi pênalti. O Everton
Brito cruzou a 32 do segundo tempo e o Jé de cabeça colocou no canto esquerdo do goleirão da equipe do Avaí, o César Augusto, que já havia feito uma defesaça no chute do Jé, fazendo 1 para a Ponte, 0 para a equipe do Avaí. O 6º gol do Jé na competição. Público total, 6.714, para uma renda de R$ 141.340. Mais um jogo que a Ponte não toma prejuízo, né? Não tem muito lucro, mas também não toma prejuízo não. 2 cartões no jogo, Zé Ricardo da equipe do Avaí e o Everton Brito, jogador da equipe da Ponte. Final de jogo, 19ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte Preta venceu o Avaí pelo placar de 1-0. Ficha técnica do jogo. Faltando 1 minutinho para 7 horas da noite. Estamos na Valinhos FM aqui nos canais Futebol Interior. Muito bem, portanto, a Ponte Preta venceu o Avaí pelo placar de 1-0. Olha, a Série B do Campeonato Brasileiro, bola rolando, 2 jogos que começaram às 18h30. O Novo Horizontino está vencendo o Goiás 1-0. Esse jogo daqui a pouco no nosso canal de áudio, a sequência. E o Operário vai vencendo o CRB pelo placar de 1-0. Amanhã teremos Chapecoense e Mirassol, Vila Nova e Paysandu, Ceará e Guarani. Lembrando que a Chapecoense é o time que abre a zona do rebaixamento. A Chapecoense abre a zona do rebaixamento com 19 pontos, mas se ela vence o jogo amanhã, ela vai a 22, né? Então aí sobe um pouco o patamar aí dessa zona da degola, né? Porque seria ali, junto com o Botafogo, as equipes que estariam abrindo a zona do rebaixamento. Aí é por critério de desempate para ver quem ficaria na zona do rebaixamento. Aí, no caso, o Botafogo voltaria para a zona do rebaixamento, a Chape ia sair, né? Porque aí a Chape iria para 5. Deixa eu ver aqui, o saldo de gols da Chape é menor do que o saldo de gols da equipe do Botafogo. O Botafogo tem menos 8 de saldo, a Chape tem menos 3. Então a Chape trocaria de posição com o Botafogo. E aí 22 pontos, a Ponte tem 26, são 4. Se, por exemplo, a Chape venceu o Mirassol amanhã da zona do rebaixamento. E a equipe do Sport, que no momento é a 4ª colocada, tem 29, abrindo o G4. A Ponte com 26, são 3 pontos ali. Mas é claro, tem times que estão com jogos a menos, mas só para ter uma noção aí. Então, repito, os jogos que estão acontecendo agora. Primeiro tempo, Novo Horizontino 1, Goiás 0, Operário 1, CRB 0. Forçato. Oi. Rapidamente, aqui eu falei na ficha técnica, né? Mas o Silvio Seico, o Gustavo Carvalho, o pessoal que tá falando a respeito do público, só para confirmar então, pagante 5.795, não pagante 914, total 6.714 para 141.340. Público e renda no jogo hoje, tá bom? Muito bem, Ponte Preta no momento 9ª colocada, 26 pontos. A equipe do Avaí, 11ª com 25 pontos. Agora a gente vai gravar, né, para as redes sociais, Instagram e YouTube. Você que tá aqui no YouTube Futebol Interior, Instagram Futebol Interior, o comentário final dessa vitória da Macaca. Agora o comentário final. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, transmiti aqui nos canais Futebol Interior a vitória da Ponte, hein? 1-0 para cima do Avaí, gol de Jé a 32 minutos do segundo tempo. E aí, Corsato, a Ponte venceu, 6ª vitória na era Nelsinho. Ponte é o 4º melhor mandante dessa Série B do Campeonato Brasileiro. Deu Macaca, 1 pra Ponte, 0 pro Leão da Ilha. O jogo foi complicado. O Avaí, o primeiro tempo foi todo do Avaí. Se não fosse a má pontaria dos atacantes do time de Santa Catarina e também a boa presença do Luan, que hoje substituiu o titular Pedro Rocha, o Avaí tinha saído na frente no primeiro tempo. Segundo tempo, a Ponte equilibra o jogo, né? Mas o Avaí também não foi mal, não. E aí, o Jé faz o gol e dá a vitória pra Ponte Preta. No final do jogo, ainda o árbitro marca um pênalti, depois o VAR anula o pênalti, porque a bola bate no peito do Joilson. Mas o Avaí foi até melhor que a Ponte Preta, só que a Ponte Preta aproveitou a chance que teve. O Avaí não, no segundo tempo ainda o Potker pede um gol feito, né? Ele chuta num erro do Risso, numa saída de bola, e ele fica cara a cara com o goleiro da Ponte, que acaba defendendo com os pés, mais uma defesa com os pés do Luan. E aí a equipe do Avaí acaba perdendo, já computando aí o 9º jogo sem vitória na competição. Futebol não tem justiça, né? É quem faz o gol que vence, quem faz mais gols vence o jogo. A Ponte, por isso,
venceu por 1-0 e vai, nesse momento, a 9ª colocação da competição. Carlos. Melhor em campo, eleito aqui na nossa transmissão, o goleiro Luan, né, Marcelo? Merecido, Luan, né? Se não fosse, como eu disse, a má pontaria dos jogadores do Avaí e a boa presença do Luan, a Ponte Preta teria perdido o jogo. Tá certo. A Ponte Preta venceu a equipe do Avaí pelo placar de 1-0 e volta a campo agora no domingo que vem, Dia dos Pais, 4 da tarde, em Curitiba, para encarar o Curitiba. Comentário final. Muito bem, comentário final foi lá pro YouTube. Agora a gente grava um teaser de um comentário final também, que vai ficar no Instagram. Futebol Interior, se você não tá seguindo a gente, @Futebol Interior. Procura lá. Arrasta pra cima. @Futebol Interior para achar a gente no Instagram. Então vamos pro Instagram. Agora o comentário final. Transmitimos a vitória da Ponte Preta para cima do Avaí, 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro pelo placar de 1-0. Gol de Gé, 32 minutos do segundo tempo. E aí, Corsato, resultado justo? Não foi justo não, o Avaí foi melhor, né? Mas se não fosse a má pontaria e a má pontaria dos atacantes do Avaí e a boa presença do goleiro Luan, que fez ótimas defesas, a Ponte Preta teria perdido o jogo, mas o Gé aproveitou uma das oportunidades que teve, mandou a bola pro fundo da rede. Não tem justiça no futebol, a Ponte venceu 1-0. Luan, o melhor em campo, eleito pela equipe dos canais Futebol Interior. Comentário final. Muito bem, a gente tem bastante coisinhas, né, pra fazer. A gente tem bastante coisa aí pra colocar, pra pontuar. Agradecendo a nossa audiência, você que ficou junto com a gente. Carlos, seu destaque final, então, nessa transmissão. Abraçar aqui o pessoal da nossa galera virtual aqui no YouTube, né? A nossa arquibancada, que sem vocês não seríamos nada. O Osmar Dangar, o Gustavo Carvalho, Carlos Lemos Matozinho, o Wilson Correia, o Fábio Fernandes, o Roberto César Santos, o Fábio Almeida, Gustavo Carvalho, o José Geraldo de Moraes, boa noite, Ponte, sempre nós. O Gustavo Carvalho mais uma vez, o Silvio Seico, o Fábio Almeida está dizendo que o Everton Brito é titular. Sim, titularzaço, né? O Roberto César Santos diz que o Everton Brito foi bem hoje. Falamos aqui do público, vou repetir mais uma vez aqui, 6.714 o público total de Ponte Preta 1. Avaí 0, a Neuci Lucato também mandou um eu aqui. Oi, Neuci, beijo, obrigado pela audiência aí. E dá-lhe macaquinha, né? Muito obrigado, viu? Todo mundo que ficou com a gente. Amanhã, segunda-feira, 8h30 da noite, Hora da Macaca no YouTube. Hora da Macaca, eu conto com a sua audiência, tá? 8h30 da noite, lá no YouTube, Hora da Macaca, estarei ao lado do Marcelo Corsato, essa pessoa impoluta que está aqui ao meu lado, para comandar este programa Hora da Macaca toda segunda-feira. Pra você ter uma ideia de tanta importância que tem a Hora da Macaca, é capaz da gente falhar num churras pra gente ir na Hora da Macaca. Também churras de segunda-feira, né, velho? Mas tá bom, né? Fomos convidados, tá bom demais. Né? É bom ver o Rico viver, né? É bom, né, cara? É bom. É bom, mas nessa vez a gente não vai ver, não, porque tem que trabalhar. E aqui é trabalho, meu filho. Então amanhã, 8h30 da noite, no YouTube, Hora da Macaca. Obrigado a você que tá com a gente aqui na Valinhos FM. Amanhã tem o quadro Chutou é Gol. Vamos falar muito desse jogo aqui, lá com a Isabela Bussanelli e todo o pessoal lá do Jornal Bom Dia, por volta de 8h40 da manhã, trazendo a minha coluna falando de futebol dessa 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Que Nossa Senhora do Majestoso nos abençoe e ilumine. Um abraço do tamanho do Majestoso e até amanhã na Hora da Macaca, se Deus quiser, às 8h30 da noite. Tchau. É isso, já na noite de domingo, 4 de agosto de 2024, 7 da noite mais 8 minutos, Carlos Corsato transmitiu, o Wendel Coral reportou, na técnica, o nosso Felipe Marques, com a direção executiva do Elcio Paiola, comercial do Giovanni Paiola, o Paiolinha, direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, nesse momento tenso na sua goma. Vai ficar o campeonato inteiro tenso. Eu imagino nesse momento o Arthur Eugênio na goma dele, com aquele charutão cubano. Como é bom ver o Rico viver, né? Tomando aquele vinho lá de 1950, né? Mas preocupado, porque terça-feira... Ele gosta do vinho 1978. Ah, é? É.
Eu pensei que era... Safra 78. Safra 78. Ele vive, né, de 78. Vai falar que vive de 81 também, né? Mas é de 78. 78. Safra 78 é o melhor. É melhor pra ele. Pra nós, eu prefiro, né? Eu vi a safra 2023, né? E teve a safra 69 também. A safra 69 eu não vi, mas se Deus quiser um dia eu vou ter dinheiro pra comprar. Tá certo. Cara, você percebeu que o seu deu destaque final, você se despediu e você voltou na transmissão de novo? Você não cala a boca, não? Você começou a falar de gente rica, né, velho? Aí não dá, né, cara? Então, mas eu imagino nesse momento, charutaço lá na rede, né, mas balançando. Você me chamou, tá? Balançando. Eu chamei? Chamou. Então, erro meu. É. Balançando na rede, dando aquelas tragadas no charuto cubano e saboreando o vinho 78. 78. 70, mas tá tenso. Não deixa de estar vivendo de 78. E vai ser essa tensão até o fim do ano. Vai. Não vou cravar nada, mas não cravo nada. É. Mas atenção até o final do ano. Série B, Campeonato Brasileiro. Brusque 0, América 0. Santos 1, Sport 1. Botafogo 2, Coritiba 0. Amazonas 1, Ituano 0. Sabe quem tá jogando no Ituano? Guilherme Lazzaroni. Isso. Ponte Preta 1, Avaí 0. Carlos transmitiu, já foi pra rede. Você vai acompanhar no canal de áudio daqui a pouquinho com a Amizade FM, Novo Horizontino 1, Goiás 0, hein? Olha o Novo Horizontino aí, hein? Operário 1, CRB 0. Amanhã, Chapecoense e Mirassol, esse jogo aqui nos canais de futebol interior. Só faz um joinha, Carlos. Amanhã esse jogo aqui no canal de áudio dos canais de futebol interior a partir das 18 horas. O jogo começa às 18h30. Também teremos amanhã Vila Nova e Paysandu, também no canal de áudio do Portal Futebol Interior, viu? E na terça-feira também aqui no Portal Futebol Interior tem Ceará e Guarani. E o Santos é o líder 34, o Novo Horizontino é o segundo colocado 33, o América é o terceiro 30, o Sport é o quarto com 29, a Ponte é a nona com 26, o Avaí o 11º 25, Zona da Degola no momento, a Chape 19, 17ª, Brusque 19, 18º, Ituano 13, 19º, Guarani 11, é o lanterna da competição. Agradecendo você que ficou junto com a gente, concessionária Assim, Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil, amanhã no YouTube Hora da Macaca, a gente se tromba para falar muito de Ponte Preta e Avaí, beleza? Agradecendo a rapaziada da Valinhos FM, o nosso ouvinte também no 87.9. Terça-feira tem mais transmissão aqui com os canais Futebol Interior. Aproveite a semana que só está começando o mês de agosto também, que você consiga alcançar todos os seus objetivos. Valeu, gente! Grande abraço e até a próxima, canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Tchau. Na Rádio Futebol Interior você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior.